Planeta Guarani no ar. Esse é só no YouTube, só pra você resenhar, só pra você se informar. Tá começando agora, agora é foco no Google. Eu levo sempre comigo em todo a bandeira do preto e branco, o símbolo do torcedor, grito de ouro, a nossa capa, construído com devoção. Nossa família unida tem raça e tradição. Olá, meu amigo Bugrino. Hoje é só no YouTube, hein? Hoje é com imagens, é rádio com imagem. Eu não gosto. Rádio com imagem é TV, né? Eu não entendo isso. O cara fala, aqui é rádio com imagem. Rádio com imagem é TV, né? TV é imagem e voz. O rádio é rádio, né? Eu gosto mais do rádio, viu? Eu não gosto muito desse negócio de imagem, de vídeo, não e tal. Hoje a gente tem um dia diferente, né? Um Bugre em Foco diferente. Nós teríamos uma entrevista hoje com uma das chapas que concorre ao CA do Guarani. Tínhamos marcado uma entrevista com a chapa Pro Guarani na semana passada. Aí, por conta dos problemas burocráticos para o registro das chapas e tal, a gente conversou. Eles me pediram para focarem naquele momento, e num outro momento nós faríamos a entrevista. Nós tivemos um imprevisto, para alguns, né? Para mim já previsto. Vamos lá, né? Vamos abrir a câmera aqui, vamos soltar os nossos convidados. Opa, não é você não. Você não. Você era hoje, mas você não quis falar, né? Pelo amor de Deus, né? Não vem com essa não, tá? Esse aí é o Fujão. Agora sim, agora a câmera certa, tá? O Ortiz de um lado, tá o Medina, né? O da esquerda é o Medina, o da direita é o Vitor. Gente, primeiro eu quero falar que é um prazer enorme receber vocês aqui, tá? Gente que pensa no Guarani, né, o tempo todo, como eu, né? Gente louca como eu, que gosta muito do Guarani e está abrindo mão do seu tempo agora para viver Guarani. Eu estou percebendo só agora que eu esqueci de ligar o microfone de vocês, então eu vou enrolar um pouquinho aqui enquanto eu vou até aí, ligo o microfone. Se você puder, Vitor, tem um botãozinho cinza aqui, ó, embaixo da canopla, aperta e segura. Segura apertado. Uma hora ele vai ligar, viu? Acho até que já ligou. Também faça a mesma coisa, Medina. Aperta aí. Desculpa, gente. A gente ficou batendo um papo aqui, né? Eu vou medir aqui. Daqui a pouco vocês falam comigo. A hora que abrir aqui. Eu vou começar cumprimentando o Vitor primeiro. Primeiro é um prazer receber aqui. Tá? A gente já conversou outras vezes, né? Naquela época da proposta de voto para o sócio campeão do Guarani Futebol Clube e tal. Mas sempre remotamente, né? Então, como eu digo para todo mundo, essa aqui é a minha casa, né? A Rádio Planeta Guarani é a minha casa, literalmente. E aqui em casa eu só recebo quem eu gosto. Então, se vocês estão aqui, tenham certeza, é porque eu gosto de vocês, viu? Primeiro, seja bem-vindo. E vamos testar o microfone junto aí, vai, vamos ver. Não está saindo, eu vou ter que ligar mesmo. Pessoal, ó, ao vivo, tá? Ainda bem que eu não faço o programa de cueca. Agora sim, agora os microfones estão ligados. Vitor, vamos começar de novo então, né? Desculpem aí, programa ao vivo é isso, até o Faustão errava lá e tal, né? Ora, meu, quem sabe faz ao vivo. Eu repito, a minha casa, você é muito bem-vindo aqui, tá? E vamos junto falar do Guarani, um prazer enorme recebê-lo, viu? Perfeito, Ortiz. Boa noite, um prazer muito grande estar com você aqui hoje. Como você mencionou, né, a gente teve a oportunidade de conversar algumas vezes, mas de maneira remota. O presencial, ao vivo aqui no Tete a Tete, é bom ter esse contato, gosto, né? Legal. Eu gosto de olhar também. nos olhos. Exatamente. Né? A conversa, exato, né? a conversa é diferente. Então, eu estou muito animado de estar aqui hoje. Agradeço pelo convite, pela oportunidade. É sempre um prazer falar de Guarani, ainda mais em um lugar tão qualificado como o Planeta Guarani, que sempre foi referência para a gente. Eu já comentei algumas vezes com você, né? Eu lá de muito tempo atrás acompanhava o blog, enfim, a época do Orkut, era sempre Planeta Guarani. Vai entregar a idade. Vou entregar, então. Vou entregar. Mas sempre acompanhei como torcedor e estar aqui hoje falando ao vivo com você, podendo bater esse papo aqui
para a audiência qualificada do Planeta Guarani também é um prazer enorme. Então, espero que a gente possa bater um papo bem legal aqui, bem frutífero. Cara, sabe que eu acho engraçado uma coisa, né? A gente ouve emissoras de rádio tradicionais o tempo todo, então tem torcedor do Guarani e torcedor de outros times, né? Tem uma torcida pequena, chata em Campinas e tal, né? Que gosta de dar bedelho, né? Então, graças a Deus, a Rádio Planeta Guarani não tem. Né? Uma vez eu tive um aqui mandando no YouTube uma mensagem, eu falei, cara, para, velho. Você tem coragem de ficar essa hora ouvindo um cara falar do Guarani e querer mandar mensagem no programa ainda? Vai procurar o que fazer, né? Então quem está nos ouvindo é Bugrino. Bugrino para mim é tudo igual. Para mim não tem diferença, né? Não tem mais Bugrino ou menos Bugrino. Para mim, se é Bugrino. Não é, Medina? Agora eu vou apresentar o Medina também. O Medina é muito conhecido lá no clube, né? O Medina é o cara do salão lá, pô. O pessoal do salão adora o Medina lá. Pois é. Também seja bem-vindo também, viu, primeiro, tá? Acho que é a primeira vez que a gente tem, assim, esse contato mais próximo, né, e tal. Mas seja sempre bem-vindo também. É um prazer recebê-lo, viu? Agradeço muito pelo convite. Se puder aproximar só um pouco. Agradeço muito pelo convite, viu, Ortiz? É um prazer enorme estar aqui. Eu e o Vitor, eu acho que somos contemporâneos e quem é da nossa idade sabe o quanto foi importante ir para a torcida bugrina, o Planeta Guarani. A gente estava recordando, a gente se encontrou lá em 2009. Deixa eu bater um papinho aqui antes de entrar no... Guarani com aquelas chances remotas, 10 mil combinações, a gente lá em Bragança. Nossa. E eu lembro que eu te abordei e falei, pô, Ortiz, gosto muito do seu trabalho. Se eu não me engano, teve uma reportagem do Lance à época falando que o Planeta Guarani era um dos sites mais acessados à época. Eu lembro que eu te abordei por algum motivo específico que mostrava um pouco da representatividade que o Planeta tinha naquela época, porque hoje é muito... até existem mais meios de comunicação, não só do Guarani, como de todos. Hoje ninguém usa site mais, né? Hoje o pessoal gosta da rede social, né? E tal, mas antigamente, cara, o Planeta Guarani realmente era um meio de comunicação muito importante para a gente. Aquela coisa de colocar a página inicial do navegador, né? O cara já abriu o navegador com o site aberto. E foi legal mesmo, em uma época assim, pré-rede social, né? Você está falando 2009. Então, rede social, se existia, engatinhava, né? Era o Orkut ali, né? E tal. Engatinhávamos, né, em rede social. O Planeta Guarani chegou a estar entre os 80 maiores sites do mundo. Os 80 maiores sites do mundo no ranking Alexa, né, que era o único ranking de sites mundiais, né, e tal. Nós chegamos a estar entre os 80 maiores. Nós tínhamos ali, em média, 5 milhões de page views por mês. Só para se ter uma ideia, né? É que hoje a comunicação se esvairiu, né? A comunicação hoje é uma comunicação de 3 linhas, né? Se você faz mais do que 3 linhas, ninguém lê, né? Então eu até abandonei. O site existe como referência, de vez em quando eu escrevo lá, mas nem se compara, não tem 1% dessa audiência mais, desses acessos mais e tal. Mas a gente era meio louco mesmo naquela época, né? A gente era completamente maluco, cara. E assim, falar do Guarani, nós tínhamos o plantão do Bugre, né? Antes do Planeta. Sim. Até. Antes do Planeta eu fiz o Bugrinet, né? Nós tínhamos o plantão do Bugre, que era do Pezão e mais uma galerinha boa também. Antes teve o Bugre Show, né? Que era do Tássio e do Shima, Tadeu Shimamoto. O Shima depois foi assessor de imprensa do Guarani, né? Na gestão Leonel lá em 2006, 2007, por aí. Tadeu Shimamoto, gente boa pra caramba o Shima, faz tempo que eu não vejo também. A comunicação do clube naquela época era feita pelos torcedores, basicamente, né? Não é isso que é hoje. E o pessoal gostava de ler, que é uma coisa que o ser humano perdeu a vontade. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas o ser humano perdeu a capacidade da leitura, né, o Vitor? Pouca gente lê, né? Hoje em dia é cada vez mais difícil, né, Ortiz? A gente vê que o Twitter já tem uma limitação de caracteres, acho que justamente para o pessoal não exagerar. O Twitter, para mim, é o concurso da rede social, né, cara? Tipo, só escreve isso, não vai mais que isso. Exatamente. Né? Hoje em dia, o pessoal cada vez mais preguiçoso, né? Até acho que próprio da geração também, né? São vídeos rápidos. Sim. Às vezes eu vejo que tem muitos primos, né? Família grande, então tenho primos mais jovens que eles não têm paciência ali de ver 20 segundos de vídeo, ele já está trocando. Então, para ler, imagina para ler um texto elaborado, né? Então, infelizmente, a comunicação mudou muito nesse sentido mesmo, e hoje em dia é mais o visual mesmo, talvez os podcasts, assim, né? Ainda rendem bem, mas o texto escrito é cada dia mais raro. E faz falta, viu? Pois é. Hoje, só deixar um aviso aqui pro pessoal. Pessoal, assim, se vocês quiserem, depois que a gente terminar a entrevista e tal, a gente fala um pouquinho da bola, mas acho que hoje não vai dar nem tempo, tá?
Então, assim, eu estou vendo aqui no chat já que tem gente perguntando se temos goleiros, se temos isso, se temos aquilo. A gente vai deixar a bola hoje para depois. Até porque ainda falta mais de um mês para o Guarani voltar a jogar e falta menos de uma semana para o processo eleitoral, né, Medina? Eu acho que o assunto mais relevante nesse momento no Guarani é o processo eleitoral, não é não? Pelo menos é o que eu penso. Acho que está acima até da especulação do nome do goleiro, do 10, do 9 e tal, porque de repente a gente tem até uma mudança de rumo aí, né, no comando do Guarani, né? Essa é a primeira eleição que ocorre a unificação de todas as chapas, né? Existe também a primeira eleição sob o novo estatuto. Então, existiram mudanças interessantes no novo estatuto que a gente pode abordar aqui. Então, nós estamos concorrendo ao Conselho Deliberativo e Fiscal, e eu acho que isso é importante a gente deixar claro, né? Você não tem a menor pretensão de concorrer ao Conselho de Administração nesse momento, né? Nós até no início, né, da nossa jornada, o Pro Guarani é um grupo que existe há pouco mais de um mês, quase 2 meses. O nosso intuito inicial era realmente a gente buscar pessoas qualificadas. Dentro do quadro associativo a gente sabe que isso não é fácil, né? Mas a gente abordou uma série de empresários, pessoas com know-how, né, em suas respectivas áreas, porque nós queríamos realmente lançar uma via que fosse uma terceira via, né? Que não fosse nem a situação e nem a oposição. Entendo. Que a gente já sabe que já concorre já há algum tempo, já, né? Então a gente conversou com bastante gente dentre esses empresários. Infelizmente o timing não foi muito favorável, né? A gente sabe que fazer uma campanha faltando pouco menos de 2 meses aí não é o tempo adequado para você formatar um projeto para conselho de administração. Ninguém começa um projeto da noite para o dia, né? Exato. Mas a gente entendia que seria interessante ter uma alternativa, né? Acabamos focando realmente no Conselho Deliberativo e Fiscal, porque entendemos que tanto o Deliberativo quanto o Fiscal vão ser protagonistas desse próximo triênio, né? O Vitor, ele, como advogado de formação, ele se aprofundou realmente no estatuto. A gente entendeu que o Conselho Deliberativo vai ter uma função muito importante, não só fiscalizando, mas também atuando em conjunto com a gestão, podendo, inclusive... Eu chamei de superconselho, né? O novo Conselho Deliberativo, pelo novo Estatuto Social do Guarani, ganhou superpoderes, né? E tem poderes muito maiores do que o que tinha até então, né, Medina? Exato. Eu cheguei a participar já do Conselho Deliberativo do Guarani e a gente sentia a falta de um poder... de algum poder, né? Porque só delibera. E, na verdade, a gente cobrava muito a atuação do Conselho de Administração, mas... sem poder fazer nada, né? Exatamente. Sem nenhum meio punitivo, né? Sem poder fazer nada, né? Exatamente. A gente cobrava, pressionava, mas se eles não fizessem, a gente não tinha muito... Não fez, o que eu posso fazer? Eu posso, no máximo, pedir uma abertura de Assembleia Geral para que se analise, né? E aí, para isso, tem que ter fundamento. Né? Exato. Então, se a gente não tivesse informações graves que pudessem resultar num impeachment ou algo do tipo, a gente ficava realmente engessado. A gente acreditava que essa atuação do Conselho realmente era uma atuação limitada. Né? Prazer. Estou lá pro forma, né? Exato. A gente sabe que era uma atuação muito mais política, muitas vezes. Você sabe, né? Que eu nunca fui conselheiro deliberativo, mas eu participei de várias reuniões do Conselho Deliberativo. Né? Uma das coisas que mais me incomodava, tanto em reunião de Conselho Deliberativo quanto em Assembleia Geral do Guarani, era o senta-levanta, né? Um ficava lá na frente, né? O líder do grupo tal ficava lá na frente, se ele levantasse, os outros levantavam. Se ele ficasse sentado, os outros ficavam sentados, né? Isso me incomodava muito, rapaz. Na verdade, assim, a maioria das votações acabavam sendo políticas e não técnicas, né? Como a aprovação de contas, por exemplo. Exatamente. A própria aprovação de contas eu acho que é um tema importante. Então, a aprovação de contas, se você recusa as contas, o Conselho de Administração fica inelegível. Então, muitas vezes, e daí a gente vai discutir muito o Guarani aqui, né? As pessoas não votavam se as contas estavam bem apresentadas. Votavam pela política. Exatamente. E a gente, o próprio nome do nosso grupo diz, a gente pensa muito pró-Guarani, né? Eu acho que a nossa avaliação, a gente conseguiu, nesse nosso caminho curto, mas a gente já conseguiu reunir um grupo muito qualificado, bugrinos realmente com uma capacidade de colaborar bastante, seja no Conselho Fiscal, seja no Deliberativo.
E a nossa votação nunca vai ser nessa questão política, né? Sempre embasada. Sempre embasada, porque a gente acredita que esse é o Sabe caminho que eu do Guarani, cobro, hein? né? Não, e Sabe pode que eu cobrar. cobro. Na verdade, a gente tem uma sintonia muito grande como grupo. E é legal isso, né? Como dentro de um contexto, né, até para o torcedor comum entender, né, a gente está falando de um contexto de 750 associados aptos Sim. a participarem do Colégio Eleitoral do Guarani, né? Então a gente está falando de um quadro muito reduzido. Muito. Você reunir pessoas qualificadas nesse grupo. Pega 750 aptos, você bota aí 40%, 50% no máximo que vão ter algum interesse, né, em votar ou participar politicamente das decisões do clube. Você está trazendo para 375, 400 pessoas, exagerando, né? Exato, exato. E muitas vezes as pessoas têm interesse, mas não têm o perfil, né? Uma mudança também importante do Conselho Deliberativo, que eu achei que foi uma boa mudança. Antigamente, o Guarani tinha 80 conselheiros, né? Dentro de um quadro de 750 associados, a gente estava falando de 10% do quadro associativo, né? 10%. Esse ano a gente reduziu para 50%. 60%. Na verdade, são 50 ativos, 10 são reservas, 10 são suplentes. Pô, nem eu tinha me atentado a isso. Você tem que escrever 60, mas 50 apenas... são titulares e o restante é suplente. Exatamente. O quadro final vai acabar chegando perto dos 60, porque ainda tem os 5 sócios torcedores 5, que ingressam, mais os vitalícios, né? Então... vai chegar perto de 60. E esse ano aumentem mais 2 vitalícios, né? O Marcelo Dias vira vitalício, porque cumpriu o mandato completo como presidente do Conselho Deliberativo, e o Fábio Araújo. Exato. No que eu chamo aqui de Lei Fábio Araújo, né? eu peguei a primeira redação, né, e tal, eu falei, pô, peraí, isso aqui é a Lei Fábio Araújo, né? O presidente do Conselho Fiscal tem direito a ser sócio, a ser conselheiro vitalício, desde que o Conselho Deliberativo aprove. Eu falei, não, está errado, né? Se um tem direito, todos os outros têm direito. Ou você dá o direito a todos os presidentes do Conselho Fiscal, ou você não dá o direito a nenhum. Eu não sei se por minha intermediação, né, se foi por conta do meu comentário ou não, mas isso mudou na redação final. Estabeleceu-se que o presidente do Conselho Fiscal também, que cumpra o seu mandato completo, não tenha processos gravosos e tudo mais, adquire o título de conselheiro vitalício, né? Exatamente. Então nós vamos ter mais um a partir de agora. Então agora, nesse ano não, né? O Rômulo Amaro não entra como conselheiro vitalício, porque não cumpriu o mandato completo, ele cumpriu o mandato tampão, né? do André Marconato. Nós vamos ter o Marcelo Dias e o Fábio Araújo ingressando. Nós já temos hoje... o Marcelo Galli e o Ricardo Moisés. Acho que são os únicos, né? Porque o Edinho perdeu, o Edinho que é da nossa equipe perdeu, né? Sim. Aliás, tem uma contestação. É que ele nunca quis contestar, mas dava para contestar porque o Estatuto Antigo não falava no descumprimento do comparecimento a reuniões. Mas o Edinho falou, não quero brigar, não quero nada, se me tiraram e tal, né? Vai chegar perto dos 60, né? É um número interessante dentro da representatividade do quadro social atual do Guarani, né? Agora, sua formação é do direito? Sim, formado em Direito na PUC Campinas aqui. Ô, colega, filho da PUC também? Exato, filho da PUC também, exato. No meu ano, a nossa camiseta era assim, se o seu namorado não faz direito, nas costas eu faço. A gente ouviu bastante essa frase lá também. Era nossa. Era de vocês? 93, né? Qual que é a turma? 93. Caramba, 93. A minha, faz tempo, faz um tempo. Eu me formei... Há mais de 30 anos, pô. Eu me formei em 2014, então um pouco mais recente. 11 anos depois. Exato, 11 anos. Isso, nem chego perto. Mas falando em termo jurídico, até vocês passaram por um probleminha agora, né? Podemos dizer um problema jurídico, porque tudo que diz direito à burocracia está ligado à área do direito, né? Que foi o processo de homologação da chapa, né, Vitor? Queria que você comentasse um pouquinho das dificuldades que vocês sentiram aí. Claro. Até porque tudo é aprendizado. É a primeira vez que vocês estão montando uma chapa dessa. Você participou de outras chapas, mas o Vitor é a primeira vez, até onde me consta. Sim. E como chapa é a primeira vez que vocês estão se organizando. Queria que você comentasse um pouquinho, até para o torcedor entender o quanto é difícil participar desse processo eleitoral do Guarani, né? Exato. Acho que vale a pena comentar assim, Ortiz. A gente, como você disse, é a primeira vez ali de muitos como, de fato, uma liderança de chapa, então de ter que ir atrás dos requisitos estatutários, né? O torcedor talvez não conheça tão a fundo o processo eleitoral. Eu confesso que eu também não conhecia antes de me associar, que é recente também.
E, de fato, é bastante complexo, assim, até pela escassez de associados, como vocês têm mencionado. Material humano. Né? De material humano, exato. O quadro associativo hoje é bem enxuto. E para você concorrer ao Conselho Deliberativo e Fiscal, você precisa de 60 candidatos. Né? No caso, são candidatos porque você coloca numa ordem ali. Sim. E como a eleição é proporcional, cada grupo Você político... vai ter conselheiro. Exatamente. Mas- Cada grupo político vai ter um número de conselheiros ali que É em proporcionalidade correspondente à aos votação votos. que receber. Exato, perfeito. Então, você faz uma lista ali, numa ordem, só que você precisa ter 60 candidatos ao Conselho Deliberativo. E existem requisitos, né, para a pessoa ser candidato. Um deles é que tenha 2 anos de associado. Então, não basta apenas ser sócio. Agora, né? Porque a partir da próxima acho que são 3. Né? Não. Mantiveram Não, dois. mantiveram Para o dois? Conselho Deliberativo e Fiscal mantiveram 2. Tá, que bom. O Conselho de Administração são 3 agora. Tá. Mudou, né? O anterior não previa isso. O atual prevê que são 3 anos para o Conselho de Administração. Não vai fazer tanta diferença para o sócio atual, até porque tem o artigo de manutenção dos direitos adquiridos, né, na cláusula transitória ali ao final do novo estatuto. Quem tinha direito a concorrer nesse pleito teve o direito respeitado, né? Quem tinha 2 anos pôde concorrer nesse pleito, ainda que embasado já no novo estatuto por causa da transição estatutária. Né? O direito adquirido foi respeitado. E não é fácil você buscar 60 pessoas com ideias alinhadas. Exato. Né? Porque eu acho que é importante isso, ideias alinhadas, né? Exato. Formar-se um grupo coeso de pessoas que pensem parecidas. Né, Vitor? Exatamente. Como o Medina falou, nosso grupo é recente, então a gente começou as primeiras reuniões faz aproximadamente 2 meses. Para vocês terem ideia, a primeira reunião a gente tinha 9 pessoas ali. A gente, Como é que nós vamos tirar uma chapa disso, né? A gente, como muitos grupos nasceram ali do WhatsApp, a gente não tinha pretensão de formar um grupo político, mas era aquele momento ali da Série C, né? Enfim, essa fase final, todo mundo ficou bastante revoltado com a situação, né? Triste, indignado. Então a gente decidiu, vamos se juntar e fazer alguma coisa de fato pró-Guarani, né? Em vez de concentrar essa raiva, Não adianta xingar. Exato, exatamente. A nossa ideia era essa. Falar, o que a gente pode fazer para ajudar, então, né? Se a gente xingar aqui como torcedor não tem adiantado muito, vamos se unir, pessoas que pensam parecido. Como o Medina disse, tem muitas pessoas qualificadas no nosso grupo, isso a gente se orgulha bastante. A gente conseguiu ali, entre os sócios, encontrar material humano de fato qualificado, muita gente boa nas suas respectivas áreas. E a gente começou a conversar ali, primeira reunião, como disse, 9 pessoas, a gente bateu um papo, o grupo do WhatsApp era um pouco maior já, né? Então a gente foi conversando com eles, foi vendo quem topava entrar, quem tinha interesse ali de alguma maneira ajudar, né? Somar nesse novo surgimento desse grupo político. E aos poucos a gente foi passo a passo. Só que o processo eleitoral já se avizinhava, né? Então a gente sabia que a gente precisava ter uma certa pressa também para conseguir cumprir esses requisitos. Começamos a conversar com bastante gente, enfim, articular. Trabalhamos bastante nesse último mês aí nessa questão da chapa. E você precisa buscar a ficha, a assinatura de 60 pessoas mesmo, né? Dessa vez eles inclusive autorizaram a assinatura digital, né? Que facilitou bastante também nesse processo. Mas foi de fato desafiador. E o estatuto, eu até comentei isso com alguns colegas, né? Estudando o novo estatuto, até para entender melhor o processo eleitoral, a gente percebeu que para você pedir a lista ali para a secretaria, a lista de sócios atualizadas. Você tem que estar homologado. Você tem que estar homologado, exato. Então, antes da homologação, você não tem essas informações de quem são sócios, telefone, número, e principalmente tempo de associação. Você tem acesso. Né? Então, às vezes você conversava com o sócio, ele nem sabia se já tinha 2 anos ou não. E tem uma outra confusão, até que é muito simples. Né? O Conselho Deliberativo do Guarani autorizou que sócios recuperassem os títulos. Mas para recuperar o título, ele não teria que comprar um novo título, mas teria que pagar um pedágio de 12 mensalidades. E esses 12 primeiros meses não contariam, né, para efeito de direito estatutário. Né? Então, muita gente vai, de repente, falar assim, olha, eu sou sócio desde 2023, então eu tenho 2 anos. Exato. E, na verdade, não, ele tem 1, porque o primeiro ano dele foi perdido nesse pedágio. Né? Então, existe uma dificuldade maior, né, para conseguir montar esse processo. Né? Exatamente, a gente teve problema com essa questão mesmo. Alguns sócios apontaram para a gente, está aqui no meu aplicativo oficial, informação do Guarani, eu sou desde 2023 sou associado, pode contar comigo. E daí a gente foi ver, tinha essa questão de fato de que o primeiro ano não contaria, Sim. Então eles acabaram sendo considerados inaptos ali para concorrer. A gente pôde... Ainda bem, né? Então, a gente Ainda bem que foi um erro sanável. Né? Exato, exatamente. Teve essa discussão, inclusive, mas
A comissão eleitoral, de maneira bastante acertada, ao nosso ver, entendeu que a gente poderia substituir esse candidato, a gente apresentou novas fichas, né? Então, Você sabe que o pessoal fala que eu só critico aqui, né? Então, assim, eu faço questão de elogiar o que tem que ser elogiado. sim, Eu tenho que elogiar o trabalho da comissão eleitoral. sim, Tá? A comissão eleitoral garantiu, se empenhou para que houvesse o processo eleitoral. exato. A gente, Imagino eu que estabelecendo até muitos debates internos, porque eu leio tudo, né? Eu vou aos detalhes, né? Então, eu fui ler o ato, né? O ato número 4, lá, o ato normativo 4 da comissão eleitoral, e eu li ele inteiro, e eu vi que as decisões não foram unânimes. exato, a gente notou Né? isso também. São todas decisões por maioria. Sim. Tá? Então, eu fui pontuando aqui, eu falei, poxa, peraí, a comissão eleitoral passou sábado, domingo, e foi publicar o ato na segunda. Então eu imagino a quantidade de debate que houve interno para que se chegasse a uma maioria. Né? E no final, eu acho que a comissão eleitoral conseguiu, de certa maneira, blindar o Guarani, inclusive, de uma judicialização do processo eleitoral. Concordamos. Que para mim era o que estava claramente constituído ali. Para mim, a judicialização do processo eleitoral, caso qualquer chapa não fosse homologada, ela estava para mim constatada já, porque havia embasamento para tal. Então eu tenho que elogiar o trabalho da comissão eleitoral. Pô, estavam lá o Marcelo Dias, advogado, Marcelo Galli, advogado, o André Luque, né, promotor. Não, O Luque não estava? É o André Fadel. Ah, é o Fadel, verdade, o Fadel. Eu confundi o Fadel com o Luque. Eu conheço essas pessoas, Sim. né, já de muito tempo. Acho que o Rodrigo Couto Tá também o Rodrigo tava, né? Couto e tá o Max também. Ah, o Max, verdade. São 5. Então nós temos lá 2 operadores de direito, que é o caso do Dias e do Galli, e acho que o trabalho deles foi fundamental para nortear até a tomada dessa maioria. Porque não basta você dizer assim, não, eu não quero que esse cara concorra. Eu estou lendo o estatuto aqui, eu estou vendo que no estatuto ele não pode concorrer. Não, mas peraí, você está vendo o artigo tal, mas tem lá um parágrafo único que traz um complemento. Né? E esse complemento, às vezes, embasa uma judicialização do processo, né, Medina? Então, eu quero dar os parabéns para a comissão eleitoral do Guarani. Viu? Sem dúvida, eu acho que o momento do Guarani é um momento que é muito importante essa paz, né? Você ter uma eleição correndo o risco de uma impugnação, de uma questão judicial, você traz uma insegurança muito grande, né? Sem dúvida. A gente já teve algumas situações de eleições do Guarani que a gente sabe que foram para a justiça. E isso no Teve final uma anulada, inclusive. Exatamente, a gente acaba. O maior punido é o Guarani, né? A nossa coletividade. O Guarani Então, correu ou um seja, risco gigantesco ali. O Guarani ficou sem um mandatário. O Exatamente. Guarani não tinha representante. O Orley, que era o presidente à época, teve que entrar com um pedido de liminar para que a representatividade dele fosse estendida até que o problema fosse sanado, porque não tinha ninguém para poder assinar cheque, contrato, nada nesse sentido, né? Olha o quanto você expõe um clube numa situação dessa, né? Exatamente. Então, assim, a gente como Pro Guarani, a gente entende que o momento atual é um momento que, obviamente, seguindo os pré-requisitos estatutários, né, que quanto mais grupos políticos no Guarani, melhor. Ganha o Guarani, né? Ganha o Guarani. Eu acho que é importante ter essa pluralidade no Conselho conselho, Deliberativo. porque eu acho que isso é importante. Pessoas que pensam de maneira divergente, eu acho que faz muito bem ao Guarani. Né? Você ter todo mundo pensando igual não é salutar. A gente teve como experiência, e não é uma crítica ao conselho, mas no último conselho a gente tinha uma maioria absurda, né, da situação. Formada, né? Porque a gente teve a impugnação, Não se não me tem engano, debate, da HSG. Sim. E alguns outros deixaram de ser sócios no Exatamente. decorrer do mandato, né? Então os debates eram limitados, né? Limitados e esvaziados, né? Nós tínhamos reunião com 20 pessoas, 30 pessoas, né? do Conselho Exatamente. Deliberativo. Então, Era para ser 80, né? Que fique claro. Então, acho que esse é um ponto muito importante, né? O fato da gente ter 4 chapas concorrendo ao Conselho, eu acho que mostra que o Guarani ainda há muita tem esperança, gente que se preocupa né? com ele, né? Exatamente. Eu acho que o Guarani ainda tem muita força, tem muita gente com vontade de colaborar com o Guarani, de trazer novas ideias ao Guarani. A gente vai discutir um pouco também sobre o negócio futebol. O negócio futebol é um negócio que está se atualizando, está mudando muito rapidamente. Então, se você tiver pessoas que pensam da mesma forma há muito tempo, um conselho que não se renova,
é um problema, né? Então, acho que a gente está trazendo uma proposta diferente, pessoas novas, com engajamento E maior. o legal é que agora o Conselho Deliberativo consegue estabelecer algum debate com o poder de tratar do tema, né, Medina? Isso é que é importante, porque não adianta nada você promover uma reunião do Conselho Deliberativo, tomar lá um parecer, né? Formamos um parecer do Conselho Deliberativo, encaminhamos esse parecer para o Conselho de Administração do Guarani. O Conselho de Administração pega, guarda na gaveta e pronto, acabou, né? Até sendo... o torcedor comum muitas vezes não entende o procedimento, né, os processos internos. Né? Então, O torcedor acha que o Conselho Deliberativo contrata o jogador. Exato. Então, vou dar um exemplo do que acontece hoje. Né? Então, o Guarani hoje, você tem 2 assembleias focadas no futebol. Sim. São assembleias do futebol, mas prestação de conta e planejamento. Exatamente. Então, vamos imaginar que o Farney apresente lá um planejamento para o Campeonato Paulista e para o Campeonato Brasileiro, que esse planejamento esteja totalmente errado. O Conselho vai ter força para falar o seguinte: a partir de agora, esse profissional não é adequado para cumprir a função dele. Sim. Da mesma forma, o superintendente executivo ele vai quando ele a apresentar proposta orçamentária. Proposta orçamentária ou que seja a prestação de contas, Sim. a gente pode falar o seguinte: olha, não tem condição de permanecer esse profissional. Não é a o gente profissional indicado para nada. Exato. Então, assim, o próprio profissional que ali está, ele vai ser mais cobrado. Sim. Vamos entrar numa outra discussão, né, que a gente está passando por uma questão de fair play financeiro, né? E isso vai trazer com que o Guarani tenha práticas contábeis específicas para o mercado de futebol. A gente vai precisar ter uma equalização de todos os balanços. Sim. Porque senão você não consegue entender. Você não pode ter déficit, você tem um comprometimento máximo de arrecadação versus folha do futebol, tem uma série de coisas que tem que ser cumpridas lá, né? Então vamos imaginar. E para nossa sorte não abrange a Série C, né? Mas eu tô doido para entrar no fair play financeiro lá no ano que vem, lá em 2027. E a gente teve uma outra sorte, viu, Ortiz? Porque assim, o fair play financeiro também discute a questão da recuperação judicial. Sim, e penaliza, inclusive, né? E penaliza. Só que o fato do Guarani ter feito né, ele não vai sofrer essas sanções. Não existe lei que retroaja, né? Porque acontece hoje, existe um exemplo prático, até para que o torcedor entenda. O Vasco, né, está em recuperação judicial, as dívidas são suspensas, ele passa a ter caixa para contratar jogador. Mas esquece das dívidas. Então, assim, é um artifício que daqui a pouco o Corinthians pode usar, Sim. né? Os times, existem Você vários bloqueia a clubes. penhora, né? Se não tem penhora, eu estou com o meu movimento todo liberado aqui, né? Exatamente. Então, assim, o Guarani até... O fato da recuperação judicial ter feito antes dessas regras do fair play pode também nos beneficiar futuramente. Que tá? bom. Mas voltando ao assunto, né, que nem você tem hoje, o Guarani tem um escritório contábil, se eu não me engano é a Prodacon, Sim, Prodacon. Que é um bom escritório, né? Eu acho que abrange todos os tipos de empresas. Mas a partir do ano que vem, a gente como conselho, a gente indica que tem um escritório especializado, né? Exatamente. Mais gabaritado para a área desportiva. Exatamente. Né? O negócio de futebol hoje exige especializações. E é diferente de uma empresa convencional. É muito diferente, Ortiz. É muito diferente. Assim, a gente tem que dar um salto de qualidade. Sem dúvida. Então, assim, a gente como conselho também pode pegar esses quesitos e falar o seguinte: olha, precisamos de um escritório especializado. Escritório que vai fazer uma boa avaliação do nosso ativo, porque daí existem métricas diferenciadas para jogadores da base, quanto que isso vale, né? A gente sabe que isso já é feito hoje, mas eu acho que existem especificidades que um escritório da área vai conseguir ajudar mais. Vai conseguir abranger, né? Vai ter know-how, né? Vai saber do que está falando, né? Não vai falar por imaginar. Não adianta querer comparar o Guarani com uma empresa privada qualquer. Não adianta. O Guarani, primeiro, hoje, o Guarani é uma entidade social sem fins lucrativos, uma entidade social de prática de futebol profissional sem fins lucrativos. Isso já muda completamente a confecção de um balanço, a preocupação do profissional contábil, né? Isso já muda. O Guarani não tem a obrigação de produzir lucro. É lógico, ele não deve fechar no prejuízo, né? Mas ele não tem a obrigação de fazer lucro, que é o que visa uma empresa do mercado formal, né? Inclusive, só para pontuar essa questão do lucro... Uma levantadinha no microfone para mim, que ele está baixando aí. Ó. Só puxar. Isso. Inclusive, até para falar sobre essa questão do lucro, tem um outro ponto que é a própria reforma tributária. Sim.
E a reforma tributária, pelo que a gente tem estudado, né, os clubes sem fins lucrativos, as associações, Vamos passar a pagar mais até. não é nem que ela a alíquota dela não vai aumentar a alíquota, só que ela não consegue recuperar os créditos Sim, tributários. Então o exatamente. saldo pagador vai ser maior. Fica maior. Não é a alíquota. Então, o Guarani, que já existe uma autorização preliminar para se tornar SAF, talvez seja viável acelerar esse processo. A SAF também teve um pequeno aumento, se eu não me engano, né? Porque Teve, hoje a SAF, se eu não me engano, nos 5 ou 6 primeiros anos é 5% e depois baixa para 4%, né? Se eu não me engano. Mas o fato dela conseguir recuperar os créditos, Sem que dúvida, daí é mais atraente. Que é mais E atraente. É, até mas para deixar atraente. claro, se tornar SAF não significa necessariamente vender os Vender a ativos da SAF. SAF. É sempre bom, a gente fala bastante isso, mas é bom repetir, porque tem Exemplo muita gente claro- que quando a gente exemplo fala... claro é o Novo Horizontino, né? O Exato. Novo Horizontino virou SAF dia 23 de dezembro de 2023. Faz tempo. Fortaleza e até também. hoje é a família de Biasi que administra, é o clube quem toca a sua própria então. SAF. Né? Cuiabá, SAF, Exato, então. Fortaleza, Essa é uma SAF. confusão que o torcedor, de um modo geral, tem muito. Né? Ele fala Sim. assim, não, vai chegar uma SAF, não, na verdade não vai chegar uma SAF. Né? O que é a SAF? É uma empresa criada pelo Guarani para fazer a gestão do seu futebol. Exato. E como sociedade anônima, o Guarani vai buscar um parceiro majoritário para fazer a gestão dessa empresa, mas não necessariamente. Ele pode simplesmente se transformar em SAF e continuar ele mesmo sendo o gestor. Exato. Até vender uma porção minoritária, né? Então, a gente Aliás, esse é o único ponto um dos pontos, perdão, do atual estatuto, né, do estatuto reformado do Guarani, que para mim traz algum problema nesse aspecto, porque existe uma condição ali no estabelecimento da SAF, né, na regularização do processo de transformação em SAF do Guarani. A redação diz o seguinte, eu não vou me lembrar dela exata agora, mas diz que nenhum ente eleito, né, nenhum ente ligado à entidade associativa, Guarani Futebol Clube, pode desempenhar qualquer cargo ou exercer funções dentro da SAF. Entende? Então, imagino o Guarani se transformando em SAF hoje, o seu próprio estatuto cria um impeditivo para o próprio Guarani. Esse é um detalhezinho que poderia ter sido sanado quando se debateu a reforma estatutária. Né? A partir do momento da aquisição do controle acionário, nenhum ente ligado à associação pode fazer parte. Mas até que haja essa negociação, mas não é o caminho, porque se nós estamos virando SAF é porque nós queremos profissionalizar. Tá bom, mas tem que ter um gestor. Sim, E como é de controle do clube, é natural que seja alguém ligado ao clube, né? Sim. Esse é o único senão que eu consigo encontrar nesse momento dessa proposta de transformação em SAF. Por falar em SAF, é um ponto que vai ser enfrentado pelo novo Conselho Deliberativo do Guarani Futebol Clube, né? Eu queria Como é que é a visão ressaltar, de vocês Ortiz, aí? até sobre esse tema, para não fugir, nos debates ali da reforma estatutária, foi um membro do nosso grupo, Fernando Secarelli, que propôs que para ser vendido... Fernando Secarelli. Gente boníssima. Fernando fez 2 programas comigo aqui na Rádio Planeta Guarani. Ah, é? Ele integrou a equipe por 2 programas, depois foi embora. Depois fugiu. Irmão do Marcinho, Márcio Secarelli, que é o meu bebum favorito. Bebum Grinos, né? Você lembra daquela bandeira do Brasil na Copa do Mundo da Rússia? Lembro sim. A bandeira é do Márcio. do Marcinho. Ele foi para a Rússia, foi para lá e tal, e aí aquela bandeira ficou lá ostentando o Guarani. Mas pode terminar, desculpa. Não, mas foi o Fernando que ali, durante a Assembleia, sugeriu que o quórum fosse qualificado para a venda dos ativos da SAF, ou seja, para um investidor comprar os ativos da SAF do Guarani, vai precisar da aprovação de 2/3. Não basta a maioria simples. Não basta a maioria simples. Acho que isso foi salutar justamente para garantir que seja uma proposta efetivamente boa, né? Que vai ter que arrastar aí a grande maioria dos associados, né? 66%. Então, a gente considera bastante importante essa intervenção E o importante dele. é o seguinte, não são 66% dos presentes. Ou são 66%? São dos presentes. Dos Presentes, presentes? Tá, então você vai ter que mobilizar 2/3 dos presentes favoráveis Exatamente. a E se decisão. eventualmente não for uma proposta boa, a gente pode tentar mobilizar apenas 1/3. Então isso facilita também barrar eventuais propostas que a gente repute que não sejam Uma assembleia das dessa melhores. acho que vai atrair a atenção de mais gente. isso. Né? Nós devemos ter aí uns 450 sócios aí envolvidos numa assembleia dessa, vai? Sim. Uns 450 sócios, né? 151 sócios barrariam. Exato. Então a gente tem que ter uma segurança que é uma proposta realmente muito boa, né, Sim. para a grande maioria dos sócios Sim. aderirem e votarem favoravelmente à venda dos ativos da SAF para um investidor. Então, pontuar essa questão, né, do Fernando, que foi muito bem ali no momento, que apontou essa questão para
mudar o estatuto e exigir esse quórum qualificado. Mas com relação à SAF no geral, o nosso grupo, a gente debateu a questão, obviamente, né, um assunto que está em voga aí, acho que todo bugrino tem pensado bastante, tem tido em grupos, inclusive do WhatsApp, a torcida, falando bastante sobre o assunto. O debate é gigantesco. O debate é gigantesco. Aqui exato. na rádio, o debate é gigantesco. Exato. Tem os apaixonados dos dois lados, né? Eu acho que a gente não se encontra em nenhuma dessas posições. A gente acredita que a SAF é, sim, um caminho viável, bom. A SAF é o futuro do futebol. Sim, exato. Isso não pode ser negado. Né? Em um determinado momento, quem tiver pretensões de se reorganizar no futebol brasileiro vai ter que se tornar SAF, com raríssimas exceções. Você consegue juntar aí um Flamengo, um Palmeiras, talvez mais 2 clubes aí no Brasil todo, que são exceções, são oásis no meio desse deserto, mas porque passaram fome lá atrás também, né? Sim. Palmeiras passou fome com Paulo Nobre. Paulo Nobre chega, aporta dinheiro dele lá, porque o Palmeiras estava numa situação horrorosa. O Flamengo passou fome com o Eduardo Bandeira de Mello. Né? Eu tinha alguma convivência com o Eduardo quando eu era diretor-geral do Guarani em 2013, né? O Bandeira de Mello. Um cara apaixonado pelo Guarani, por incrível que pareça. Vocês podem não acreditar. Apaixonado pelo Guarani. Conversava com ele. A primeira vez que eu conversei com ele, ele falava assim: eu morei em Campinas em 85 e 86. Eu estava no Brinco de Ouro torcendo para o Guarani naquela final do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. Eu amo o Guarani e tal. O cara, né, apaixonado mesmo, né, pelo Guarani naquela época e tal. Lógico, flamenguista, né, fanático e tal. Mas é um cara que plantou, né, a semente para que esses clubes escolhessem hoje. O Guarani talvez seja um dos poucos times que prefere passar fome do que se reorganizar, né? Porque o Guarani há mais de 30 anos passa fome, desportivamente falando, né, Vitor? Pois é. E acho que é importante a gente se reorganizar nesse processo até para valorizar nosso ativo, né? Se for para virar uma SAF, que a gente consiga fazer isso em bons termos, que chegue de fato um investidor de porte, que tem um contrato muito bem feito, muito bem elaborado. Ali, que com mude garantias, a nossa realidade. Exato, né? Que mude a nossa realidade. O que não dá para a gente virar uma SAF aí de qualquer jeito. Para sair da Série C. Exato, daí não vai resolver. E é a bala de prata, né? O pessoal tem falado. É uma vez só que você vai poder escolher. O investimento para sair da Série C é um, o investimento para sair da Série B é outro. Exato. E o investimento para se manter na Série A é outro, mais outro, mais outro, mais outro. Exatamente, ainda mais nesse contexto atual do futebol, que os investimentos são cada dia maiores, Sim. tem a questão das bets que estão injetando muito dinheiro, a própria questão da SAF, como você falou, muitos clubes vão virar SAF ainda, então a gente tem que saber escolher muito bem, a gente preza muito por isso, né? Então, é uma chance única, né? Exato, uma chance Você é única. sócio do Guarani há quantos anos, Medina? Desde 2017. 2017, então você está com 8 anos de quadro social, né? Quando eu fui diretor-geral do Guarani, lá em 2013, 2014, depois eu viro superintendente, depois eu conto por que eu virei superintendente, vocês vão entender um pouquinho já dessa tramitação burocrática de um estatuto para o outro, né? Quando eu viro, né, diretor-geral do Guarani, as pessoas diziam assim: o Guarani só vai se reerguer se vender o seu patrimônio. Toda a Assembleia tinha um grupo político do Guarani que dizia assim: a única solução para o Guarani é vender o seu patrimônio. Seja primeiro o grupo do Leonel Martins de Oliveira, que começou com essa história em 2007, né? Depois o grupo que o sucedeu, né? E tal, o Álvaro, e eu trabalhei na gestão do Álvaro, né? Eu fui diretor-geral na gestão do Álvaro. O Álvaro claramente investiu no projeto imobiliário, conseguiu uma aprovação na prefeitura, mas não conseguiu negociar. Entregou 3 propostas na mão do Conselho Deliberativo, aliás, na Assembleia Geral de Sócios, e o presidente da Assembleia Geral não permitiu que nenhuma das propostas fosse votada. Ali se mudou muito do destino do Guarani. Não sei se felizmente ou se infelizmente. Tá? E as pessoas diziam assim: o Guarani só vai se reerguer se negociar o seu patrimônio. E eu dizia sempre o seguinte: gente, o Guarani, se não se reorganizar, ele vai vender o seu patrimônio e num prazo menor de 10 anos ele vai dever mais do que deve hoje. Faz 10 anos que o Guarani vendeu o patrimônio, a dívida hoje é exatamente a mesma. É lógico, tem correção e tal, os valores hoje seriam astronomicamente maiores, corrigidos, mas hoje, numericamente, os valores são muito similares. Se apresentava na época uma dívida em torno de 300 milhões e hoje a dívida do Guarani é em torno de 300 e poucos milhões de reais. Então, nós negociamos o patrimônio e não foi suficiente. Agora a SAF tem que ser. A SAF não é bala de ouro, bala de prata. A SAF é a única solução para o Guarani, né? Imagino eu que a SAF tenha que ser algo que vá mudar o futuro do clube. Não tirar o clube da Série C,
Né? Para isso pouco, você pode buscar uma parceria. Exato, é muito pouco exigir só Né? isso de uma SAF. Uma né? parceria com o investidor, uma parceria com um empresário que traga atletas determinados, você monta um time de aluguel, você sai da Série C do Campeonato Brasileiro. Né? Agora, a SAF não. A SAF, para mim, é o plus. É o que vai recolocar o Guarani no caminho da Série A do Brasileiro, é o que vai recolocar o Guarani no caminho das competições internacionais, de uma Libertadores, de uma Sul-Americana. É preciso estar lá para pleitear, né, Vitor? É isso que eu acho que é legal a gente tentar passar para o torcedor de um modo geral, né? Exato, é isso mesmo, Ortiz. A nossa cobrança é justamente essa, que venha uma SAF de fato de grande porte, que a gente consiga mudar de nível, mudar de patamar, simplesmente para sair da Série C é muito pouco, né? A gente não quer isso para o Guarani. A gente quer muito mais, né? A gente, torcedor do Guarani, é exigente mesmo, né? O pessoal brinca, pô, a torcida é chata, não sei o quê, mas tem que ser chata. Tem que ser chata. Quem já viu o ótimo não aceita Exato, o bom, né? Exato, exatamente. Eu brinco, vou com meu pai no estádio, ele é mais velho, Ele né? fica revoltado. Ele fica revoltado, ele fala, pô, como o cara erra um passe desse? Daí ele começa, né? Não acredito que eu vim aqui ver isso. Era Flamarion, era Lô, ele fala um monte de jogador craque. Quantos anos tem seu pai? Tem 61. Bom, ele é 7 anos mais velho que eu, então nós vimos a mesma geração. Né? Exatamente. E cada vez ele sai desanimado de lá e contando as histórias do passado. Então, acho que para a gente, de fato, constituir uma SAF que tem que ser para mudar de patamar e voltar a galgar, como você disse, Série A, competições internacionais. A gente acredita que isso tem que ser um processo muito bem discutido e detalhado, Sim. inclusive com a coletividade bugrina. Né? Sim. Uma das minhas... O envolvimento de todos. Exato. A questão do sócio campeão, que a gente apresentou lá e defendeu com unhas e dentes, passava muito por isso também. Eu gostaria muito... Como eu gostaria de redebater esse tema. Então, eu gostaria muito que o sócio campeão participasse da discussão da SAF. Sem dúvida. Porque esses são os bugrinos, de verdade. Sabe que quem é sócio campeão é bugrino, amo o Guarani. Na verdade, o último interesse, né, de um sócio torcedor, um sócio campeão, né, no sim, estatuto é tratado como sócio torcedor, né? O único interesse do sócio torcedor é o futebol. Exato. E talvez a última decisão que esse sócio possa tomar em relação ao futebol do Guarani seja essa, né? Porque a partir do momento em que se transformar em SAF e negociar o controle da SAF, mas tem a representatividade, nós vamos ter no mínimo 10%, não sabemos qual é o percentual, mas é um percentual minoritário. O poder de decisão compete ao investidor, né? Ao comprador, né? Então, seria interessante que o sócio campeão ou sócio torcedor participasse desse debate nesse momento. Né? Uma pena. Eu gostaria muito de ver esse tema rediscutido no próprio Guarani, mas agora já integra até a redação do novo estatuto, daria... Teria que ser através de uma reforma estatutária, né? Mas eu gostaria também de ver em algum momento esse tema rediscutido. Né? A gente sabe que a discussão foi muito recente, né? Então existem outras pautas aí que a gente vai ter que tratar com urgência no início dos próximos... temos tanta coisa então, mas eu gostaria de ver isso rediscutido e ampliada a participação do sócio democraticamente, né? Que nós possamos trazer esse povo que já integra o quadro atual do sócio campeão, do sócio torcedor do Guarani. Esse pessoal tem que ter o direito de participar, né? Concordo plenamente. Sobre SAF, Ortiz, assim, eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho no tempo, né? Tem até no canal no YouTube do Guarani tem essa... Eu até por participar do pleito, né, eu fui lá assistir novamente a assembleia onde a gente fez a contratação da Ernst Young e da Win The Game. Da IA e da Win The Game. Exatamente. E essa assembleia já se passaram 3 anos. Sim, eu me lembro da entrevista coletiva de apresentação deles, eu estive lá. Então, assim... Parece ser um assunto recente, né? Mas não, o Guarani, em tese, já está se preparando há 3 anos. Sim. Eu acho que é importante passar para o torcedor bugrino que hoje uma SAF ela tem uma análise normalmente em 3 caixinhas que eu brinco nas nossas reuniões, né? Então o Guarani ele se organizou para a caixinha dívidas e nesse sentido o investidor hoje tem uma segurança jurídica interessante para o Guarani. Sim. Com relação a dívidas. Normalmente o investidor tem um certo receio de alguns esqueletos guardados nos clubes associativos. O Guarani, né? Com a recuperação judicial e o parcelamento tributário que é iminente, está para acontecer. Exatamente. Então, o Guarani, em termos de dívidas, ele existe uma segurança jurídica muito interessante. A outra questão é patrimonial. Sim. A questão patrimonial. Qual é o patrimônio do Guarani? Exatamente. Hoje? O desafio do Guarani hoje passa pelas 2 outras caixinhas. E isso interfere, inclusive, no valuation, né? No valor da negociação. Exato. Então, a gente tem um problema com relação à questão do patrimônio. E a gente, como grupo, entende que a questão do futebol, você não precisa de um investimento tão grande para ter uma valorização maior.
a gente indo para a Série B, por exemplo, nossa receita cresce de uma maneira muito grande, né? Sem dúvida. Então, o fato de estar na Série C, obviamente, é péssimo para o Guarani. A gente queria estar em outro patamar, mas, ao mesmo tempo, ele exige menos investimento para você dar um salto mais de cômodo, qualidade. né? Exatamente. Para que você busque, talvez, um investidor mais atrativo, né? Não vale a pena você passar um pouco mais de sacrifício em 2026 para em 2027 você estar num patamar mais elevado e aí sim poder dar uma atacada mais certeira, né, Medina? Eu acho que o mais interessante, assim, é a gente, como coletividade, o Bugrino em si, entender o que ele quer da SAF. Né? Na verdade, a gente não teve muito esse debate. Sim. A gente abriu, a gente delegou para a Ernst Young fazer as avaliações. Quero sair da Série C. Mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe o que a gente quer, porque, no final das contas, você está escolhendo um sócio. Sim. Né? E você não sabe que tipo de sócio você quer. Você não sabe qual é a pretensão desse sócio, inclusive, né? Porque uma das possibilidades é você comprar um sócio transitório. Exatamente. Que é aquele cara que vem, investe, recupera Exato, o clube, dá lá, tira o Guarani da Série C, põe na Série B, aumenta o valuation e vende. Como o Ronaldo fez no Cruzeiro, né? Exato, Por exemplo. Exato. É algo que a gente comenta também muito, porque o Guarani, ele sempre foi muito vanguardista, né, Sim. em toda a sua história, né, e talvez seja o momento da gente buscar ideias inovadoras. Sem né? dúvida. A gente, no final das contas, a gente não consegue muito, nesses últimos anos, né, você falou sobre a questão patrimonial do Guarani, e a gente não consegue atacar os nossos reais problemas. Né? Então, hoje o que eu mais escuto é, o Guarani não tem um CT. Tá. Mas por que é que o Guarani não tem um CT? Não, e por que a gente não consegue fazer nada para ter um CT? Então. Porque a gente está esperando o Roberto entregar. Cara, mas assim... Até foi tema de debate aqui recentemente, né? Um debate muito interno nosso, mas também debate com as poucas pessoas do Guarani que falam conosco. Né? Nós tivemos aqui o Gustavo Rosolém e o Neto Nazário falando da base e tal, e aí no meio da conversa... eu estava ouvindo, eu sou muito detalhista para entrevistas, tá? Eu me lembro de detalhes de entrevistas concedidas há 10, 15 anos, detalhes de falas mesmo, tá? E eu não posso me esquecer que o presidente Rômulo Amaro esteve concedendo uma entrevista há pouco tempo e foi questionado sobre a questão do Euroamérica, lá em Barão Geraldo, e ele disse assim, não vejo por que eu investir num negócio que é alugado. Só que, peraí, quando esse contrato foi assinado, eu estava no Guarani trabalhando no departamento de comunicação, então eu conheço o contrato. Né? O contrato é assinado, sim, é um aluguel por 10 anos com opção de compra no final e todo o valor pago pelo Guarani a título de locação e qualquer benfeitoria feita pelo Guarani no local é abatida do valor venal. Então eu acho que nós ficamos esperando o CT da Magnum e, por exemplo, nos esquecemos que nós podíamos melhorar o Euroamérica investindo, talvez não muitos recursos, mas investindo alguns recursos. E quando eu falo sobre a gente debater um projeto do Guarani um pouco mais extenso, acho que passa muito por isso. Né? O Euroamérica é um local que o acesso não é dos mais fáceis, mas é um bom local. O aluguel de lá é Tira um aluguel, o empresário. Não, né? Um aluguel baixo, relativamente 10 mil reais baixo. por mês, pô. Só que, na verdade, você consegue... eu acompanhei a sua entrevista com o Farney e você percebe que a gente precisa pensar o futebol de uma outra maneira. Sim. O Farney, na entrevista para você, ele falou, olha, eu gostaria que a base estivesse alojada lá. A base. A base estivesse alojada lá. Mas tem que levar tudo para lá. Legal, construa-se então alojamentos, estrutura administrativa, toda a necessidade. Então né? você percebe que o Farney, que está aqui há, 3 meses, 4 meses... Já entendeu que esse processo não funciona. E a gente está reformando hoje o alojamento da base no Brinco de Ouro. Um investimento questionado por nós aqui também. Né? Quando o Guarani anunciou, estamos reformando o alojamento, eu disse, mas esse não é o modelo. Tá, legal, ótimo. Você vai melhorar a acomodação. Nós acabamos de inaugurar uma academia top para a base dentro do Guarani. Sim. Todos esses recursos já podiam ter sido movidos, Medina, para uma reforma num local definitivo do Guarani. Né? O Guarani, acho que quando o Guarani fecha o contrato com opção de compra lá do Euroamérica, acho que a primeira decisão que o Guarani teria que ter tomado é a seguinte: eu pretendo comprar? Se eu pretendo comprar, eu preciso melhorar. Se eu não pretendo comprar, do jeito que está, me serve. E aí é injusto, você bota um moleque de 15 anos num ônibus, vai
transportar esse moleque, aí você pega um engarrafamento, você vai levar 1 hora e pouco para chegar lá. Quando o moleque chega lá, ele está exausto. Agora, se você tem alojamento, departamento médico, refeitório, toda a estrutura, inclusive educacional para o menino, cara, o menino está no céu, ele está no paraíso, ele pode focar apenas em jogar futebol. Né? E não só isso, Ortiz, eu acho assim, o próprio fato da base. E quando eu falo a base, a gente escuta algumas entrevistas de coordenadores de outras equipes, né? A gente sabe que Nossa, uma visão completamente diferente. Não, e hoje a gente sabe que o sub-20 treina muito próximo do profissional, Sim. né? Porque são praticamente complementos, mas ao mesmo tempo que o sub-17, o sub-15, eles estão Tem mais espaços blindados, próprios, né? Eles sim. têm espaços próprios. E o ambiente do Brinco de Ouro não é um ambiente, talvez, interessante para você ter a base ali. O menino né? atravessa a rua para treinar no CT, pô. E não Sim. só isso, é um ambiente político, um ambiente que carrega ali alguma coisa do Quer profissional. ver? Né? Isso por experiência própria, tá? É muito comum você chegar em fim de tarde, quando está acabando o treinamento no CT do Guarani, você passa lá na porta, você vai encontrar empresário conversando com o atleta ali na porta, ele desce do seu carro, vai lá, entrega a chuteira para o atleta, entrega isso, entrega aquilo, bota o moleque no carro, às vezes leva para comer alguma coisa e piriri para lá. Não é o correto. Sim. Não é, né? Não é assim. Sim, e não é uma e assim, até para deixar claro, né, não é uma crítica ao Não, ao gestor. A base do Guarani, e a gente falou isso em nossas reuniões, se existe algo que vem dando É a certo base. no Guarani, é a base, né? Falei isso pro Rosolém aqui. Exatamente. Ali você consegue enxergar um projeto. Você Sim. pode contestar algumas detalhe ou tomadas de outro. decisões, mas assim, o Guarani hoje ele tem tido resultado esportivo. Ele consegue hoje... Aumentou o seu faturamento. Ele aumenta seu faturamento, ele tem uma poupança futura interessante, Sim. porque ele fez negócios com grandes Vai clubes, preservando mantendo um participação. percentual interessante. Então, assim, a gente consegue enxergar um trabalho de captação legal, porque a gente trouxe o João Marcelo do Tanabi em 2024. O último que veio do Tanabi tinha sido o Edilson, né? Exato. Então, assim, a gente consegue enxergar na base um trabalho que a gente muitas vezes questiona. Pô, dá para replicar esse profissional? A gente tem um técnico ali que já está um bom tempo desempenhando um trabalho, tem autonomia para tomar as decisões. Então, assim, não é uma crítica quando a gente fala do centro de treinamento lá em Barão Geraldo. Não é uma crítica à pessoa. Não é uma crítica, mas, assim, é a gente contestar o projeto do Guarani, o projeto futebolístico do Guarani. Por que não faz? Por que não toma uma decisão, né? Eu brinco muito aqui na rádio, eu falo assim, o cara tá andando lá, né, numa rua de terra lá, e lá, assim, a 200 metros dele tem uma cobra. Então ele olha e fala assim, ali tem uma cobra, ela vai me picar. E ele continua andando. Ele andou mais 50 metros, ele fala assim, a cobra continua ali, ela vai me picar. E continua andando. 50 metros depois, a cobra está a 50 metros dele. Ele fala, cara, aquela cobra está lá, ela vai me picar, mas ele continua andando. E quando ele chega lá perto da cobra, a cobra pica ele. Ou seja, ele viu, ele previu, ele poderia ter tomado qualquer tipo de atitude, mas não, ele seguiu o mesmo caminho. Foi de encontro à cobra, a cobra picou. O Guarani é isso. O Guarani tem toda a previsibilidade do mercado, o Guarani tem indicadores, o Guarani tem outros trabalhos que servem de referência, mas o Guarani segue com a sua visão. Não, eu tenho um CT que o Roberto Graziano é obrigado a me entregar. Então, por que eu vou mexer nisso agora? O Roberto Graziano, é o seguinte, eu vou reformar o CT do Euroamérica. Você tem a obrigação de me entregar um CT. Enquanto você não entregar, me ajuda na reforma. Né? Me ajuda na reforma. Quando nós fomos construir o CT, nós renegociamos isso. A única coisa que o Guarani fez no Euroamérica até hoje foi jogar um monte de caminhão de terra lá, gastou 250 mil, pintou algumas áreas comuns, fez pequenas reformas, gastou 250 mil. Dinheiro emprestado de um empresário chamado Gilmar Veloz. E o Guarani não pagou Gilmar Veloz. Tá? Então, é a única benfeitoria que o Guarani fez no Euroamérica. E aí, mas lá o nosso problema é a drenagem. O campo, quando chove, alaga. Sim. Cara, trabalha. O Brinco de Ouro era um brejo. O local onde foi construído o Brinco de Ouro hoje, naquela época, era chamada de Brejão dos Proença. Né? Quando o Guarani falou, pô, nós vamos para lá, o sócio lá do Pastinho, né? O torcedor lá do Pastinho, falou, que loucura, para aí. Eu vou sair daqui, né? Centro da cidade, para ir lá no Brejo do Proença, pô. Olha o que é o Brinco de Ouro hoje. Né? Então, existe uma... Né, Medina, eu costumo dizer sempre assim, existe o cara que chora e o cara que vende lenço. O cara que vende lenço constrói o futuro.
o cara que chora fica preso ao presente e não consegue chegar ao futuro. E, infelizmente, o Guarani precisa decidir qual ele quer ser. Né? Existem alternativas, mas é preciso desenrolar esse tipo de alternativa. Existem alternativas e, assim, a gente, como grupo, né, o que a gente pensa? Né? Você acabou de mencionar isso, eu acho que isso é importante. A gente, muitas vezes, o que a gente sente das administrações recentes do Guarani, né? O Guarani, obviamente, ele evoluiu de maneira administrativa, a organização do Guarani, eu acho que a evolução também é notória. Sem dúvida. Antigamente você tinha dificuldade, inclusive, de entender para quem você deve, né? Então hoje o Guarani ele está melhor organizado, né? Eu acho que o salto que a gente tem que dar é na questão do futebol, né? O futebol, e eu acho que isso é importante da gente mencionar. O futebol hoje é um negócio muito complexo, né? Você está lidando com times concorrentes profissionais, né? Sim. Cada time, inclusive, tem a sua fortaleza, né? Cada time tem seus pontos fortes. Então, você vai para os times do Sul, tem um sócio-torcedor muito forte, onde a arrecadação é maior. Bairrismo, né? O mando de campo, eles têm um mando de campo muito forte. Os times do Nordeste têm apoio, muitas vezes, da esfera pública, né? Para montagem de times. Que pode não ser moral, mas não é ilegal. Exato. E a gente precisa entender esse nosso contexto e nos trabalhar. Colocarmos nele. Né? Exatamente. Então, Campinas hoje é uma cidade muito desafiadora na questão patrimonial. Campinas é uma cidade que tem 1 metro quadrado dos mais caros do Brasil. Né? Mas, ao mesmo tempo, você tem, junto à prefeitura, uma série de empreendimentos que não desenrolam, né? Sim. Que não progridem por uma questão burocrática. Então, existem várias áreas de Campinas que hoje, você sabe que não tem zoneamento para construir prédios, por exemplo. Né? Então, o Guarani ele precisa estar mais atento a boas oportunidades, porque a gente usar essa questão do Graziano, que já vai fazer 10 Virou anos... muleta. Enquanto isso, assim, e isso serve realmente de muleta muitas vezes, a gente não desempenha bem porque não tem centro de treinamento. A gente tem lesão porque não tem centro de treinamento. Se isso é tão importante como negócio, nós precisamos atacar esse problema de uma maneira mais aguda. Você concorda comigo que a gestão de recursos é fundamental para o sucesso de uma empresa ou do clube, do Guarani Futebol Clube? A gestão de recursos, né? Usar o recurso para o fim correto. Né? Eu vou tocar num ponto agora que é extremamente polêmico. Quem quiser sentir mais à vontade para responder, responde. Eu entendo, eu já fui responsável pela manutenção do Brinco de Ouro. Eu sei o quanto é custoso manter o Brinco de Ouro e toda a estrutura social do Guarani. Mas eu tenho uma tese assim, nós temos, lógico, temos que manter o estádio funcional e apto a receber jogos de futebol, porque é lá que nós jogamos. E a sede social também tem que ser mantida, né, e tal. Mas eu não sei qual dos dois vai querer falar sobre isso, mas cada centavo investido hoje no Brinco de Ouro é um dinheiro que poderia estar sendo remanejado para algo já para o futuro do Guarani. Eu não sei se vocês conseguem ter essa mesma visão que eu tenho. Eu imagino o seguinte, por exemplo, o Guarani construiu vários camarotes abaixo do tobogã. Esses camarotes não custam barato, né? É um recurso. Vamos imaginar que o Guarani investiu, eu estou chutando um valor, me desculpem aí, eu posso estar chutando um valor alto ou um valor baixo. Vamos imaginar que todos esses camarotes custaram 1 milhão para o Guarani. Tá? Esse 1 milhão poderia virar, por exemplo, a preparação de um campo de treinamento, que já é para o futuro. Né? Ou então poderiam virar a construção de um prédio onde pudesse funcionar a administração do Guarani num local onde o Guarani tivesse um centro de treinamento. Você não acha que esse remanejamento de recursos ou aplicar esses recursos de forma correta poderia melhorar? E dentro do Conselho Deliberativo, o Conselho Deliberativo tem condição de interferir nisso? Eu acho que parte das reformas são reformas necessárias. Então, vou dar um exemplo prático, né? A questão da iluminação. Necessário. Né? Que foi necessário e não só isso, era uma exigência da CBF. Né? Então, ali foi um dos pontos que muita gente questionou à época. Né? Foi o primeiro a elogiar. Então, existem investimentos que, a meu ver, são necessários. Isso é estrutura. É estrutura e não só isso. Como a gente não consegue ter uma visão de quando nós sairemos do brinco, eu acho que essa conta é muito difícil de ser feita.
Eu entendo assim que vou dar o exemplo do camarote porque a gente se informou. Foi um dos nossos questionamentos para a administração. A gente acabou conversando com todos os grupos, né, nessa questão do processo eleitoral, e a gente questionou a questão dos camarotes. Porque a gente não questiona a questão da reforma dos camarotes. Não. A gente questiona se os camarotes realmente estão sendo rentabilizados ou não para o Guarani. Tá? Então, nosso questionamento foi nesse sentido. E o que nos foi passado foi que boa parte das despesas ali foram feitas via permuta, né? Então o Guarani não precisou ter um desembolso grande de recursos, e que sim, os camarotes estão sendo comercializados. A gente acredita que poderiam ser melhor comercializados, melhores rentabilizados. Infelizmente, o nível dos nossos jogos não ajuda muito para o efeito de camarote, né? A gente sabe que o contexto de camarote ele exige grandes jogos, camarote né? corporativo, né? Exato. Ou aquele camarote que o Guarani construiu lá para promover festa no meio do jogo, caramba, 4. Né? É difícil você vender um camarote jogando contra o Floresta, né, Ortiz? Assim, porque o custo-benefício, infelizmente, ele acaba inviabilizando muitas vezes, né? E a gente Floresta, sabe como... O pior de tudo é perder jogador para o Floresta, para Confiança, para outras coisas. Então a gente acredita que eu acho que uma coisa não é excludente da outra. Não, tá? até entendo, mas tu concorda comigo o seguinte, por exemplo, essa casa é alugada, eu pago aluguel para viver aqui. Então, eu faço benfeitorias na casa porque eu tenho um acordo com o proprietário, que é ouvinte nosso, inclusive, torcedor do Guarani fanático e tal, e amigo de longa data. Mas esquece isso, eu aluguei a casa. Aí eu vou lá e vou reformar toda a casa. Né? Aí o cara me fala assim, ó, daqui a 10 anos eu vou derrubar essa casa e vou construir uma casa assim, assim, assim. E eu continuo reformando a casa, eu continuo melhorando, eu continuo estruturando. Eu deixo a casa perfeita para minha moradia. E o cara realmente em 10 anos chega aqui e fala, ó, agora desocupa a casa que eu vou passar o trator e vou derrubar tudo. Eu joguei fora o meu dinheiro. E eu acho que você fez uma pergunta antes, e daí é o que nos cabe, né? Como conselho deliberativo, o que nós poderíamos fazer? Estudar o negócio. A gente poderia, na verdade, se aprofundar, pedir um relatório para o conselho de administração, quanto que realmente está sendo investido. Qual é a previsão de uso, por exemplo? Exato, né? Payback, né? Então, quanto tempo você vai recuperar esse dinheiro que você investiu no camarote? Sim. Existe uma pessoa específica para comercializar isso, né? Como que é feita a comercialização, quais são os custos, isso inclusive Perfeito. A gente não tem muito claro, né? Quanto que custa hoje uma locação de um camarote Isso é do Guarani? planilhamento, né? Fazer um planilhamento e um Exato. acompanhamento do negócio, né? Porque se criou o camarote, se vendeu o camarote como negócio, então que se empreenda o camarote como negócio, né? Exato. Então, eu entendo que nesse novo formato de estatuto, sim, a gente vai poder se aprofundar, inclusive nas despesas em cima do patrimônio do Guarani, né? bom. A gente sabe que, por informações, né, que o Guarani ele tem feito algumas parcerias com terceirizados. Então, vai ter o futebol, é uma empresa terceira, vai ter a academia, uma empresa terceira. Já tem o beach Já tem o beach hoje, tênis, que né? é uma empresa terceira, e eu acredito que esse realmente seja o melhor modelo para o Guarani, né? Porque você acaba não descapitalizando o clube com o que a gente mais importa, que é o futebol, né? A gente não quer realmente ser Futebol vai ser onde era a piscina, né? Exatamente. Sim, a piscina olímpica, Onde exato. vai ser a piscina olímpica. Sabe quem foi o último a encher aquela piscina? Foi você? Foi eu, Cara. em 2014. Nunca mais. Deu um trabalho, né? Enchemos ela, ficou 3 semanas cheia e começou a vazar tudo de novo. Caramba. Nossa, demoramos 2 meses para encher ela. 2 meses, com água correndo dia e noite lá para encher a piscina, né? A gente achou que tinha resolvido o problema estrutural, não tinha resolvido. Ela é realmente condenada, ela tem uma estrutura rachada, né? E se você tentar melhorar, você pode estourar toda a parte de baixo ali dela e tal, aquelas acomodações, entre elas sauna e tudo mais, né? Então, sacrifica-se a piscina e continua com o resto. Mas deu um trabalho, demoramos 2 meses para encher ela de água. O Geraldinho vinha para mim, ô Ortiz, a água tá lá, ó, não enche aquela piscina, rapaz. 2 meses com água Deve ter escorrendo sido lá uma o dia conta inteiro. de água também. Não, porque Tem a bica, né? Tem a captação Fernando própria, Fosso né? ali. O Guarani usa muito pouca água tratada, talvez vocês não saibam disso. O Guarani usa muito pouca água da Sanasa, Da Sanasa, né? né? Vamos Tem fazer o o merchan fosso. aqui, né? O Guarani usa mais a água do poço, né, e tal. Ele tem alguns recursos próprios lá. Sim. Graças a Deus, aliás. Ainda bem, né? A conta fica Graças mais a tranquila. Deus. Mas em complementação ao que o Medina falou, eu acho que ele pontuou muito bem essa questão.
Eu acho que o maior problema dessa questão do brinco é justamente a falta de prazo, né, do Sim. acordo ali. Então a gente não tem essa previsibilidade de saber. Esse é o erro da sentença. Exato, até, né? exatamente. O erro da sentença é ser atemporal. Né? Exato. Então a gente não sabe se a gente vai sair daqui 5, daqui 10, e fica difícil você prever qual obra que vale Ou a pena se a fazer gente ali. vai sair. Ou se a gente vai sair, exato. Então fica difícil você, né, nesse contexto, prever que obra que vale a pena fazer ali no brinco, pô, vale a pena fazer um camarote, não vale. Mas esse modelo de permutas, enfim, talvez seja realmente a saída para esse momento que a gente tem essa incerteza. De qualquer modo, a gente, no Conselho Deliberativo, tem que fiscalizar, tem que pedir esses relatórios, entender esse contexto Essa é a financeiro. função, né? Exato. Sim. E agora, com o novo estatuto, a gente vai ter um poder maior, né? Então a gente vai poder desempenhar essa função com mais, enfim, com Mais efetividade. mais efetividade, exato. E Então, com algum poder. exato, né? algum poder. Não apenas o poder da deliberação, Exato. mas o exatamente. poder da não gestão, mas da tomada de decisão. A tomada de decisão, então. E até você comentou sobre gestão. Tem um inciso que foi acrescentado no estatuto que o Conselho Deliberativo, por maioria qualificada, pode, inclusive, determinar o desligamento de um funcionário remunerado do Guarani. Então, Sim. já se entra em atos de gestão mesmo. Sim. Né? Você vê o tamanho e o poder que Ou o Conselho... recomendar a contratação. Exato, então. Você vê o tamanho do poder que passa a ter o Conselho Deliberativo, por isso que a gente também, atento a essa importância, a gente fez questão de se organizar, se mobilizar, mesmo não tendo dado certo a nossa chapa para o Conselho de Administração, a gente preferiu não desistir, não, enfim, ficar de fora. A gente entendeu a importância do Conselho Até teve Deliberativo. um ouvinte que participou do programa de ontem, o Guilherme Macedo, ele mora lá em Atlanta, nos Estados Unidos. E aí eu falei, pô, nós cancelamos a entrevista do Rômulo e vamos ouvir o pessoal da Pro Guarani, que é Conselho Deliberativo. Aí ele mandou uma mensagem em áudio no programa e falou assim, Ortiz, não lamenta não, porque pelo novo estatuto do Guarani e tudo mais que você está explicando para a gente aí, o Conselho Deliberativo é mais importante que o Conselho de quase isso, Administração quase nesse isso. processo, viu? E muito pouca gente está se atentando a isso, até porque a celeridade do processo de transformação do Guarani em SAF depende basicamente da boa vontade ou do empenho do Conselho Deliberativo. Né? Não é o associado que vai convocar uma assembleia para transformar o Guarani em SAF ou para negociar. É o Conselho Deliberativo, é o presidente do Conselho Deliberativo quem toma a frente dessa situação. Né? Sim, o Conselho vai ter um protagonismo muito grande nesses próximos passos, aí, desafios que estão vindo, aí estão batendo na porta. Talvez seja a alteração mais pertinente, né, da reforma estatutária. Né? Nesse aspecto, sim, talvez. Eu estou falando com vocês já faz 1h10 minutos. Cara, passa rápido. Né? Tá? Eu falo para todo mundo que vem dar entrevista aqui. Vocês acham que as entrevistas duram muito? Quando a gente termina a entrevista, a gente vê que não falou nada do que queria falar. Porque a gente vai se envolvendo tanto, né, na fala, e a paixão fala, né? A paixão fala mais alto. Eu tenho mais gente mandando pergunta para vocês. Depois eu vou passar no nosso chat. Pessoal, eu peço desculpas de novo. Eu não consigo trazer as perguntas, mas vou registrar a passagem de todo mundo pelo nosso chat lá para ver o que o pessoal está falando e tal. Eu tenho mais gente na equipe, tá? O Cleiton Vendemiato, que é um dos integrantes da nossa equipe, mandou uma pergunta para vocês. Eu vou colocar aqui para que vocês ouçam e respondam a questão do Cleitão. Pode ser? Claro. Vamos embora então, Cleitão. Solta a voz, meu amigo. Bem-vindo. Fala, Ortiz, muito boa noite para você, muito boa noite para o nosso amigo e para nossa amiga ouvinte ligados aqui na Rádio Planeta Guarani. Muito boa noite também para os integrantes da Chapa Pro Guarani, chapa que concorrerá ao Conselho Deliberativo. E a minha pergunta para eles, Ortiz, é o seguinte: a gente vive uma crise de credibilidade no Guarani, a verdade é essa, né? Os resultados do Guarani e a falta de transparência atualmente no Guarani traz uma falta de credibilidade generalizada, seja ela do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e também do Conselho de Administração, né? E diante disso, eu acredito que uma das coisas que talvez seja necessário fazer é dar mais luz e mais visibilidade aos trabalhos de todos os conselhos, na minha opinião, né? Lógico, muita gente talvez vai falar que isso é uma questão que tem que ser voltada ao associado, mas sendo o Guarani, apesar de uma entidade privada, mas de interesse público, como é que a chapa pretende, os integrantes que fizerem parte do Conselho Deliberativo, trabalhar para que tenha-se visibilidade das coisas que acontecem no Guarani? Grande abraço para você, Ortiz, boa entrevista, obrigado à chapa Pro Guarani que está aqui
disposta a dialogar com o torcedor? Valeu. Boa pergunta é de vocês aí. Vocês tirem no para o ímpar quem responde. Vou começar aqui, depois o Medina complementa. Eu falo o seguinte, eu aqui eu bajulo e os caras chutam lá, entendeu? Tá certo. Mais fácil. Né? Não, mas esse é um assunto que é muito caro pra gente. A gente debate muito internamente isso no nosso grupo e a gente concorda com a opinião do ouvinte. A gente tem essa crítica, fala que a gente precisa comunicar melhor. A gente tem essa crise de credibilidade mesmo, até nesse aspecto batemos bastante no Conselho de Administração, que eles precisavam dar a cara, precisavam dar entrevista, precisavam aparecer, dar satisfação para o torcedor bugrino. E o Conselho Deliberativo, eu acho que tem um papel importante nisso e, de fato, precisa se comunicar melhor também no sentido de dar luz aos trabalhos, como ele comentou mesmo. O Conselho precisa divulgar o que faz. Exatamente, precisa divulgar o que faz, precisa até justificar o que faz para o torcedor. Aliás, os conselhos, né? Exato, todos, o fiscal também, né, inclusive. Então, acho que, em última análise, o torcedor é o patrimônio maior do Guarani, ele merece essa justificativa, essa prestação de contas desses conselhos. E a gente tem isso muito em mente. Então, até, para quem não sabe, né, 5 candidatos do Conselho Deliberativo vêm do sócio-torcedor. Né? E eu, pessoalmente, a gente gostaria de ter pessoas justamente que conversassem bem com a coletividade, que pudessem transmitir os trabalhos, conversar, pessoas fortes em grupos, etc. Esse cara, para mim, tem que prestar conta para o sócio-torcedor. Né? Exato. Ele está representando. Exato, né, ele está se representando. Então, ele tem uma voz ainda mais forte que a torcida, diretamente. Né? Então, a gente pensou nisso também na escolha dos candidatos. Até fazer uma propaganda aqui, se me permite. Quem são os candidatos aí do grupo? Vamos ver quem eu conheço aí dessa barca. Raquel Stefanini, conhece? Pô, Raquel Stefanini é bisneta de fundador do Guarani. Exatamente. Para. Exatamente. Pessoa excelente, muito benquista aí na coletividade. Professora. Professora, exato. Você sabe que ela dá camisa do Guarani de presente para as crianças, mundo, né? Ela já formou mais de 1000 bugrinos, né? Ô, Raquel, um beijo no seu coração. Irmã do Vitor, que foi fisioterapeuta do Guarani. Vitão, meu amigo também, de longa data. Perfeito. Tem o Silvio Fulim. Silvio Fulim eu conheço, Silvio Fulim conheço de outras épocas. O Silvio eu conheci quando ele era meio bombadão, ele continua. Continua forte. Então, ele tá. Gosta da academia. Tem o Thiago Del Horto, perdão. Thiago Del Horto eu acho que eu não conheço, acho. E tem o Vinícius Pilati também, que é... O Vinícius Pilati é o Vinícius do Cartório. Exato. Nosso ouvinte assíduo aqui na Rádio Planeta Guarani. Por isso, são pessoas que na coletividade bugrina são bem reconhecidas. A gente tinha o Danilo também, Danilo Souza, que é muito participativo em grupos aqui. Ele optou por não prosseguir com a candidatura dele por motivos pessoais. Tá. Mas, de qualquer modo, tem esses 4 que a gente acha que vai representar muito bem a torcida bugrina dentro do Conselho. E a gente acha que eles podem ajudar muito nesse trabalho de divulgação do que é feito ali dentro do Conselho, de, enfim, prestação de contas mesmo para a torcida do que tem sido feito lá dentro e melhorar a comunicação, que hoje, de fato, eu acho que é falha essa parte. Né? Então, a gente pede, de 14 de dezembro, próximo domingo, o sócio-torcedor, qualquer sócio-torcedor, independente do plano, independente de quando que fez o plano, todo pode mundo ir lá tem direito votar. a votar. Tem direito de ir lá votar. A gente pede aí para que vote um desses 4 candidatos. Seu voto vai Repete os nomes aí. Vamos lá, ó, Raquel Stefanini, Silvio Fulim, Thiago Del Otto e Vinícius Pilati. Então são os nossos 4 candidatos que estão com a gente aí. A candidatura do sócio-torcedor ela não é vinculada a chapas, né, pelo estatuto, mas são 4 candidatos que são muito ligados ao nosso grupo. E aí, nesse caso, assim como para o Conselho Fiscal, o voto também é individual. É individual, né? pessoal, exato. O voto é no candidato. Exatamente, né? o voto como é no Conselho Fiscal. No Conselho Fiscal você vota no candidato e não na chapa. O Conselho né? Fiscal só os sócios patrimoniais votam, né, mas sim no candidato. E, nesse caso, é o sócio-torcedor que vota também no candidato. Então, a gente pede aí essa força do ouvinte. De qualquer modo, respondendo a pergunta mais uma vez, a gente acha que, de fato, tem que melhorar muito a questão da comunicação. A gente tem o nosso Instagram também, da página Pro Guarani, que a gente tem abastecido ali com conteúdo. E a gente pretende manter, não é só para a campanha. E aí Instagram. Um pedido, exatamente esse então, pedido que eu ia fazer. Né? Terminou o processo eleitoral, não, a gente vai... inevitavelmente vocês terão conselheiros eleitos. É lógico, não sei quantos, né? Mas pela ordem ali de inscrição, né, e tal, o número 1, o número 2, o número 3, acho que vocês vão eleger ali uns 15 conselheiros, tá? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Pelo menos uns 15 conselheiros vocês vão de eleger. Espero que eu eleja uns 4 aqui nesse programa de hoje, tá? Agora eu posso falar, gente, o processo tá se aproximando muito, tá, gente? Assim, o meu apoio é a vocês, o meu apoio é... Vocês não se declaram como oposição, tá? Eu acho correto. O meu apoio individual aqui eu não o renderia, mas depois de ter uma entrevista negada por uma suposta alegação à chapa de oposição, me desculpe, né? Eu peço ao associado do Guarani que mude o rumo do Guarani, né?
Vejo vocês aí com um caminho muito bom. Quanto mais conselheiros vocês conseguirem eleger, acho que melhor representado estará o Conselho Deliberativo do Guarani. Tá? Inclusive o Bruno Galani está na chapa de vocês, sim, né? Tá sim. O Brunão, a gente teve uns esquenta-rabo aí no passado e tal. Mas ele também tem. ele tem com vocês também, né? Mas é um cara. No final a gente se abraça. É um cara que eu respeito demais. Eu sempre disse aqui, se tem uma opinião que eu respeito quando sai falando aí em grupos de Guarani e tal, é a do Bruno, tá? Sim. Então é mais um motivo para eu referendar aqui a candidatura de vocês. Espero que vocês consigam eleger muito mais do que 15 até. Se a gente conseguir eleger aqui uns 3 ou 4 a mais aqui pelo programa, eu vou estar muito feliz. Agradecemos Tá, porque- e nos comprometemos a manter o Instagram depois das eleições, Sim. durante a gestão. Que sempre haja é uma essa contrapartida, né? Exato. Sim. Porque é muito comum no Guarani, né, Medina? A pessoa se elege para qualquer cargo que seja e esquece tudo que viveu no processo, esquece que fez promessa, esquece de prestar conta. Ah, agora eu sou conselheiro, agora que se exploda. Eu acho que existem 2 compromissos que isso, para a gente, eu acho que são premissas básicas que a gente pode assumir junto ao torcedor e ao associado. Ao associado. Né? A primeira premissa que eu acho que é fundamental é ter conselheiros engajados, né? Aquele cara que vai para reunião, eleição, né? vai para a reunião, perdão. Então, assim, a gente, foi o que eu falei, eu já participei de conselho que tinha 80 conselheiros e iam 30, né? Quando muito. Exato. E o Estatuto permite que, caso você tenha algum compromisso particular ou até profissional, você pode se afastar para que outra pessoa possa ir à reunião, né? Então, acho que esse é um compromisso realmente Sobe com um a suplente, instituição. né? Naquela Exato. reunião específica, depois reassume o titular. E o outro compromisso que a gente pode ter também, que a gente vai ter, na verdade, com o torcedor e com o associado, é essa questão de prestação de contas, né? A gente pode realmente ter uma comunicação direta ou através mesmo dos canais de torcedores do Guarani, como é o Planeta Guarani, para que a informação realmente circule, né? Que bom. A gente está falando, o Cleiton falou sobre comunicação, credibilidade, tudo isso, né? O Guarani, eu acabei de falar aqui, quando fez o processo de SAF mais RJ, ele fez uma assembleia. E esse vídeo está no YouTube. É. E a gente está falando de 3 anos atrás. E a gente consegue lá ver todo esse conteúdo. Mas que foi cadê a debatido. publicidade desse vídeo? Não, e eu Aí acho se assim, contesta muito, né? Não debateu isso, não debateu aquilo, mas tá lá o material, é só você ver. Exato. Tá Então, lá. eu acho que comunicação hoje é um desafio muito grande. Sim. Você se comunicar hoje em qualquer esfera é muito Sem desafiador, dúvida. seja dentro da sua família, seja dentro do ambiente profissional. A comunicação realmente é um desafio. E é uma reflexão que a gente faz muito, né? Mais uma vez, a gente muitas vezes olha para dentro do Guarani, né? E se comunicação é um desafio, talvez seja a hora da gente buscar profissionais fora do Guarani. Que perfeito, né? Que tragam uma experiência lá de fora e fala, pô, lá a gente se comunica assim e dá super certo. Então, muitas vezes é juntar um pouco da nossa experiência de bugrino com alguém de mercado que já fez acontecer isso em outro campo. Mas né? um ex-coordenador de comunicação do Guarani falando aqui, né? O torcedor ele se leva pela paixão. Talvez eu conseguisse me comunicar com o torcedor para falar sobre o futebol, para falar sobre o jogo, para falar sobre alguma coisa, mas existem termologias que são próprias da comunicação para as outras áreas. O Guarani vai muito além do jogo, né? Tem decisões tomadas que, lógico, vão influenciar talvez até num resultado de jogo, mas que precisam ser bem comunicadas. E para isso, a existência do profissional é fantástica. Quando eu assumi a comunicação do Guarani, eu tive o desligamento da equipe anterior e a primeira coisa que eu fiz foi a seguinte: eu não quero contratar bugrinos, eu quero contratar jornalistas. Eu contratei um fotógrafo jornalista formado, eu contratei um assessor de imprensa jornalista não bugrino. Depois eu fui buscar um outro auxiliar de assessoria de imprensa, também jornalista, não bugrino. Por quê? Porque eu queria profissional. Torcedor, já tinha eu ali. Na eventualidade de ter que defender o clube ou de cuidar de uma questão mais ligada diretamente à identidade do Guarani, numa postagem, algo assim, eu estava lá para isso. Os restantes têm que ser profissionais. O Guarani precisa de profissional para fazer a gestão. Nesse ponto eu não abro mão. E isso, para mim, independe de SAF. Sim, Independe. O povo fala assim, para trabalhar no Guarani tem que ser bugrino. Não, para trabalhar no Guarani você tem que ser competente. Para ser presidente do Guarani você tem que ser bugrino. Para ser conselheiro deliberativo do Guarani você tem que ser bugrino. Para ser conselheiro fiscal do Guarani você tem que ser bugrino. Agora, para fazer a gestão profissional do Guarani você tem que ser profissional.
Você tem que buscar profissional no mercado. Porque senão você vai pedir o super sócio, né? O sócio que sabe tudo de futebol, o sócio que sabe tudo de gestão, o sócio que sabe tudo de comunicação, o sócio que sabe tudo de gerenciamento de carreira. Você vai querer o super sócio. Dentro de um quadro social de 750, 800 sócios, que é o que o Guarani tem hoje, é impossível encontrar, né, mesmo? E vamos pegar um tema que está super em evidência, né, do Guarani, que é a questão da SAF, né? O Guarani, o contrato acho que se encerrou, talvez esteja em fase de renovação, não tenho informação se já foi renovado, mas ele tem um contrato com a Ernst Young há 3 anos. Sim. Aliás, venceu em agosto desse ano, deve ter sido renovado, né? Eu não sei porque você pode mudar um pouco da metodologia do contrato, enfim, Eu até pedi para que, vou confessar, numa das entrevistas do Rômulo Amaro, eu pedi para um companheiro da imprensa campineira questionar sobre isso. O contrato venceria no final de agosto, né? Então eu encaixei essa pergunta lá. Falei, o contrato da IAE termina agora. Pergunta para o Rômulo, por favor, se o contrato vai ser renovado. E a resposta dele foi genérica. Não, nós confiamos demais no trabalho e pediria para... Então, por exemplo, um profissional da Ernst Young poderia dar uma entrevista para a coletividade mostrando os cenários, os desafios de uma sociedade anônima, né? Sim. Porque muitas vezes a gente fala, o Guarani não vira SAF, o Guarani não vira SAF, os caras estão barrando. Mas você quer ver isso virar um case de sucesso maior ainda? Eu sou chato, não deixo você falar, desculpa. Você quer ver isso virar um case de sucesso maior ainda? Ele poderia fazer um podcast com o departamento de comunicação do Guarani, com o assessor de imprensa perguntando, né, com profissionais do jornalismo do Guarani, né, perguntando e ele prestando esse tipo de esclarecimento diretamente para a coletividade bugrina. Quer melhor do que isso? Um programa sem tempo de duração, um programa sem a inserção de comerciais. Essa é uma diferença aqui da Rádio Planeta Guarani, é que você vai falar, eu nunca vou te interromper, falar, peraí que eu tenho que soltar aqui a Casa das Pombas. Né? Você vai comprar ração para sua pomba, ela vai fazer um cocô lustroso na sua testa quando você estiver passando. Casa das Pombas. Eu não faço isso aqui, eu debato o Guarani. Então, olha que legal. Pega um profissional desse daí e bota esse cara lá. Esse cara vai falar por 1 hora, por 2 horas, até esgotar o tema. O torcedor terminou, tá satisfeito com o que foi apresentado aqui, torcedor? Acabamos aqui o material. Olha que case de sucesso. É o clube produzindo conteúdo para o seu torcedor e para o seu associado, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Como eu disse, é um desafio grande, mas eu acho que o negócio é futebol, ele te traz exemplos, né, de sucesso aí de concorrentes e que a gente pode realmente adequar e trazer para dentro do Guarani. Se Deus quiser, nós vamos. Gente, tem um monte de gente aqui, eu só vou registrar. Tiago Oliveira, obrigado, Tiago. Carlos Moraes, boa noite. Abemos goleiro, não sei. Hoje eu estou falando só da política aqui, viu, Cargão? Um abraço. Até que, enfim, contrataram um goleiro. Contrataram? Que bom. O João Flávio Mendonça, boa noite, Ortiz. Boa noite, João. Renato Rangel, boa noite, jovens amigos planeteiros. Vamos que vamos, obrigado. O Márcio Santana, boa noite, Ortiz, sempre na escuta. Acho que é o Felipe Rosselli aqui, viu? O Clube da Picanha Trend só pode ser o Felipe Rosselli, né? Vou fazer até merchan, né? Já faz merchan. Boa noite, Ortiz. Manda do seu pessoal, pô. Clube da Picanha Trend. Boa noite, Ortiz. Bora para mais um grande programa. Abraço a todos da mesa. Valeu, Felipe. Tamo junto. O Fernando é o Bugrino Feiticeiro. Boa noite, família Bugrina. O Fernando ele fica pedindo pro povo dar like. Se inscrever no canal. Ele faz a propaganda aqui do nosso trabalho, porque eu já falei que eu me recuso a fazer um programa para pedir like, tá? Não dá. O Carlos Moraes, boa noite, Ortiz. Eu gosto muito do rádio, herança do meu falecido pai, que ouvia o Bugrão naquele motorrádio, bons tempos. É porque eu falei, né, que rádio com imagem é TV, né? Sim. Eu prefiro o rádio também, viu, Carlos? Eu cresci ouvindo rádio e eu ouço o rádio o dia inteiro, viu? Renato Rangel, Bragança, meu Deus, que chuva. Caso seja o mesmo jogo. Choveu antes, né, do jogo, né? Acho, 2009. Naquele jogo de Bragança. 2009, eu acho que choveu antes. Choveu antes. Eu lembro que tinha um menino que era da Fúria, o Hulk. O Hulk era da Fúria e ele estava conosco ali, né? E o Hulk, ele passou, tinha um muro, né? Você descia lá no nível, né? Tinha um murão alto e o Hulk era tão alto que ele ficava acima do muro, né? Cara, o Fernando Gaúcho estava no banco naquele jogo. Ele passou o jogo inteiro xingando o Fernando Gaúcho. Caramba. Ele passou o jogo inteiro xingando o Fernando Gaúcho. O banco fica bem próximo ali da torcida adversária. O jogo inteiro xingando o Fernando Gaúcho, cara. O Dantas também, boa noite, Ortiz, Medina, Vitor e amigos bugrinos. Então, vou acompanhar a entrevista. Vambora, velho, Dantas. E o Fernando também terminou aqui
nas suas interações. Tem mais aqui. O ruim do YouTube é isso, cara. Você clica aqui, pula tudo. Você não sabe mais onde você leu, onde você não leu. Você não sabe mais nada. Ó, a participação de vocês está bem legal, viu? Bacana. Pô, nós estamos com Bastante 450 visualizações já, pô. Legal. Né? Nesse momento, 91 simultâneos e 77 likes. Pô, que legal. O pessoal tá gostando, tá vendo? Pô, Que bom. É bom falar do Guarani, não é? Então, a gente É tem bom. Né? É lógico que não vai dar para trazer os temas todos que vocês trazem aqui, viu, gente? De verdade, tá? Não consigo mesmo. Eu estou tentando achar aqui porque eu mexi aqui no botão e eu perdi tudo. Vamos lá então, voltei aqui. Carlos Moraes Ortiz, falar em sumido, tem alguns torcedores que ajudaram muito, o Guarani estão sumidos. Cadê o Ferrari, o Cabrino, o Cláudio Corrente, Carlos Pinto Neto, essas pessoas que eram presentes? Todos eles têm, de alguma forma, alguma proximidade com o Guarani. O Luizinho Ferrari deu um tempo mesmo, o Cabrino eventualmente ajuda, o Cláudio Corrente sempre disse que está disposto a ajudar quem quer que seja, né? O Carlos Pinto Neto também. Acho que vocês chegaram a conversar com algumas dessas pessoas, não chegaram? Quando vocês estavam formatando a chapa e tal? A gente procurou muita gente, né, para bater um papo sobre o Guarani, para realmente ver a viabilidade de uma terceira via para o Conselho de Administração. E até aproveitar a oportunidade, a gente sabe que nessa fase ruim que o Guarani vive já há muitos anos, né, muitos bugrinos bons se afastaram, né? Assim, é até voltem, natural, né? que voltem. Se quiserem fazer parte do nosso grupo, estão convidados, independente de ser sócio patrimonial ou não. A gente precisa de resgatar essas pessoas. Acho que isso é importantíssimo, a gente bater nessa tecla, trazer gente nova, mas também resgatar os bons bugrinos que, de alguma maneira, pararam de participar ali das decisões políticas do clube. A gente hoje tem um quadro associativo bem carente, então a gente precisa ampliar, né, esse horizonte, além dos sócios, e trazer pessoas boas de qualquer lado. Então a gente esse convite aqui, aproveita a rádio e fazer esse convite. Quem quiser fazer parte do nosso grupo, entre em contato com a gente, bate um papo, a gente põe vocês lá. Enfim, é importante a gente somar nesse momento. O Guarani precisa muito. Eu deixei de ser sócio em janeiro de 2024. Aproveita e volta, Jorge. Não. Não tem jeito. Não. Me deixa quieto. Mas isso... É brincadeira. Vai ser um prazer ter você com a gente lá no nosso grupo. Ajudaria muito. Cara, sabe quantas vezes, na minha época, assim, eu até fiz o meu reconhecimento facial ali, né? O cadastramento facial e tal, mas nunca usei. Eu usei a minha carteirinha de sócio uma vez. Caramba. Uma vez. Um ouvinte nosso que mora no Japão, é daqui de Bauru, nunca foi de Campinas, e é bugrino, fanático, chinquite. Ele falou para mim: Ortiz, eu estou indo para o Brasil, eu vou passar em Campinas e eu quero conhecer o Guarani. Eu falei: pô, eu te encontro lá, é meu convidado. E eu me encontrei com ele no clube, levei ele para conhecer o estádio e tal. Depois usei a minha carteirinha social para passar com ele para a área social do Guarani. Foi a única vez que eu usei minha carteirinha social do Guarani naquela época, tá? Então... mas você sabe, Ortiz, assim, a gente conversa, né, sobre bugrinos que se afastaram, né? Eu acho que esse é um tema também que a gente debateu, né? O Guarani ele precisa se movimentar rapidamente porque cada dia mais futebol é torcida, né? Então... A torcida, se antes ela era... Sempre foi um ativo muito importante, mas a importância dela aumenta a cada dia. Hoje a torcida é parceiro comercial, além de tudo. Exato. Né? Exatamente, não só isso, né? Antes você tinha métricas de distribuição Sim. de receitas vinculadas a público no estádio, por exemplo. a público O no Clube estádio. dos 13. O Clube dos 13 elegeu lá os primeiros associados baseado na média de público do campeonato. Entende? E hoje você está numa plataforma como o YouTube que você consegue ter uma métrica muito fina, mais fácil de precisa, revisar, né? muito Sim. mais precisa do Sim. quanto realmente a sua marca gera de impacto em patrocinadores. Então, assim, hoje o Guarani ele precisa se movimentar para formar novos torcedores, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Existe uma dificuldade grande para formar esse novo torcedor, né, Medina, hoje? Não só o Guarani, eu acho que o Brasil como um todo tem uma cultura muito vinculada a resultados, Sim. né? E eu acho que o Guarani, óbvio que a gente quer ter resultado, performance esportiva nunca é ruim, né? Mas eu acho que a gente também precisa criar movimentos onde a gente não dependa de resultado esportivo para trazer torcida, né? Campinas é uma cidade que tem uma característica muito peculiar.
Campinas tem muitas Eu falo isso pessoas. faz mais de 20 anos. Já. Campinas tem muitas pessoas transitórias, né? Você Sim. tem a Unicamp, quantas mil pessoas trabalham no Unicamp durante um determinado Quantas momento pessoas de sua vêm, vida? quantas pessoas vêm de cidades próximas, cidades dormitórias, para Exato. trabalhar em Campinas? Né? Quantas pessoas no Exército, você tem pessoas de Sim. fora, você tem hoje grandes empresas. Quantos migraram do sul de Minas com seus clubes do coração ali e tal, né? Que estão em Campinas hoje? E você não vê um movimento do Guarani falando o seguinte: olha, vem cá, você vai morar nessa cidade e vem aqui, adote o Por Guarani. que não torcer para o Guarani? Exato, você vai ter daqui a pouco essa pessoa tem um filho e o fato de você frequentar O pai pode ser um estádio- simpatizante, mas o filho pode virar um bugrino, que é o meu caso. Tá? O meu pai é santista, o meu pai torce para o Santos, né? E o meu pai me fez ser bugrino. Entende? O meu pai me fez ser bugrino. Meu pai, Somos dois. quando criança, me levava a todos os jogos do Guarani, porque ele gostava muito do Guarani, torcedor do Santos, óbvio. Viu Pelé, né? Vai torcer para quem, né? Viu Pelé jogar, foi torcer para o Santos, né? Mas quando mudou para Campinas, meu pai muda para Campinas no final da década de 60, metade da década de 60, né? Quando ele muda aqui para Campinas e tal, e começou a acompanhar o Guarani. E eu nasci, eu sou de 71, né? Meu pai me fez ser bugrino. Meu pai me deu o hábito de ir para o estádio e de amar o Guarani. Entende? Então, assim, se debate muito isso hoje. Torcida mista, né? Que é o que eles Sim, falam. Já é no torcida Nordeste, mista. principalmente, né? Né? O que eu entendo é o seguinte: você vê um jogo lá do Norte e Nordeste, o cara é flamenguista e vai ver um jogo do Santa Cruz, vai. O Santa Cruz está botando 50 mil pessoas no estádio. Né? Se você buscar um álbum, eu tenho alguns álbuns de fotos antigas do Guarani aqui. Você busca um álbum de fotos do Guarani do começo da década de 70, da metade da década de 70, o Brinco de Ouro está sempre lotado. Por quê? Porque nós tínhamos o público que simpatizava, e desse público simpatizante nasceram grandes e grandes bugrinos. Exatamente. Só que nós, de repente, acabamos repelindo essas pessoas com esse conceito do é torcedor misto, eu não quero, isso, aquilo. O negócio futebol não aceita desaforo. Ou eu estou errado em dizer isso também? É que o que eu não percebo, na verdade, né? E daí, assim, algum tempo atrás, por exemplo, a gente fez um censo, né? No jogo contra o Chapecoense, o Juventude. Deu ingresso de graça e tal. E ali existia uma base de dados interessante para você Foram começar... 13 mil ingressos distribuídos ali. Foram 13 mil ingressos. Então, assim, eu acho que hoje você se basear apenas em performance para você moldar o seu torcedor, talvez não seja uma maneira mais adequada. Você precisa dar né? algo mais, né? Quando a gente conversa sobre o projeto, que nem... Será que ir ao Brinco de Ouro hoje é uma experiência legal? Então. Existem pontos que melhoraram, obviamente. Então, os banheiros, em certa maneira, melhorou. E né? outras áreas que não o tobogã, né? O tobogã continua mesmo. Continua. Então, a própria questão da alimentação, a gente conversa sobre isso. Você tem poucas alternativas, né? Então, hoje você vive uma outra geração de torcedores. Hoje os torcedores são mais exigentes, né? Você só ter a pipoca, o pastel e o amendoim, talvez não basta para o torcedor de hoje em dia, né? Também não dá para ter só o lanchinho do Bob's, exatamente, né? com um preço Que exorbitante. cá entre nós é desse tamanho, né? E o Exato. milkshake, né? E o milkshake, e muitas vezes não ter o lanche O pastel. nem o milkshake. E às vezes não ter o pastel. Às vezes acabou, tá indisponível. Enfim, Eu sou fã do pastel, né? Eu ia pro estádio para comer pastel de gordura, pô, né? Aquele pastel oleoso escorrendo, Sim. eu adoro aquilo, né, e tal. Eu acho que nós temos que respeitar todos os públicos, né? Exato, mas e acima de tudo, quando a gente participa de um processo eleitoral, você tenta recordar algumas ações que já foram feitas no passado para tentar Sim. aproximar a torcida e jogadores, né? Não sei se você vai se recordar, o Neto, na época que ele era diretor Ia de futebol. treinar nos campos da periferia. Exatamente. Ele ia fazer Isso é uma atacada sensacional. E isso, a torcida do Guarani cresceu muito na periferia, né? Sim. E óbvio que hoje isso é impensável, né? Você vai levar um jogador que custa não sei quantos mil para treinar num campo esburacado e daqui a pouco ele se O lesiona. difícil é você convencer o jogador a ir lá, né? Esse Exato, é o grande problema. mas o Guarani poderia de alguma maneira participar. Se ele não pode, um ex-jogador pode, uma categoria de base pode, você pode fazer algum tipo de ação para trazer, para se Você vai se aproximar. lembrar agora, né, pela idade, você vai se lembrar do que a Taba fazia nos anos 80 e 90, ali, né, levando crianças de escolas públicas para o Brinco de Ouro.
Né? Exato. Quantos bugrinos foram formados ali, gente? Exato. Eram crianças que iam com os professores como monitores, né? Os ônibus ali cedidos, era um outro momento, óbvio, né? O envolvimento social era muito maior, era mais fácil conseguir parceiro ali para ceder um ônibus e tal, ter um professor servindo de monitor ali e tal. Mas é um processo, é um projeto que criou vários e vários torcedores do Guarani. Porque a criança ia para o estádio, para muitas daquelas crianças foi a primeira e para algumas foi a única oportunidade de ir para um estádio de futebol na vida. Né? Quantos bugrinos foram formados ali? Acho que hoje o foco é esse. Nós estamos envelhecendo. Né? Apesar do cabelo estar escuro, o cabelo é branco por baixo. Nós estamos envelhecendo. O nosso tempo está passando. E se você for analisar como negócio, mais uma vez, né, você formar torcedor, você está tendo um cliente mais fiel que existe. Pois né? é. O torcedor, um cara que está pronto para consumir. O torcedor do Guarani, por si só, ele consome bastante. Né? Camisa, nossa, um desespero para comprar camisa no lançamento. Exatamente. A torcida então, responde, né? Quando tem essas ações, a torcida responde muito bem. E você está moldando algo que vai ser muito importante no nosso futuro. Lógico. Porque foi o que eu disse, a avaliação hoje de qualquer investidor, ele vai falar o seguinte, olha, esse time tem torcida, Sim. esse time tem Qual é o meu público. público-alvo? Exato, e a gente percebe que o Guarani, obviamente que por conta da performance muito ruim que ele teve durante um bom tempo, existe um vácuo ali, existe uma lacuna de formação de torcedores. Né? Algo até legal que existe, eu não sei se vocês reparam, hoje o volume de crianças que vão ao Brincadeira é muito grande. Muitas vezes bate 20% da nossa crianças bilheteria. e mulheres. O envolvimento do público feminino nos Jogos do Brinco também é fantástico. E isso é reflexo do quê? Daquela geração do final dos anos 80, do início dos anos 90, que hoje estão tendo filhos. Sim. E que ainda se engajam. Né? Então, para a gente é muito importante o retorno desses bugrinos que se afastaram, porque a gente precisa deles para formar os novos bugrinos, né? Você aí, bugrino mais antigo, você formou o seu filho bugrino, agora é hora de formar o seu neto bugrino. Exatamente. Né? Vamos juntos, senão o seu neto vai torcer para o Manchester, vai torcer para o Barcelona, vai torcer para o Real Madrid, vai torcer aqui no Brasil, ele fala assim, eu sou Flamengo porque o Flamengo foi campeão da Libertadores, porque o Flamengo vai jogar o Intercontinental. A molecada hoje pega isso. Um outro movimento, vocês estavam falando aí de o cara não ter paciência de ver um vídeo ou de ler um texto no começo do programa. É muito comum no estádio de futebol, você pega os mais jovens que estão no estádio, o jogo está rolando e o cara não está olhando o jogo. Não consegue se concentrar. Ele está no celular. Né? E uma vez eu tive essa curiosidade, foi uma das poucas vezes que eu saí da cabine e desci lá para a área do sócio campeão, porque eu tinha que buscar o microfone do Beto, foi no último jogo que nós transmitimos. E eu vi lá, né? Eu vi o menino sentado lá e tal, de lado, assim, olhando pro celular. Eu falei, eu vou ver o que esse cara tá olhando. E aí eu fui curioso, né? Olhar. O cara tava olhando um highlight do jogo. Então já quer acompanhar ali. Ele não tem paciência para ver o jogo. Né? Mas ele quer ver o que está acontecendo ali no celular. Então ele vai pegar o melhor momento ali, o highlight, o lance curto ali e vai ver. Sim, né? Tem gente que fica assistindo paralelamente no celular o jogo pela TV para ver os lances polêmicos. Tem gente que fica nas bets para ver ali alguma aposta. E isso é uma adequação. E tem aquele que não tem paciência mesmo para ver o jogo. Exato, é próprio da geração. Eu acho que tem Mas que quer estar lá. Sim. Né? Quando inauguramos o sistema de iluminação lá, gente, o que tinha de jovenzinho lá curtindo o evento, né? A música, questão, o jogo de luzes, o caramba 4, isso é público. Exato, eu acho que nessa questão de atrair novos torcedores, a questão de tornar o jogo um evento mesmo é importante. E nesse sentido, eu acho que vale a pena enaltecer o trabalho que a própria torcida faz através do Corredor Verde, por exemplo. Sem dúvida. O pessoal se reúne para receber o ônibus, né? Mas aquilo ali se torna um evento. A gente vê muita criança, eu tive a oportunidade de ajudar algumas vezes. E a criança chorando. Exato, então isso daí... pai abraçando o filho, chorando. É uma memória emocional que se cria ali para a criança, que ela vai levar esse amor de uma maneira muito para sempre, né? Então a gente acha que o Guarani tem que trabalhar melhor institucionalmente essa parte do evento. E aí só a polícia militar deixar essa boa memória afetiva ser criada, né? Que a criança não tenha a memória da bala, né? Infelizmente a gente tem alguns da cacetada, do sai pra lá. É né? triste. A polícia militar de Campinas é uma das poucas que rebate o alcoolismo com cacetete, né? Porque a maioria dos torcedores que tomam uma atitude daquela de pular a grade para chegar perto do ônibus está movido pelo álcool, gente.
Ele não é um psicopata, ele não é um cara com uma bomba ali pra soltar no ônibus, né? É um cara que tá tocado, tá bêbado, vamos falar a verdade. E né? até a responsabilidade com o evento que tá cheio de crianças Né? ali, né? Então, bebeu mais do que devia. cuidado. Então, ô senhor, sai daqui, né? Sim. Pô, né? Não, e Ortiz, assim, eu já tive a oportunidade de levar muita gente no Brinco de Ouro, no tobogã. Minha infância, aquela subida da escadaria Nossa. para adentrar. Era uma emoção desgraçada. Gigante, É um dos melhores lugares na minha opinião, o melhor lugar para assistir jogo do Brasil. A gente já frequentou A visão do estádios. tobogã Cara, é fantástica. O tobogã é um lugar sensacional, Sim. né? A experiência de ir no estádio e assim, a gente eu tenho 2 filhos, um de 9, um de 7 anos, né? E a gente percebe, e eu já levei amigos deles, né? E a gente percebe e crianças que nunca tinham ido no estádio, elas ficam fascinadas. Tá Elas vendo o ficam jogo dali de fascinadas. cima? Pô, aquilo é fantástico. É uma outra visão do Agora, jogo. se você levar pra Vitalícia, não vai ter o mesmo efeito. Porque Exato. na Vitalícia ele tá vendo o jogo ali no plano, né? No chão e tal, né? Mas é isso, assim, o jogo de futebol é um evento muito legal. Sim, sem muito dúvida. legal, né? Sem dúvida. E é algo que a gente precisa fazer para ontem, porque senão a gente vai perder Sem esse dúvida. timing aí e a gente não pode. A torcida do Guarani ela tem que crescer, né? Quando eu estava ainda na comunicação do Guarani, a gente ia receber os uniformes novos da capa, né? E aí ficou todo mundo lá. O que nós vamos fazer para divulgar o uniforme novo da capa? Né? Era o primeiro uniforme da capa, né? Aquela camisa branca que eu gosto muito, né? Que tinha o ecocardiograma aqui, né? Eu tenho essa, eu gosto bastante. também. Eu gosto muito. E aí o pessoal, não, vamos fazer um evento, a gente leva um fotógrafo, leva uns modelos, uns jogadores e tal. Eu falei, cara, isso aí todo mundo faz a todo momento. Eu falei, eu já sei o que nós vamos fazer uma live. Pô, mas como fazer uma live? Eu falei, vamos fazer, nós fizemos uma live, na pandemia estávamos, né? Isso foi 2021, estávamos ainda na pandemia. Nós não fizemos uma live em 2020 da pandemia? Fizemos. Eu falei, então nós vamos fazer uma live do lançamento do uniforme. Agora nós vamos fazer uma live com uma pegada de futebol americano. Como é que é o lance do futebol americano? Os caras fazem um evento lá para lançar o cast, para lançar o elenco. Né? Então nós vamos apresentar todos os jogadores do elenco do Guarani vestindo o novo uniforme. Nada melhor do que o jogador do Guarani para apresentar o novo uniforme do Guarani, né? Sim. E aí, pô... Eu lembro que existia uma polêmica do Rafael Costa. Rafael Costa ser gordo? De ele estar acima do peso e você já... fez ele levantar a camisa no meio da live. Eu lembro disso, eu lembro. Eu falei, ô Rafa, levanta a camisa aí. Ele olhou pra mim, levanta a camisa aí, Rafa. Ele levantou e falei, aí, tá gordo, gente? Pô. Era o biotipo dele. Não adianta, o Rafa, ele tem o peito largo, né? Ele tem o peito largo. E por ele ter o peito largo, todo mundo vai achar que ele é gordo. Sim. Não adianta. Se você pegar a simetria da mulher, a mulher que tem o seio avantajado também tem a mesma tendência. O povo olha e fala, tá acima do peso. E não é. Não é. O Rafa Costa era isso, né? Não era um grande jogador, mas estava em plena forma física, né? Eu tive vontade de fazer isso com o Thales também, o zagueiro. Que era outro que a torcida pegava muito no pé nos treinos. O Thales tá gordo, o Thales tá isso, o Thales tá aquilo. É que com o Thales eu não tinha essa liberdade, né? Melhor não arriscar, né? Com o Rafa não, né? Já era a segunda temporada, a gente estava junto lá desde o ano anterior e tal. Mas com o Thales não, ele tinha acabado de chegar, né? Eu não ia pedir pro Thales erguer a camisa também. Mas é isso, cara, é transformar... É que naquela época nós vendemos o entretenimento. Tá tudo fechado, então vamos dar entretenimento pro nosso torcedor. Hoje você pode fazer isso. Por exemplo, o Guarani está formando um elenco novo. Promove um evento no Brinco de Ouro do lançamento do elenco. Sim. Né? Ah, mas vai pouca gente, não importa. No próximo pode ir mais gente. Ou pode ir gente que não vai para o jogo. Exato. Né? Gente que não gosta de ver um jogo de futebol pode gostar desse tipo de evento. Faz, não custa. Não teve o custa. lançamento da camisa recentemente, teve um bom público. Exato. Né? Falta na festa de continuidade, aniversário, né? Na festa de aniversário. Na pulseirinha tá aqui ainda, eu nem usei, tá vendo? Ó, as duas pulseirinhas estão aqui, a caneca tá aqui, eu não fui. Porque eu já era persona non grata no Brinco de Ouro naquela época. Só para mostrar, né? Então, é isso, cara, cria, né? Não espera, vai atrás. Se você ficar esperando, morreu. Nós estamos ferrados hoje, gente, ó. Mais um aqui, o André Luiz, lá do Nova Europa de Hortolândia. O Rafael Bilu tá voltando para o Guarani. Não, informação do Fernando Lovato até. Não tá.
Parece que não tá, não. Tá o Rafael Bilu, chance zero de vir para o Guarani, tá bom? Mas a informação é do Fernando Lovato. Se der errado, vocês culpam o Fernandão. A culpa Teve, não é acho, minha, um não. repórter lá do Sul que publicou isso. Sim, que ele estava negociando com o Guarani e tal, né? Até falei disso hoje à tarde. Tava, um nome interessante. Para mim, jogador mais interessante daquele momento, né? Sim. O atacante mais participativo, né? Muito bom contratar antes, ficar muito tempo esperando. Gente, não dá. Hoje não dá para pagar muita mensagem, não. O Narquiste, esse negócio de conselheiro vitalício é uma vergonha, tem que abolir isso aí. Cara, eu não acho, não. Eu não acho esse negócio de conselheiro vitalício uma vergonha. Não acho. Eu acho que tem que ser bem regulamentado. Isso. Porque senão, em 50 anos, o Guarani terá aí pelo menos 60 conselheiros vitalícios. Eles serão mais do que os eleitos, né? Se não houver uma mudança estatutária. Porque imagina, a cada 3 mandatos você tem 3 novos conselheiros, né? Sim, começa a ganhar uma força ali que realmente fica difícil. Acho que ninguém nunca parou para pensar nisso, mas pensa comigo, nós temos 50 conselheiros eleitos hoje, né? Em 20 anos são 6 mandatos, vai. Em 18 anos, né, são 6 mandatos. Nós teremos 18 conselheiros. Nós já temos 5 hoje, né? 5 não, 3 hoje, né? Que são os que permaneceram, né? É que não é uma fórmula exata, porque o vídeo que aconteceu recentemente Não, no Guarani, entendo, pouca mas- gente cumpre os 3 anos. Mas se a gente levar Sim, ao pé da letra, há o risco de, no intervalo de tempo, o número de vitalícios ser maior do que o número de eleitos. Nos debates, inclusive, uma das situações que foi proposta era o Guarani ter um número de conselheiros compatível com o número de associados. Um percentual. Um percentual. Tipo, tem 1.000 sócios, é 5% do quadro social. Com um limite mínimo e máximo. Né? Tendo no Aumentou para 2.000, aumenta para 100. Exato. É interessante. A questão do vitalício, eu acho que praticamente todos os clubes têm Tem. a questão do vitalício. Eu acho que existe É que tem clube onde o cara compra o título de vitalício até, né? Sim. Perto da gente, aliás, né? Sim, porque precisa de arrecadar. Quer dizer, né? perto fisicamente, não perto historicamente, pelo amor de Deus. Aliás, a minha mulher esses dias estava falando, eu falei pra vocês que a minha mulher é mais bugrina que eu, né? Minha mulher estava injuriada, ela falou assim, nós perdemos uma musiquinha. Eu falei, que música? Tô sentado na sala assistindo o filme, minha mulher perdeu uma música. Eu falei, que música? E o chiqueiro eu vou invadir. Né? Pra mim pode E no continuar brinca vou cantando. acabar, Pra né? mim também. Pra mim A pode- piruada toda chora e campeão nunca será. campeão né? no da torneio Série Série C, C, eu eu não Aí acho que. eu virei pra ela e que falei conte. assim, não, nós não perdemos, nós só precisamos reformular a música. Como assim? Eu falei, ué, você não grita lá, olê, bugre, olê, né? Você não fala assim, campeão nunca será? Você fala assim, sou campeão da Série A. Também, né? É um jeito. Mas enfim. Olê, tenho também a Série B. Você só tem a Série C. E o Dá pra resto da adaptar rima. de várias formas. O resto aí. da rima você entende no vai da tal, né? Tá, você vê como é o nível aqui em casa, viu, gente? É isso, A tá? discussão. Tomara que venha o Bilu, não vem, acho que não. Segundo o Fernando Lovato, não, tá? Não vou falar mais de especulação de jogador, gente, desculpem. O Vinícius Pilate, olha lá. Boa noite, nosso Ortiz e candidato. amigos. Como é bom ver duas pessoas que falam bem e que demonstram conhecer o estatuto e etc. Tá falando de vocês dois, porque eu não entendo nada disso. Três, viu? são Eu só três. palpito. Aqui hoje Eu são só 3. palpito, ô Vinícius Pilate. Um abraço pra você, viu, meu irmão? Tamo junto. O Vinícius Pilate, ele é a antítese do Tony. Tinha o Tony no cartório antes, né? O Tony é bugrino também, tá? Só que o Tony, pensa num bugrino corneteiro. É o Tony. Né? Tem vários. Bastante. Não, mas o Tony é 10 vezes pior que esse, que você pensou aí, viu? O Vinícius já é o contrário. Otimista. Um abraço, ô Vinícius, tamo junto. Esse trabalho do Pro Guarani tá com boas ideias. Tomara que consigam representatividade no conselho. É o Narquiste. Representatividade terão. Agora, você, sócio do Guarani, pensa bem, né? Você não faz parte de nenhuma das chapas aí, pensa no seu voto, né? Vamos fortalecer o Conselho Deliberativo do Guarani com gente ativa, gente proativa, gente capaz de pensar. E esse é um né? ponto legal, tá, Ortiz, que você mencionou, porque a pessoa pode votar para conselho de administração numa chapa e para conselho deliberativo em outra. Sim. E o próprio conselho fiscal, você pode votar, você tem que votar em 5 membros. É.
A votação é pessoal no Conselho Fiscal, apesar das pessoas estarem vinculadas a uma chapa. Então você pode eleger um conselheiro de uma chapa, outro da outra, outro da outra. Exatamente. Né? Você, no final das contas, por isso, inclusive, que você divulga os currículos, você vota em pessoas na questão do Conselho Fiscal. Pois é. Então, cara, eleja gente que vai trabalhar pelo Guarani, viu? Eleja, tá? Vamos embora. Deixa eu ver de onde eu parei aqui. Eu me perco nesse negócio, cara. Esse negócio de YouTube não é pra mim. Esse programa acaba dia 19 de dezembro. Nunca mais eu faço YouTube. Pior que eu gosto do formato do YouTube. Eu coloco na TV lá, eu vivo te assistindo, lá deixo tá rolando. Se vendo ali, ó, tá vendo? Ah lá, na TV, verdade. Agora você já sabe como é que eu fico aqui no meio do programa, né? Eu preciso também falar isso, Ortiz. O YouTube facilita demais, porque eu vou para São Paulo. Eu entendo. 2, 3 vezes por semana eu já boto ali no YouTube ali. Então, mas eu vou falar um negócio. Vamos lá. Rádio Planeta Guarani. A gente conseguiu números fantásticos. A Rádio Planeta Guarani é a segunda rádio mais ouvida no Brasil ligada ao futebol, no Radiosnet, que é o maior aplicativo de rádios online do Brasil. Nós somos a segunda mais ouvida no Brasil. Sabe por quê? Porque não tem YouTube. Se você quiser ouvir, você tem que ir lá no radinho. Entende? Tem a opção do YouTube, o pessoal... Tendo a opção do YouTube, você bota lá 5 pessoas na mesma sala, as pessoas estão assistindo juntas lá e tal, né? Agora o cara eu entro no meu carro, vai ouvir na reprise. Pode não ser o programa que você quer, mas no meio da reprise tem alguma coisa que vai te interessar, entendeu? Então, um isola o outro. Sim. Esse é o X da questão. Um isola o outro. Né? Porque a entrevista de vocês está disponível no YouTube. Então, ninguém precisa entrar lá no Radiosnet para ouvir a entrevista de vocês. Apesar de eu colocá-la lá depois. Né? Mas ninguém precisa. Vai lá no Radiosnet, eu quero ouvir só. E aí, tem gente que vai lá e acha o ponto exato onde eu critiquei ou alguém falou alguma coisa para falar assim, eu quero direito de resposta. Teve isso, recentemente. Né? Então, é duro, viu? É fogo. Eu sei que vocês gostam do YouTube. Se eu pudesse, eu também. Eu sou sincero, como é que eu ouço o programa da concorrência hoje? Eu vou lá no YouTube e vou procurando quando começa a falar do Guarani. Exato. Eu não tenho mais que ouvir 2 horas de programa para ouvir 2 minutos do Guarani. Eu vou lá nos 2 minutos exatos, né? Sim. Faço um desafio para eles. Quero ver produzirem todo dia 2 horas de programa falando só do Guarani. Só do Guarani. Mas vamos embora, gente. Desculpa, falei de mim aqui. Diz que o Rossafa cravou que o goleiro Fernando Miguel está fechado. Tomara, né? Tomara. A SAF do Bahia, case de sucesso, com o Grupo City, concordo totalmente, Fernando. A SAF vai ser um excelente negócio para o Bugrão, mas um bom dirigente de futebol faz muita diferença. Acho que as duas coisas são importantes, né? Na verdade, a gente percebe, né? Como eu disse, eu acho que o futebol é um negócio complexo, né? Vou dar o exemplo do Curitiba, que se tornou SAF, né? Apanhou pra caramba, né? Apanhou pra caramba no começo. Acho que os dirigentes não estavam habituados com o negócio, o futebol. Recorreram ao Moser, que era um especialista na Série B, né? E eu acho que ele teve uma participação muito importante ali. E só agora que o Curitiba realmente deu o ar das graças aí via SAF, né? Eu tô rindo aqui, me desculpa. Você falou do Curitiba, eu lembrei de um negócio. Quando o Curitiba virou SAF, o Edinho me chama um dia, né? Ortiz, recebi uma proposta para ser CEO do Curitiba. Eu falei, porra, Edinho, legal, né? Vai lá, vira CEO do Curitiba. Ele falou, não, mas eu só vou se você for comigo. Eu falei, bom, então você não vai ser CEO do Curitiba e eu não vou pra lá, né? E o Curitiba começou a perder um jogo atrás do outro, né? Então eu falava pro Edinho aqui no ar do programa, né? Eu falava pra ele assim, Edinho, tá vendo do que você escapou lá? Ó? Você queria me levar junto pra essa barca furada aí e tal. O Curitiba, se eu não me engano, ele foi adquirido por um fundo de investimento. Roberto Justus é um deles, que né? tem uma grande participação do Justus, sim, né? Sim, o Roberto Justus é um deles. O Edinho é um cara de extremo relacionamento nesse ramo. O Edinho tem uma empresa de identificação facial, né, de reconhecimento facial. Então ele faz a maioria dos grandes estádios do Brasil, ele tem alguns estádios fora do Brasil e tal, né? Então, esses dias ele ligou e disse que estava no Macau com o John Textor. Falei, pô, aproveita e cobra ele. Fala que o Botafogo está precisando dos 150 milhões lá, né? E tal. Pois é. O clube associativo
Então, entrou na justiça. que até é uma das perguntas aqui, quer ver? Uma das mensagens aqui, acho que é do Fernando, não, é do Carlos Moraes, sobre a SAF não pode errar. Ouvi dizer que o Botafogo do Rio, mesmo com a SAF, está mergulhado numa dívida bilionária. A dívida do Botafogo do Rio não é mais bilionária, porque ele também fez uma renegociação, assim como o Guarani e tal, o Carlos. Mas o Botafogo entrou com um processo cobrando o grupo Eagle, que é o grupo do John Textor, né, em 150 milhões de verbas devidas ao clube não repassadas pela Eagle. É o quê? De repente, eu não sei qual é o percentual, mas são uns 10% da venda do jogador tal. Eles têm, né? na verdade, a negociação da SAF, né, para você entender a ideia da lei, né, é que ela realmente, você adquirindo um clube igual você adquiriu o Botafogo, né, no caso aí do exemplo, você não esqueça que existe um passivo, né? A entidade então, tá lá, né? O Botafogo, acho que o ano passado ele deve ter fechado próximo de 800 milhões de receita. Uma parte dessa receita do Botafogo tem que ir para pagar as dívidas do clube social. Né? E o clube social, o fato dele ter 10%... mas a SAF assume a dívida, ela pode assumir o pagamento, mas a dívida está atrelada ao CNPJ do clube, da entidade social. Exatamente. Né? Então, existe um compromisso de aportes financeiros por parte do investidor, mas esses compromissos podem não acontecer, e daí a importância, inclusive, para pontuar, eu acho que esse é um ponto importante, essa é a importância de uma Ernst Young estar assessorando o Guarani nesse processo. Porque a gente entende que a avaliação da capacidade financeira de um grupo é uma questão muito complexa que você precisa ser bem assessorado. Tá. Né? Existem várias assessorias hoje em dia. Então, a gente tem um caso dentro do Guarani que é a Turbo System, né? Onde o Guarani não se preocupou com o lastro econômico de um eventual investidor. O problema nem foi o lastro, né? O problema foi verificar a existência, né, do grupo investidor. Então, assim, o fato de você ter uma Ernst Young nesse tipo de processo nos dá uma certa garantia que vai existir uma assessoria que vai verificar essa capacidade de pagamento. Ela nos dá uma perspectiva. Porque garantia, na verdade, não, né? Sim. Tenho que lembrar também que a Ernst Young foi quem avalizou o processo de venda do Vasco para a 777. Sim. E que depois virou um dos maiores fracassos, né? Ao ponto de o Vasco reverter o processo de negociação de SAF. Então, é importante você ter esse selo, né? Mas é garantia, necessário... né? Você vê o caso do Vasco mesmo. O mesmo grupo também tinha o Everton da Inglaterra, né? Então... E aí entrou em crise... A própria situação do Textor no Botafogo, né? O Textor brigou com a Eagle agora, né? Não, estava querendo mudar a sede para Ilhas Caimã, então você percebe que é um movimento de eventualmente, se o negócio não dá certo, vamos para outro rumo, né? Eu vou para outro rumo. E agora tem uma briga também do Textor com a Eagle. Sim. Ele tá brigando com a Eagle, né? Sim, e aí o Botafogo é refém disso. Exato. Imagina, você consegue mudar o patamar desportivo do clube, ótimo, o Botafogo foi campeão da Libertadores, jogou o Mundial de Clubes da FIFA, né, e tal. Sim. E agora não tem dinheiro para pagar os seus funcionários, as suas questões mais pertinentes e tal, ali de dia a dia. Né? Esse é um ponto importante, porque assim, a SAF, né, muita gente cobra... minha mulher vai matar a gente, hein? Hã? Minha mulher vai matar a gente, olha o cheirinho da comida. É verdade. Tá bravo o negócio. Muita gente imagina que a SAF vai chegar, o dono vai aportar dinheiro e vai dar tudo certo, né? E com dinheiro você vai ter uma boa performance esportiva. O exemplo do Botafogo é um excelente exemplo. O Botafogo não necessariamente aportou dinheiro, ele foi se endividando com dívidas a vencer, né? Sim. Então, os jogadores que eram adquiridos venciam em 12 meses, 24 meses, e ele contava com um bom desempenho esportivo, que hoje premia muito bem, para pagar esses investimentos, ou até mesmo revender os jogadores, como foi o caso do Luiz Henrique. E se não conseguir... Se não conseguir, então, não tem capital. E aí quando consegue, faz o quê? Capitaliza imediatamente, né? Exato. Aí você não cria o vínculo com o atleta. O Luiz Henrique é um caso específico. Um jogador que era ídolo da torcida, a torcida queria que continuasse, ele próprio queria continuar e acabou tendo que ir embora. Por quê? Porque primeiro aporta, depois capitaliza, né? Recupera. Essa é a diferença, né, da entidade associativa para a SAF. Né? A SAF visa o lucro, a entidade associativa visa o sucesso desportivo. A gente vê que Palmeiras e Flamengo conseguem segurar mais jogadores, comparando, né, nesse nível de elite, né, que o Botafogo está inserido. O tempo de contrato médio de um jogador do Palmeiras hoje acho que é de 3 anos. Exato.
Né? O Flamengo deve estar por aí também, né? Não é tão comum o Palmeiras usa o cara por 3 anos, usa entre aspas, né? Sim. Bota o cara para jogar por 3 anos e depois negocia, mas já contratando, né? Exato, eles Em conseguem outra segurar, altura, né? Isso até prejudicou a gente naquela época do Gabriel Menino, que ele estava bem, eles seguraram mais Maldição. tempo. Pois é, eles O conseguiram, cara- talvez se tivesse no Botafogo Safra, eles teriam vendido já. Proposta do Chelsea, 20 milhões de então. dólares O ou Ricardo, euros. o Ricardo tava no Guarani nessa época, né? O Ricardo Moisés me chamou, falou: Ortiz, pelo amor de Deus, chegou uma proposta em real, 100 milhões de reais. Ele tinha sido convocado para a seleção Sim. brasileira como lateral direito. 100 né? milhões de reais, nós temos 20%, nós vamos ganhar 20 milhões e tal, né? Tava na época de fazer a previsão orçamentária. Aí ele foi lá e colocou na previsão orçamentária 20 milhões da venda do Gabriel Menino. Eu falei, cara, você é louco, não faz isso, pô, né? Não O dá conselho pra ter vetou. certeza. Graças a Deus o conselho vetou a proposta, né? Onde que ele ia buscar 20 milhões ali, imagina. né? Porque não venderam o menino, né? E depois virou. Aliás, essa é uma das coisas que eu gostaria de ter mais transparência, essa negociação do Gabriel Menino. Porque eu vou juntando trechos de fala daqui e dali. Eu juntei um trecho do presidente Rômulo Amaro dizendo que o Guarani recebeu do Vasco tudo que era devido sobre o Gabriel Menino e que não tem. Do Vasco não, do Atlético Mineiro. E que não tem mais um centavo a receber dessa negociação. Eu não consigo acreditar que o Guarani se satisfez com 2 milhões, 3 milhões de reais. O Gabriel Menino é um atleta para um potencial muito maior que isso, né? Ah, mas não rendeu nada, mas um dia pode render. Então, isso é o que a falta de transparência me traz, né? 3 milhões nós conseguimos no João Marcelo, que era um jogador recém-saído das categorias de base. O Gabriel Menino já é um jogador com passado, com presente e com futuro, né? No mundo do futebol. Jovem ainda, né? O menino deve ter 24 anos agora, né? Por aí. Então, tem que se pensar muito nisso. Essa é a falta de transparência que eu reclamo muito aqui, viu? Gente, vamos pulando aqui. Tem gente falando aqui que o Guarani precisa ir lá em Mirassol fazer um estágio para aprender como é que faz a coisa. Eu não achei quem foi que escreveu aqui, mas eu lembro de ter visto a mensagem. Mas aí é simples, né? É só não ter dívida. É, exato, eles não têm essa Tudo preocupação que o Mirassol tem. não tem passivo, né? O Mirassol, tudo que ele recebe, ele pode investir imediatamente, né? Aí é mais simples. Né? Nesse jogo de Bragança de 2009, o jogo anterior, se eu não me engano, a gente perdeu pro Mirassol de 2-1 em casa. Ai, rapaz, Guarani e Rio Preto, lá em 2007, Série A2. O do Carbone lá, o primeiro jogo dele? Sim. Eu estava no estádio, trabalhando. Eu estava nas cabines de rádio lá, né? Trabalhando no jogo e tal. 5-0 e o jogo acabou aos 27, perdão, do segundo tempo, porque choveu. Sim, eu lembro. Forte, Destruiu é verdade. todo o estádio lá, Vitor. E aí acabou o jogo, tava 5-0 pros caras. Se vai até o fim, tinha sido 8. E aí depois nós pegamos o Mirassol. Daí surgiu Xandão, Dimas e Aí Thales, subiu né? a molecada da base, empatamos com o Mirassol por 0-0 lá, né? E aí começa a reação do Guarani para buscar o acesso. Naquele ano de 2007. Olha como o tempo passa, né? Gente, peço perdão, vou apenas registrar aqui o pessoal do YouTube, o Moacir Paranhos, o Carlos Moraes. O problema é que o Graziano é palmeirense. Quando ele comprou o Brinco de Ouro, eu ouvi dizer que a esposa dele disse que não queria ver ele envolvido no futebol. Gente, isso é tudo fofoquinha, tá? A gente não consegue tratar desses temas, né, e tal. Eu acho que o Graziano ele tem obrigações a cumprir com o Guarani. Sim, isso é E importante. acho que vocês concordam comigo que uma das atribuições do Conselho Deliberativo é garantir que o Guarani receba todas as contrapartidas que o Roberto Graziano é obrigado a entregar ao Guarani. Sim, Estamos falando a mesma língua nesse aspecto, né? Sem dúvida. sem dúvida nenhuma, isso é importantíssimo. Na Porque- verdade, nesse ano se encerra, né, a questão pecuniária dele, né? Então os aportes acabam este ano. 2026, né? Junho, se eu não me engano. O Guarani, como assim, primeiramente eu acho que é importante ressaltar que o Graziano, ele realmente naquele momento foi muito importante para o Guarani, né? Eu acho que foi um movimento ali que o Orley fez e que realmente foi muito importante, está na história do Guarani, né, este movimento. O Graziano, eu acho que ele vem cumprindo com os aportes, né? Então, Tá. a gente sabe que a relação do Graziano com a gestão bugrina é sempre uma relação complicada, né? Porque a decisão judicial... Não é uma relação clara, né? e a decisão judicial foi uma decisão que existem algumas lacunas, né? Então, quando existem algumas lacunas, um lado entende de um jeito, o outro lado entende de outro jeito.
mas ao mesmo tempo essa pessoa ainda está te pagando um valor de R$350 mil 4 mensais. milhões e 200 por ano, né? Que é o maior patrocinador do Guarani, né? Então é uma pessoa, é um empresário que você realmente não pode entrar Não pode em desprezar. litígio, né? Não pode desprezar. É um profissional, é um empresário que está na área do futebol, então que também é importante você ter bom relacionamento, mas fica claro que falta ali muitas vezes é um acerto de contas entre o Guarani e ele, né? A gente sabe também que a Prefeitura de Campinas é uma prefeitura complicada para acelerar burocratiza projetos. demais, né? Então a gente entende todo esse contexto, né? A gente sabe também que Só que 10 anos é um bom tempo, né? eu acho assim, eu acho que a gente precisa. Eu acho que os 10 anos, eu acho que seria injusto da nossa parte cobrar ele pelos 10 anos. Eu acho que o mais justo seria cobrar a partir do momento que teve a aprovação do terreno da Bandeirantes. Tá. Né? Porque assim. Essa aprovação foi 2021, 22, por aí. Eu acho que foi 22. 21, 22. E daí o que a gente precisa cobrar dele é o porquê que essa aprovação não anda. Foi 21. Eu estava no Guarani ainda, eu me lembro. Eu me lembro da reunião. Eu estava na comunicação do Guarani. Foi uma reunião, inclusive, virtual, Sim. né, a aprovação. Sim. Mas, assim, eu entendo que o terreno do Guarani da Bandeirantes ele tem complexidades que não envolvem apenas a municipalidade. Contrapartida ambiental. Questão de trânsito estadual. Então, assim, é um imbróglio realmente difícil de desatar. A gente espera que desate, né? Porque a gente quer o quanto antes, eu acho que resolver essa situação, mas a gente entende que é uma situação bem complexa, né? Mas nada proíbe de perifericamente entregar as outras, né? Sem Por dúvida. exemplo, um centro de treinamento. Exato, é tão importante, precisa tanto, com urgência. Eu acho que esse é um ponto legal também da gente deixar claro para o Eu não preciso do associado, 100%, né? Me dá 30% agora, que é o centro de treinamento, depois a gente vai... À época, o projeto do Guarani na Bandeirantes contemplava estádio, clube social e centro de treinamento lá na Bandeirantes. Sim. O que aconteceu nesse caminho, né? O Guarani, a estratégia de concentrar o patrimônio ali era para evitar penhoras. Sim. Né? Na verdade, as penhoras foram direcionadas para lá primeiro, depois teve um puta trabalho para tirar todas as penhoras de lá. Nossa Senhora. Mas existia a ideia da Comissão Imobiliária, junto com o CA, que ali seria um imóvel que não teria interesse de eventuais arrematantes, né, para uma futura penhora. E aí virou vizinho da expansão de Viracopos. Mas assim, o fato da gente agora, o Guarani praticamente está livre de penhoras, né? Sim. A gente não tem mais os problemas financeiros. Esse é um dos motivos pelos quais eu questiono sempre a não divulgação das negociações do Guarani, né? O Guarani diz que não divulga por cláusula de confidencialidade, mas aí o Guarani não divulga, mas o clube que comprou do Guarani divulga lá. Né? O Guarani não podia divulgar o valor da venda do Richard Rios porque o Palmeiras botou uma cláusula de confidencialidade. Tá bom, aí o Palmeiras vai lá e divulga o valor. Sim. Benfica divulga também, tá todo mundo divulga. Mas assim, só para complementar, hoje, por mais que o projeto contemple os 3 equipamentos lá na Bandeirantes, eles, como estratégia de blindagem patrimonial, eles não são mais necessários que estejam ali. E ali vai ser uma área que vai se valorizar muito, né, nos próximos anos. Então, o Guarani... Aliás, já se valorizou. Sim. Eu me lembro que a primeira reavaliação de patrimônio que eu promovi lá em 2013 como diretor-geral do Guarani, para podermos tratar da auditoria, né, do processo de auditoria, temos que fazer a reavaliação patrimonial. Né? Nós comandamos a primeira ali, veio num valor de avaliação, se eu não me engano, de 25 milhões lá no terreno da Bandeirantes. Isso em 2013. Imagina agora. O Guarani tinha aquilo avaliado em 3 milhões e 500 mil na época. Tá? E aí quando veio esse processo, né, 25 milhões. 25 mesmo, porque eu me lembro que nós tivemos, foi até assunto de debate, né? Nós tivemos a desapropriação de uma parte do terreno. O Negrão salvou. Eu lembro disso. Eu era o diretor-geral, né? Só eu e o advogado, o Chiquinho, sabíamos. Pagou, né? Só eu e o Chiquinho sabíamos, né? Da desapropriação. Eu falei, eu preciso receber esse dinheiro, Chiquinho. Ele falou, tá, o que nós vamos fazer? Eu falei, cara, marca uma audiência com o juiz, vamos conversar com o juiz. Marcamos uma audiência, vamos conversar com o juiz, né? Meritíssimo, eu preciso receber esse dinheiro. Não, meritíssimo, eu estou com 5 meses de salário atrasado, meritíssimo. Não, tinha 3 naquela época. 3 meses de salário atrasado, meritíssimo. Não, mas eu não...
Meritíssimo, conseguindo o valor, meritíssimo. Isso eu posso fazer. Né? Consignou o valor e falou assim, se alguém requerer, eu entrego em penhora. Se ninguém requerer, em 90 dias eu libero o valor para o Guarani. Fui pro Brinco de Ouro, cara. Peguei uma folhinha. Na época, o Álvaro dava as folhinhas da Campsul pra gente colocar lá nas salas, né, e tal. Peguei uma folhinha da Campsul, Vitor. Marquei 90 dias. Fiz uma bolinha em 90 dias. A cada dia que eu chegava no brinco, eu fazia um X. Né? Eu fazia um X, né, e tal. E aí todo mundo, eu não falava pra ninguém. O que é isso aí, Ortiz? Cara, não é nada, mas o dia que chegar no fim aqui, vocês vão ficar tudo felizes. Porra, chegou o dia, né, velho? Cheguei lá, fiz o xizinho, né? Pô, que legal. Daqui a pouco me liga o advogado, né? O dinheiro caiu na conta ontem. Nós não podíamos receber na conta do Guarani, né? Conta da penhora. Então eu subestabeleci o Lemos, né? Que era o nosso advogado, para receber na conta dele. Caiu na conta ontem. Posso transferir para a conta do Guarani? A hora que eu fui responder, a CPFL foi lá e cortou a luz. A conta de luz venceu. Fazia 30 dias já. A CPFL cortou a luz. Eu tinha 1.800.000 na mão e a conta de luz estava cortada. Eu tive que sair correndo com o computador para processar folha de pagamento. Fomos para minha casa, eu morava no centro. Eu, o menino do RH e a menina do RH. Era o Leandro e a Luene. Fomos correndo para o centro, para minha casa, botei o computador do RH lá, impressora, tudo funcionando. Processa essas folhas, vamos pagar salário. Conseguimos. Aí depois os caras foram reclamar. Não, porque não devia ter recebido, porque a justiça quer... Eu falei, cara, se há um erro nesse caso, quem errou foi o juiz. Eu, na função de diretor-geral do Guarani, a minha obrigação era garantir que o Guarani recebesse os recursos. Eu cumpri a minha função. Né? Se alguém errou, foi o juiz. O juiz poderia, sim, ter penhorado os recursos, mas ele consignou. Ninguém requereu em 90 dias, ele liberou o pagamento. Deu uma briga isso, rapaz. Nossa Senhora. Mas ali é um patrimônio que se valoriza a cada dia. E vai o Guarani valorizar tem mais. E o Guarani tem uma possibilidade dali fazer realmente um estádio Sim. como um projeto de longo prazo, né? Mas entendo que só um estádio. Então, com base Sim, nisso, sim, eu acho sim. que um terreno tão valorizado não valeria a pena o CT ser ali, né? Não precisa Exatamente. de um terreno tão Sem valorizado. E na linha que o Medina falou, a gente não tem essa preocupação tão grande até o momento com penhoras, né? Então, Não. a gente pode ter outro imóvel, o Euroamérica Não talvez seja vamos uma ter opção. nunca mais penhora com esse Se negócio Deus da. quiser. É só seguir a RJ. Sim, até o final e não fazer novas dívidas, né? Que essa é a preocupação também, né? São extra-concursais, pós-RJ. Mas, de qualquer modo, talvez o Euroamérica seja uma opção, mas, enfim, não precisa de um terreno tão valorizado para fazer o CT, né? Então, aquele terreno da Bandeirantes pode ser um estádio que mude nosso patamar. E aproveitando também, a obrigação do Graziano era comprar um terreno e fazer, né? A Sim, gente, fornecendo nenhum esse momento. terreno, a gente pode Tem que aumentar a contrapartida. pedir uma contrapartida, né? Talvez um estádio maior, porque... Ao invés de entregar um estádio para 12, entrega 12. um estádio para 15, Exato, para 18. né? exato, 20, que seja. Mas, enfim, a gente pode ter essa moeda de troca, essa barganha. Então, acho que aí vai ser importante esse... Você seria favorável a uma construtora assumir essa contrapartida e isentar o Roberto Graziano da obra da Nova Arena? Depende, acho que das condições, né, Ortiz? Se eles... Explorando, no mesmo modelo Da W Torre? Da W É Torre. difícil, né, Ortiz? Porque o Guarani ele precisa... o Guarani ele precisa das receitas do estádio desde já. A construtora ficaria com... Acho que foi É um modelo complicado de você triangular essa operação. Vocês né? terão que votar isso em breve, tá? Bom, Vocês terão que votar isso em breve. É uma vamos informação que eu estudar trago, bastante o assunto, eu trago com essa certeza. informação desde de setembro do ano passado, na verdade. O Guarani tem essa proposta. A proposta originária da Revi Construtora, que é a mesma envolvida na SAF da Portuguesa, que recentemente adquiriu também o controle da Arena de Araraquara, né? A fonte luminosa de Araraquara. Que é o modelo padrão, né? pra A Revi isso aí. faz essa proposta ao Guarani, tá? Vocês terão que votar isso. Eu no acredito, plenário. assim, falando sobre o estádio, eu acredito que o estádio já existem alguns processos assim. Então, a Arena MRV é um CNPJ separado, Sim. né, da gestão do futebol. Acho que o A estádio Arena MRV é um negócio. é um negócio independente. Não é um do Atlético imóvel, Mineiro, né? é um o Atlético negócio. Mineiro é sócio da Sim, MRV, sim. da Arena MRV. Sim. Mas eu acho que seria muito importante o Guarani, dentro
do seu modelo de negócio, ele ter realmente uma gestão apartada do estádio, Concordo. né, onde você tenha talvez um CEO ali que busque realmente receitas, rentabilizar o negócio Sem de futebol, porque isso vai te trazer dinheiro. Sem dúvida. Né? O presidente do futebol ficar falando sobre eventos, sobre shows, Entretenimento, sobre né, na arena não tem entretenimento, acho que cabimento. não é o nosso foco. Aí né? daqui a pouco a gente tá no debate do Flamengo com o Palmeiras lá, com o BAP falando que quem quer viver de show tem que parar de fazer futebol, né? E tal. Exato. E lembrando, tá, Ortiz, eu acho que o fato da gente estar o terreno da Bandeirantes ele é muito grande. Eu acho que ele tem uma característica parecida com a do Mineirão, Sem onde dúvida. você não precisa usar o gramado para você fazer eventos. Sem dúvida. Eu acho que isso seria um plus muito importante para o Guarani, porque você não precisa. Mas aí você precisaria entrar com uma arena para 30 mil, né? Então, mas eu acho que lá na Bandeirantes você tem capacidade de fazer uma estrutura que não dependa de você usar a parte interna do estádio. Tá, você Entendeu? consegue promover usando inclusive o entorno para Exato. O CEO do Mineirão falou que hoje ele consegue fazer um jogo de futebol e paralelamente fazer um evento sem de dúvida, rock. no estacionamento, nas áreas de entorno. O Mineirão foi o estádio que eu mais visitei quando eu trabalhei no Guarani agora em 2021. Nós fomos 3 vezes lá, né? Porque o Cruzeiro caiu, né? Nós fomos 3 vezes lá. Sim, por eu lá. estava na terceira vez, eu estava. 3x3 daqui, É verdade, 3x3 só jogão. dali, 3x2 depois. Tá louco, viu? Não conseguia ganhar naquela desgrama. E aliás, eu taquei fogo num jogo, no intervalo. Vocês deviam estar assistindo na TV. Vocês viram que num dos jogos saiu pro intervalo empatado, deu uma briga lá no vestiário, né? A TV até mostrou a briga, né? Na verdade, a briga tinha acabado. Né? Aí eu estava descendo pro vestiário. E o quarto árbitro virou pros jogadores do Guarani e falou assim: você não pode deixar os caras falar 5-6, porra. Isso é um time grande também, né? E tal. Pô, aí tá o Ortiz descendo com a camerinha nas costas. Eu vi, aqui é Guarani, porra! Aí veio todo mundo pra cima de novo. Aí começou a briga de volta. Eu botei a camerinha nas costas e fui embora. Deixa os caras que se arrebentem lá, né? O Moacir Paranhos falando da situação do Euroamérica. A gente abordou isso, Moacir, no começo do programa. Obrigado, irmão. Aniversário do Djalminha. Parabéns pro Djalminha, um dos maiores jogadores que eu vi jogar com a camisa do Guarani, viu? Parabéns, Medina e Victor. É o Alex Rosselli. Parabéns, Medina e Victor. Altíssimo nível e com argumentos bem fundamentados. Ele é Alex Rosselli, mas tá na chapa de vocês, né? Tá. Ele é um dos nossos líderes. Ele não assim tem... como a Raquel também tem Rosselli no Também sobrenome, eles né? são Também parentes. bisneto. Também bisneto. Ele também é bisneto. Ele faz questão de ressaltar isso em toda reunião que a gente vai, a gente brinca com ele. Porque sempre a reunião começa com ele falando que é bisneto do fundador. De Luca. Que é exato, que tem sobrenome, que já De fez gol em Luca. Cotia. A gente tem que aguentar essa Aí é mala. outra Mas história. o Alex é muito gente boa e uma pessoa muito qualificada também. Que Eu acho que eu me lembro do Alex numa das comissões eleitorais Sim, do a comissão Guarani. foi presidente. Foi Exato, ele essa, né? participou, exato. Foi aquela que acabou dando o problema dela da eleição ser cancelada, se eu não me engano. Foi essa, se eu não me engano. É, 2017 ou 18. Do Anselmo e do Eric. 17, né? Eleição do Palmeiron, substituindo o Orley. Acho Eu que é acho isso. que a dele só foi CD e CF. Eu acho que foi a de É. 19. Tá, então a do Anselmo. Não, acho que foi a de 17. Foi essa mesmo, me lembro bem. Às vezes. Alex é uma pessoa. Um abraço pro Alex, tamo junto, irmão. A Tânia e a Marino, o povo já tá puxando o saco. A Tânia eu conheço da lista de sócio, eu acho, hein? Parabéns, Vitor e Medina. Minha memória é boa também, eu lembro o nome dos sócios, viu? Eu me lembro bem. Tá na cabeça. Parabéns aí pra vocês, a Tânia. O Felipe Dumont, debate de alta qualidade. Parabéns, Ortiz, Medina e Vic. Cara, eu consegui um elogio do Felipe Dumont, não vou nem dormir hoje à noite. Felipe Dumont também faz parte do nosso grupo, um dos líderes. Acho que vale a pena falar também, ele me auxiliou. A gente fez Gosto junto, na muito do verdade, Felipe, né? nossa, o tem o projeto máximo do Sócio respeito. Campeão, pessoa publicitário de alto nível. O então- máximo respeito. O Felipe, nós fizemos juntos um trabalhinho, né? Eu na comunicação e ele como torcedor ajudando e tal, o lançamento de uma das camisas da sim. capa, né? Ele me ajudou a promover um vídeo lá que a gente botava o segurança na porta, não deixando entrar pra filmar Eu e tal, lembro né? dessa. Só que assim, ele mandava fazer, quem tinha que fazer era eu. Né? Você que se virar, você é funcionário. Sacanagem, né, Felipe? Pô, Mas o Felipe Dumont ele ajuda bastante essa parte da comunicação da nossa chapa, então toda Que a bom. responsabilidade dele. É uma pessoa também muito qualificada que nos ajuda demais. que legal. O GFC 978 diz que o Guarani sem o brinco acaba. Eu acho que o Guarani é maior que o brinco, tá? Mas é só a minha opinião, não vou fazer isso pra chapa, não.
O Fernando, o local do Brinco de Ouro faz diferença, é a minha opinião. Ok, uma das poucas ações elogiáveis dessas últimas gestões foi justamente o trato com o brinco. Bom, eu não estou dizendo que não deva cuidar, né? O que eu questiono é o potencial investivo versus o tempo em que você vai poder cuidar desse investimento, tá vendo? É por isso que às vezes eu não gosto de fazer esse tipo de questionamento, porque eu sempre digo, eu falo uma coisa, a pessoa pode entender outra, né? Eu não disse que é errado, eu disse que talvez seja um recurso que pudesse ser usado em outra situação, né? Um abraço para você, viu, Anarquiste? Time forte é tudo, não tem conversa, tá bom, eu não vou entrar nessa. Agora é o Felipe Rosselli, ó, programa de alto nível, parabéns a todos. Agora não é mais o Trend, o Clube da Picanha Trend. Agora ele tá no perfil dele. Agora eu não preciso fazer merchan. Um abraço para ele também, que tá nos ouvindo aí. A Raquel Stefanini, ó, um beijo para vocês. Lá. Tá grande Raquel. Na audiência aí também. Um abração, Raquel, professora. Wagner Milanese, que coincidência legal. Descobri agora que estudei muitos anos no São José com o Júlio, irmão do Medina. Sim. Olha aí, Medina, que legal. E com o meu irmão estudou também com o Tadeu. Olha só, rapaz, que da hora. O Dantas Ortiz, qual é a regra para o sócio campeão votar no CF? Não, no CF não vota. Não, no CF não vota. Vota no Conselho Deliberativo. Qualquer sócio vai lá no dia da eleição, tem um espaço específico para o sócio campeão, apresenta lá o seu Bugre ID lá e tal e vai votar, amigo. E assim, uma dica para o sócio campeão, como é que funciona os procedimentos? Uma dica para o sócio campeão, como é que funcionam os procedimentos, né? 9 horas está programada a abertura da Assembleia. Vão existir algumas discussões sobre... 9h30, aí vai abrir às 10, né? Porque não abre em primeira chamada, né? Então, a minha dica para o sócio campeão vá um pouquinho mais tarde, você vai pegar um ambiente já tranquilo, sem filas, você não vai ter discussão. Você vai votar em menos de 5 minutos, você vota, né? Então, a minha dica para quem está interessado realmente no pleito, fica para isso. Almoça, dá aquela passadinha no brinco, escolhe um dos 4 candidatos nossos. Na última eleição, nós tivemos um dos conselheiros eleitos pelo sócio campeão eleito com 9 votos. Então, foi... Essa vez a gente imagina que a participação vai ser maior, né? A gente está até convocando pessoas aí para ir votar, para participar, justamente porque a gente precisa de uma participação maior. Eu conheço, eu não vou citar o nome, eu gosto dele pra caramba, tá? É amigo de longa data, inclusive, nos encontrávamos sempre no brinco e tal, né? Quando eu ia para arquibancada e tal. Mas eu não acho justo um cara ser eleito com 9 votos. Realmente não é o ideal e está longe do que a gente espera. Mas acho que nessa a gente vai ter uma participação maior, assim esperamos. Torcemos, né? Eu ainda tenho que fazer as perguntas do Beto Toledo, hein, gente? Ó, eu vou encerrar aqui o chat, tá? O Dantas, qual é a regra? Já respondi. O Gilberto Vieira Breni, obrigado, seu Gilberto, tá na audiência. O Renato Bertani, grande Renato Bertani, na Assembleia de Sócios em 5/12, foi informado que houve negociação com a IAI, valor máximo de 4 milhões para filtragem e negociação de possíveis investidores. Legal, já é uma contrapartida aí do que ela receberá, né, pelo trabalho prestado, né? O que nós estamos falando é de manutenção do contrato, né? Nós não sabemos se o contrato foi mantido, né? Mas na verdade deve ter sido, né? O Alexandre elogiando, boa noite, galera, ótima entrevista. Alessandro Giovanelli, um abraço, Alessandro. Faltam 4 likes para a meta de 100, agora falta um só, pronto. O Gustavo Ortiz não gosta da localização do terreno da Bandeirantes. Tá bom, o que eu posso fazer é o terreno que nós temos, né? E foi aquilo que você, inclusive, falou sobre o Brinco de Ouro, né? A tendência é que a cidade chegue cada vez mais próxima daquele terreno, né? Ela avance. Sim. E daí o que parece longe hoje, talvez não será tão longe. Como era o Brinco de Ouro Exato. Quando o Guarani foi para lá, né? A fronteira acabou, né? Exato. A cidade cresceu, né? O Adriano Basso está deixando um abraço para vocês também. Esse é sócio também, Sim. viu? Tá vendo? Estamos tentando ganhar uns votinhos aí, ó. Ortiz, deixar um abraço para você e para esses caras muito feras. Equilíbrio, boas ideias, conhecimento do negócio, que estejam muito presentes na administração futura do Felipe. Ó, tá, o Felipe vai ganhar a eleição, então. Basso, tá bom. Depois na conversa. Tomara, torço muito, muito mesmo. Eu acho que o Guarani precisa se reciclar, tá? A Raquel tá aplaudindo vocês aqui, ó. Vitor e o Medina, alto nível. Valeu, Ortiz, belo programa. Valeu, Raquel Stefanini, um abraço.
Ô Max Peixoto, um abraço, Ortiz e amigos, Vitor e Medina, tô na escuta aqui, sucesso. Só fica a pé quem quer, né? Peixoto Multimarcas. O Max de vez em quando posta uns golzinhos lá no salão. Ele faz gol mesmo, Medina? O Max é bom jogador, artilheiro. Porque o cara do salão é você lá, né? Então, o prefeito do salão é você, né? a gente tenta, né, Ortiz? Legal, legal. Rodrigo Oliveira, o Guarani jamais deveria se desfazer do brinco. Tá bom, gente. Mas o Guarani já se desfez. Infelizmente, o brinco hoje não é mais do Guarani. O Guarani tem uma espécie de comodato, de uso capião, alguma coisa nesse sentido. Uso capião não, perdão. De uso de fruto, alguma coisa a nesse posse, sentido. Né? Mas a posse já não é mais dele. Né? É uma posse condicionada. Né? Até que haja a entrega das contrapartidas. Né? Atrativos para ir ao estádio, tá, beleza. O Danilo Souza, Medina e Vitor, conhecedores, bugrinos e pessoas do bem, sucesso a chapa sempre. Danilo Souza, é sócio também, né? Não? O Danilo Souza é sócio campeão. Foi ele que desistiu da candidatura. Exato. Mas né? ele tá com a gente no grupo ainda, faz parte, é um Legal. cara importante aí, que tem uma aceitação muito grande na torcida. Tamo junto, Danilão. O Amauri Bush, sou de Paulínia, vamos subir Bugrê, vamos, se Deus quiser. O Diego Campos, rapaziada, como você vê o Guarani não ter contratado nenhum centroavante ainda? Gente, vamos deixar esse tema de futebol para amanhã. Hoje eu tô mais na base. A gente já falou até do que não devia aqui, né? Estamos usando muito tempo deles aqui já, tá? Obrigado, viu? O Gustavo Sancho, acho que eu já li. Eu vou interromper o chat aqui. A Lúcia Bonvicini, parabéns, Ortiz, uma entrevista de altíssimo nível, saudade do Guarani. Maria Lúcia Bonvicini, ela mora lá em Miami, nos Estados Unidos. Tem a Lúcia, tanta gente rapaz. participando, a gente fica feliz, né? Com bastante gente interessada em A Lúcia um dia foi da Guerreiros da Tribo. Amiga da Maria Cristina, a Cris Siqueira. Legal. As duas são amigas, amigonas, rapaz, amicíssimas. Malu, um beijo pra você, querida, que saudade, meu. Pô, a última vez que eu vi a Malu foi num desses momentos decisivos do Guarani aí. Acho que, não sei se foi em 2016, ou se foi em 2012, naquela final do Morumbi lá e tal. Acho que foi a última vez que eu a vi, cara. E a Cris é uma pessoa sensacional. Né? Ah, Meu filho adoro teve a a Cris. possibilidade de fazer a visitação no Brinco ano Adoro a passado. Cris. A dedicação dela ao Guarani é um negócio A espetacular. Cris, a Tânia, eu adoro esse Cris pessoal. Massotti também. Cris Massotti, mãe da Michele, que foi assessora do Guarani. Sim, a mulherada do Guarani é fera. A mulherada do Guarani manda no Guarani, na verdade, né? Elas são melhores que nós e muito melhores, né? Tem temas interessantíssimos aqui, gente, mas não dá. Peço desculpas e vou encerrar o chat agora porque eu preciso fazer as perguntas do Beto Toledo. Vocês me desculpem, eu acabei postergando aqui. Agora a gente vai conversando sobre outras coisas, né? Claro. Vai perdendo foco, né? Foca, Ortiz. Beto Toledo, faz a sua pergunta aí. Vamos lá, vai. Olá pessoal, boa noite Ortiz, boa noite amigos da Rádio Planeta Guarani, uma boa noite especial hoje vai para o pessoal da Chapa Pro Guarani, Vitor, grande Vitão e também o Medina, um grande abraço para vocês aí, boa sorte nesse pleito que vocês desejam aí, que é colocar o maior número de candidatos possíveis aí no Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal. Eu queria começar, e aí vocês decidem quem acha melhor responder, ou responde os dois, da maneira que vocês se organizarem aí. Vai parecer que é uma pergunta, são várias perguntas, mas na verdade é o mesmo tema, né? Recentemente o Guarani colocou no estatuto a possibilidade do CA ser remunerado, né? E quem vai decidir ou não isso é exatamente o Conselho Deliberativo. Isso, de certa forma, dá um poder exagerado, vamos dizer assim, pelo menos essa é a minha visão, para o Conselho Deliberativo. Então, tendo em vista isso, o que vocês acham dessa decisão do CA poder ser remunerado, do Conselho Deliberativo ser o controlador e também, claro, né, o que é mais importante, como vocês enxergam o fato de que hoje, por exemplo, o presidente do Conselho Fiscal é remunerado pelo Guarani, existem membros do Conselho Deliberativo remunerados pelo Guarani. De que maneira que vocês enxergam essas possibilidades, já que é exatamente aí que vocês estão pleiteando? Grande abraço, daqui a pouquinho uma da outra. Vocês escolhem aí quem responde. Bom, eu acho que o estatuto abordar a remuneração... Eu falo que eu bajulo e eles batem, né? Você tá vendo? O fato do estatuto abordar a remuneração do Conselho de Administração, acho que é uma evolução natural, né? Eu acho que hoje você ter um Conselho de Administração que não seja remunerado gera um conflito muito grande de interesse, né? Porque você deixa de trabalhar
para se dedicar ao Guarani de maneira onde você não recebe absolutamente nada, né? Então, eu penso que o Guarani, como gestão, né, o Conselho de Administração, eu acho que ele teria 2 caminhos, a meu ver. Ou você faz uma questão mais voltada para a estratégia, né, você dá diretrizes, você delega uma série de atividades que hoje poderiam ser delegadas. Então, vou dar o exemplo de participações em reuniões de patrocínios, reunião com fornecedores, reuniões diversas, né? Então, eu entendo que dentro das atribuições do Conselho de Administração você pode realmente delegar uma série de atividades e você ficar realmente mais focado na cobrança de resultados, na formatação de um planejamento, na formatação da estratégia, e que, nesse sentido, você não precisaria ficar alocar 100% do seu tempo, ou boa parte do seu tempo, ao Guarani, né? Eu acho que essa seria uma das possibilidades. E caso você seja realmente um profissional, um presidente que execute essas tarefas, realmente eu entendo que você precisa ser remunerado, né? Porque senão você deixa de ter recursos, inclusive, para o provento da sua família, né? Abre brechas, inclusive, para eventuais especulações, enfim. Pelo menos, eu penso dessa maneira. A questão do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, você ser remunerado, eu acho que do Conselho Deliberativo a gente não, pelo menos eu não tenho conhecimento de ninguém que é remunerado pelo Guarani no Conselho Deliberativo. O que pode estar acontecendo, e daí não é uma defesa a ninguém, mas o Conselho Deliberativo como protagonista, inclusive, das discussões de SAF, então ele eventualmente pode fazer algumas viagens a São Paulo, por exemplo. Então a gente sabe que houveram diversas reuniões aí com eventuais investidores, com a própria Ernst Young, e que, obviamente, esses custos dedicados ao Guarani, eu acho que eles são passíveis de reembolso. Até hoje eu não tenho conhecimento de nenhum conselheiro do Guarani ser remunerado do Conselho Deliberativo. A questão do Fábio Araújo ser remunerado, eu acho que foi uma questão muito específica relacionada à recuperação judicial, onde a gente sabe que aumentou o volume de trabalho de uma maneira exorbitante e foi decidido isso pelo Conselho Deliberativo da questão dele ser remunerado. A gente entende que o cenário ideal seria o afastamento dele da presidência do Conselho Fiscal, mas essa é uma decisão que não cabe a gente. O que eu entendo como premissa importante é que, se a pessoa dedica e trabalha muito ao Guarani e abdica da sua profissão, ela precisa ser remunerada. Essa é uma maneira como eu penso. Eu acho que isso o Medina abordou de maneira bastante completa, né, essa questão. Então, o Conselho de Administração que tem a dedicação exclusiva, como costuma acontecer, ele tem que ser remunerado mesmo, né, até porque o cara vai deixar de, enfim, prestar o serviço dele profissional e o sustento dele depende daquilo. Então, a gente imagina que, se ele vai se dedicar exclusivamente ao Guarani, é justo e razoável que ele tenha um salário. Até o Fortaleza, por exemplo, quando contratou o Marcelo Paes, ele parece que tinha dito, né, ali que uma das condições era ter um salário, porque justamente ele dependia do salário para viver, né, um profissional super competente, e foi dado a ele esse salário, então ele pôde se dedicar exclusivamente ao Fortaleza ali naquele início. E eu acho que o Guarani precisa disso também, né? Acho que muita gente se afasta dessa cadeira, né, até por essa questão justamente de não ter condições de se manter sem o seu salário ali, seu provento, né? Então, acho que essa é uma medida acertada, na medida em que as pessoas que se dedicam exclusivamente ao Guarani têm que ter ali uma forma de renda, até para evitar, né, enfim, qualquer outro tipo de tentativa de receber, né, algum valor ali no salário, talvez seja da maneira mais ética. Exato. Sim. Acho que a maneira mais ética de fazer isso é justamente dar um salário que é transparente, que a gente sabe o valor. Agora, com relação à complementação da pergunta, né, de Conselho Deliberativo e Fiscal, obviamente, pelo exercício desses cargos, não deve haver remuneração, porque eles não exigem dedicação exclusiva, né? E, inclusive, o Medina já abordou essa questão, né? Com relação ao Fábio Araújo, ele tem as atribuições dele da recuperação judicial, que a gente sabe que toma muito tempo, é realmente um regime também de dedicação exclusiva, e que, nesse sentido, eu considero justo ele receber um salário, mas a questão é que a gente considera que o presidente do Conselho Fiscal, por ser um órgão eminentemente fiscalizador, e ele que vai ver se a gestão está ok, um parecer dele negativo aprovado em Assembleia pode representar
inelegibilidade, perdão. Trava a língua mesmo. Travou a língua aqui. Inelegibilidade do Conselho de Administração, então é um cargo muito importante. É que a gente ganhou tanto esse termo inelegibilidade nos últimos dias. Inelegibilidade, exato. Acabou travando a língua. Mas, enfim, é um cargo que exige um grau de isenção muito grande, né? Sim. Então, não basta ser honesto, precisa parecer honesto, Sim. né? É a mulher de César, em algum né? momento está pondo em dúvida a idoneidade Não, ali do muito profissional, que pelo a gente contrário. sabe que é uma pessoa que é muito idônea, mas a gente precisa que essa idoneidade transpareça para todos, para quem não conhece. Enfim, é importantíssimo que o presidente do Conselho Fiscal tenha essa distância, né, do Conselho de Administração, que o permita, de fato, fiscalizar de maneira independente. Da né? isonomia e autonomia. Exato, exatamente. Então, com relação ao Conselho Deliberativo e Fiscal, a gente, obviamente, entende que esses cargos não devem ser remunerados, nem não são pelo Estatuto, e devem, assim, ser mantidos. Essa possibilidade de remuneração do Conselho de Administração vemos com bons olhos, na medida em que possibilita pessoas que querem se dedicar exclusivamente ao Guarani ali chegarem a esses cargos. Agora, como eu vou botar uma pimentinha rápida. Eu sei que vocês também têm seus tempos aí. Eu vou botar uma pimentinha bem rápida nesse negócio. Aí o Guarani se transformou em SAF. Aí o Guarani vendeu o controle da sua SAF para uma determinada empresa. Aí o Conselho de Administração, em tese, já não faz mais a gestão do futebol. Ele faz a gestão do que cabe ao Guarani, né? No pacote. Né? O Guarani vendeu 90, ficou com 10. Vendeu 70, ficou com 30. É uma gestão minoritária. Sim. Ainda nesse caso, você defenderia a remuneração? Que o volume de trabalho aí seria de fato muito menor, né? Ele não precisaria de dedicação concorda comigo? Sim, mas acho que até por isso o Conselho Deliberativo ser um instrumento ali de É o filtro, conselho né? quem determina. Ele pode eventualmente cortar. Então, hoje Tá. você recebe esse salário porque você se dedica exclusivamente ao Guarani. Realmente, o volume de trabalho que Tá. o futebol demanda é muito grande, então faz sentido você receber um salário. A partir do momento que se torna SAF e que a gestão do futebol passa para um investidor, a gente entende que o volume de trabalho não vai ser o mesmo, Aí obviamente. ele né? vai ser um E não faz presidente sentido. como é o presidente do Cultura, do Círculo, do Concórdia, de qualquer Sim, outro clube. exato, né? daí não faz sentido essa remuneração. Sem Então, dúvida. E só para corroborar, eu gostei da tua resposta. O ideal, e foi exatamente isso. Eu sei que eu e o Fábio, nós rompemos, nós somos muito amigos assim. Ele frequentou a minha casa, eu frequentei a casa dele, o Fábio vinha aqui comigo várias vezes e tal, e hoje nós rompemos exatamente quando eu soube que ele era remunerado para o cargo, tá? A sua resposta foi muito pertinente. Eu não tenho nada contra ele ser remunerado, mas não ele ser remunerado como presidente do conselho ou como integrante do Conselho Fiscal do Guarani. Mas nós sabemos da participação dele na RJ, que isso exige, demanda muito tempo. Concordo plenamente. Só que aí eu digo, a remuneração, ela vem por know-how adquirido exatamente por ser presidente do Conselho Fiscal do Guarani Futebol Clube. Né? Então, o cargo permitiu que se remunerasse. Mas o empenho e a dedicação passou a ser maior. Então, gente, eu estou abrindo mão do cargo eletivo aqui, não quer renunciar, se licencie. Sim, Estou me licenciando do cargo eletivo aqui, né, do cargo eleito, e vou trabalhar para o Guarani. Ok. Acho que era o melhor caminho mesmo. Eu me recordo que esse foi um tema complicado de debate dentro do Guarani, porque o Fábio Araújo é uma pessoa... querida por todos. Muito, né? Eu tive a oportunidade também de ter uma relação muito próxima, ele tem ainda uma relação próxima, ele está com um filho pequeno, está cheio de trabalho, então a gente acabou, infelizmente, não tem tanto tempo de convívio como antigamente. Mas são decisões difíceis de serem tomadas, né? Você talvez criar um cargo específico para a RJ, enfim, a gente, na época... Na verdade, essa era a atribuição do Ricardo Moisés, né? O Ricardo Exato. Moisés era no papel de CEO quem cuidava desse E eu ia chegar nesse ponto, Ortiz. Eu acho assim, a questão do Fábio Araújo, a questão do Ricardo Moisés, eu acho que hoje a gente discute muito no Guarani nomes, né? Sim. E não trabalho. E a gente discute menos a organização como um todo, trabalho. Né? Então, que nem você falou, essa deveria ser uma atribuição do Ricardo Moisés. O Ricardo Moisés, eu me recordo na época que era uma das cobranças minha. Ele era um cara que centralizava muitas coisas nele, né? Sim. Então, ele era o cara que estava
negociando o contrato com a Libra. Ele era o cara que estava negociando, ajudando na negociação da RJ. Estava ajudando a contratar jogadores. Contratando jogador. Então, assim, não dá conta, né? E no Guarani, eu acho que esse é um dos pontos. Eu acho que o Guarani precisa descentralizar um pouco mais né? Eu acho que precisam ter departamentos mais estruturados. E você só descentraliza profissionalizando. Exato, Exato, que é o nosso ponto. Porque se o Fábio Araújo amanhã quiser sair do Guarani, não tem nada concentrado nele. Sim. Né? Se o Ricardo, que nem... Eu lembro que uma das situações do Ricardo é, o Ricardo, ele toca o Guarani hoje, ele não pode sair da estrutura do Guarani. E assim, isso não é como gestão algo que seja bom. Né? Agora, ele não pode depender de uma pessoa ali, né? Que se essa pessoa sair... Mas dependeu, né? Dependeu, em vários momentos. Então, e digo mais, né? Assim, eu nunca nego, né? Eu sou amigo do Ricardo. Amigo pessoal, amigo de conversar, né? Hoje nem tanto, mas já fomos até mais próximos até. Eu sempre disse aqui na rádio, até contrariando alguns amigos ouvintes, né? Eles diziam assim, fora Ricardo Moisés, você é o problema do Guarani, para não falar aquela doença maldita que todo mundo fala, né? Você é o problema do Guarani, você é isso, você é aquilo. E eu dizia, gente, calma, o seu desejo pode ser atendido. Hoje, no Guarani, tem uma pessoa capaz de fazer a gestão, que é o Ricardo. No dia que o Ricardo deixar o Guarani perde a gestão. E foi o que aconteceu. O Guarani hoje é um case de inaptidão. Inaptidão ao ponto de o torcedor do Guarani querer que o clube se transforme em SAF para se livrar do dirigente. Esse dirigente amador, eu não aguento mais, esse incompetente, esse isso, esse aquilo. Entende? Então, infelizmente... Aconteceu, né? Aconteceu. E aí, quando há essa ruptura, o Guarani não consegue mais se reencontrar administrativa, financeira ou politicamente, porque o trabalho dele político também era interessante. Sim. Acho que você conviveu mais com ele lá, né, na área social. O Ricardo era um político nato na área social. Ele não tinha atrito com ninguém, né? Ele tratava todo mundo bem ali e tal, sempre com a fala mansa, né? Eu falava, você fala baixinho demais até, às vezes você precisa dar uns tapas na mesa, né, e tal. E fez falta, infelizmente. Fez falta. O Guarani não pode ser refém de uma única pessoa. É essa a nossa visão, mais uma vez, né? O negócio futebol hoje, se você depende muito de apenas uma pessoa, isso não é saudável para o negócio, né? Isso funcionava na década de 70, 80. Exato. Quando você tinha o passe do jogador, você falava assim, não vou te vender, se você não quiser jogar aqui, você vai ficar encostado. Hoje a realidade é outra, né? Hoje a realidade é outra, infelizmente. Mas nós vamos evoluir ainda, viu? Gente, eu não tenho como hoje para trazer interação como eu gostaria. O Angelão, boa noite, Ortiz. Pergunte aos amigos Vitor e Medina se eles temem alguma manobra da mesa diretora se foi eleita pela maioria da situação. Acho que ele está falando de alguma coisa no sentido de impugnação da chapa ainda na Assembleia Geral, porque o primeiro tema tratado na abertura da Assembleia Geral, depois da eleição, né, é a leitura dos atos da Comissão Eleitoral e a validação desses atos pela Assembleia Geral, pela maioria dos presentes. Vocês têm algum temor de correr o risco de uma impugnação ali na hora? Ortiz, assim, como eu disse, a gente acabou, durante esses quase 2 meses, a gente tem um bom relacionamento com as 3 chapas, né? E eu acho que o movimento que todas as chapas têm demonstrado é um movimento que todos participem do pleito, né? Pode acontecer? Pode. A gente está falando de política, né? A gente está falando de situações que acontecem e acho que a gente não pode botar a mão no fogo que não vai acontecer. Mas hoje o clima que eu vejo é um clima de realmente você ter um pleito mais tranquilo, onde todos possam participar. Você acha, então, que é pela sua visão, você que está vivendo o quadro social, eu não sou sócio e hoje eu sou proibido de entrar no Guarani, né? Por incrível que pareça. Hoje eu sou proibido de entrar no Guarani. Pelo que você está vivendo lá, então, existe meio que um consenso. Vamos para a eleição. Eu acho que quando eu enxergo a eleição hoje, né, eu enxergo um quadro que vai ser uma eleição, a meu ver, disputada. Eu também acho. Tá? Mas, assim, eu acho que é uma eleição que
que seria muito importante que não houvesse isso. Nenhum atropelo, né? Que realmente quem ganha a eleição ganhe no voto, né? Que é o que a gente espera, Sem né? manobra. Sem manobra. Eu acho que isso seria muito importante para o Guarani, né? Sim. Eu acho que a gente conhece as pessoas, são pessoas de bom nível que estão em todas as chapas. Eu acho que as duas chapas têm condições de vencer um pleito sem manobras, né? Então eu quero acreditar que a gente não vai ter esse tipo de situação. Aliás, acho que seria interessante até, estou fazendo apenas uma constatação minha, vocês fiquem à vontade para discordar de mim até, tá? Eu acho que seria interessante que nós revisássemos o nosso Estatuto Social nesse aspecto de a Assembleia Geral validar os atos da Comissão Eleitoral. Porque se nós elegemos uma comissão eleitoral para fazer a gerência do processo, nós temos que ter a clareza do trabalho da comissão eleitoral e a confiança naqueles eleitos na condução do processo. Se você elegeu uma comissão eleitoral, delegou a ela, né, o caminho da condução do processo eleitoral, seja impugnando ou homologando candidaturas e chapas, o associado tem que confiar no trabalho daquela comissão eleitoral. Eu acho que talvez fosse interessante nós tirarmos essa condição do Estatuto Social do Guarani, de o primeiro ato da Assembleia é validar os atos da comissão eleitoral. Ah, mas aí você pode prejudicar uma chapa que eventualmente tenha sido impugnada e que então. pode ter a sua homologação. Até concordo com isso. Mas para isso tem judicialização. Agora, para a decisão de maioria de votos não tem judicialização. Entende? Se houver uma contestação em cima de uma decisão de maioria de votos, sendo participado de todo o processo, e piriri e pororó, a maioria dos votos decidiu não homologar a chapa, a contestação já é mais difícil pela via judicial, né? Então, não sei. Tá? Acho que nós precisamos repensar isso, né? Eu acho que deveria caber recurso do impugnado, não contra o homologado. Sim, aí né? faz sentido. É aquela mesmo. coisa do em dúvida pro réu. Sim. Né? A dúvida tem que favorecer o processo Sim, eleitoral, né? O processo exatamente, democrático. a democracia. Então, exato. Se o cara foi impugnado, ok, ele tem um recurso. Agora, se o cara foi homologado, eu tenho que confiar no trabalho da comissão eleitoral, esse ponto eu concordo. delimitou todo o processo, estudou o estatuto e argumentou, né? No ato dela de homologação, ela deu lá o entendimento dela do porquê está homologando a chapa, né? Do debate que foi estabelecido e tudo mais. Então, talvez mantendo assim, o impugnado tem um último recurso à comissão eleitoral. Agora, o homologado poder ser impugnado, eu não acho correto, de verdade. Nós tivemos isso na história recente do Guarani em 2006. Tá? 2006 o Leonel ganha a eleição assim. Né? O Edinho era candidato a presidente, o Edinho sai da chapa poucos dias antes do processo eleitoral e o Maurício Bonzanini, que era um outro associado do Guarani na época, hoje já não é mais, assume a candidatura. E isso contrariava o estatuto. E aí o Leonel foi para a Assembleia, né? Não tinha comissão eleitoral naquela época. O Leonel foi para a Assembleia, tinha maioria na Assembleia, ganhou a mesa e falou assim: peço que vote a impugnação da chapa. Está impugnado. Acabou a Assembleia, foi todo mundo beber e comemorar a vitória. Entende? Então, eu não gostaria que isso acontecesse. Eu não gostaria de ter uma eleição apenas para o Conselho Deliberativo e Fiscal. Eu acho que o processo eleitoral precisa ser amplo, né? Se a chapa foi homologada, eu não acho correto passar pelo crivo a homologação. Eu acho que você tem que dar o direito do impugnado de apresentar um recurso. Até porque a votação na Assembleia ela não é técnica, né? É uma, assembleia, É uma política. votação política e de quem chega primeiro, né? Então, quem tá consegue lá no horário, acordar né? o sócio mais cedo... né? Então, eu concordo com você. Eu acho que essa, na verdade, assim, eu acho que o nome do nosso grupo já diz, né? Pró-Guarani, Sim, né? Eu acho e não que a gente, é uma atitude pró-Guarani. eu penso que você ganhar com votações, eu acho que sempre gera muito mais paz política, né? Lógico. Quem perdeu sabe que perdeu, não vai ter do que reclamar. A maioria é incontestável. Quem ganhou vai ter, obviamente, a segurança para tocar o Guarani, eu acho, como realmente deseja, né? E como realmente pensa. Esse tipo de situação, eu acho que o Guarani ele precisa superar, né? Eu também acho. Eu acho que nós precisamos virar o clube da legalidade, né? Ah, mas não é ilícito, então é legal. Tá bom, mas é uma manobra. Sim. E uma manobra que, no meu entendimento, é antidemocrática. Eu acho que você tem recurso, você pode recorrer da sua condenação.
Mas ninguém pode recorrer da sua absolvição. Né? Se você tramitou na instância máxima, e a instância máxima é a comissão eleitoral, ninguém pode recorrer da sua absolvição, que é o processo da homologação. Né? Não sei, tá? Eu gostaria. O Tom Saquete só fala aqui no nosso WhatsApp que boa noite, Ortiz, espero que esteja bem. Viver o Guarani e ir ao campo, ver o time ser saco de pancada também afasta o torcedor. A principal experiência é ver o time ganhar. Caso não ganhe, perder lutando com fibra e destemor. Isso não tem acontecido, aliás, não tem acontecido há muito tempo. Eu sou bugrino, meu filho é bugrino, meu netinho que vai nascer em fevereiro também será bugrino. E é isso, forte abraço, Tom Saquete. Tom, concordo. O torcedor quer o seu time bem jogando, né? Agora, o fanático, que é o nosso caso, ele vai com o time bem ou com o time mal. Né? Eu às vezes falo aqui, por que nós temos públicos grandes, públicos de 20 mil pessoas em grandes jogos, ou contra equipes de camisa maior, né? E aí quando você recebe o Novo Horizontino, você vai ter lá 5 mil, 4 mil. Eu não vou lá para ver a camisa do adversário, eu vou para ver a camisa do Guarani. Sim. Né? Então, para mim, não importa quem é o adversário. Né? Então, a gente está falando do mundo perfeito e do mundo ideal. Né? E do mundo possível, perdão. Né? O perfeito é todo mundo torcer para o Guarani em qualquer circunstância. É honrar o nosso hino, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Né? Agora, o possível é isso, né? Público diminuto por conta da má gestão. Eu só acho que o ponto que o Tom toca, eu acho que é um negócio que a gente não abordou muito futebol, eu acho que não é realmente de abordar futebol, Não. mas eu acho que tem a ver um pouco Já com... fica o convite para um dia a gente fazer um programa falando só de bola. Mas eu acho que tem a ver também com gestão de pessoas. Né? Eu acho que o Guarani ele tem uma rotatividade muito grande de jogadores. Essa rotatividade não permite que os jogadores criem identificação. E essa falta, talvez, da percepção dele de raça, de realmente de respeito ao nosso manto, Não vive, né? Camisa. passa por isso, porque Não o jogador sente. está aqui já pensando para Não onde sente. que ele vai, né? Quantos jogadores nós tivemos que jogaram aqui 2 meses? Exato. Aliás, jogadores que passaram por aqui sequer jogaram. Né? Esse cara não vai criar uma identidade nunca. Não tem mais o vínculo de médio e longo prazo. Né? E isso é muito importante, né? Lógico. Uma das coisas que eu mais sinto falta, a gente mais próximo de idade, o Vitor talvez não tenha pego essa época ainda, da época em que a torcida no estádio, quando o time não estava jogando bem, começava a gritar na arquibancada, raça, raça. Pô, o jogador dentro do campo, o torcedor gritando raça, velho, mexe com o brilho do cara, né, meu? Aí o time reagia, o time começava a dar umas divididas, dava um chutão, buscava uma chance de gol ali e tal. Né? Chama o cara pelo bril, pô, né? Raça, 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 puxa o cara, né? Moacir Paranhos, 7 segundos. Oi, tio Ortiz, tudo bem? Bom programa, que Deus te abençoe. Tchau, beijão. Ah, é a Milena. Você tá vendo? Eu me derreto. Aí acaba comigo. Tá vendo? A Milena é a filhinha do Moacir. O Moacir ganhou uma camisa nossa no sorteio do último sábado. Ela teve aqui no sábado, mas ela estava tímida, sabe? Acho que ela tinha um compromisso mais legal do que falar com o tio Ortiz, viu? E eu só tenho a última pergunta do Beto, tá? Pra gente poder depois deixar vocês tratarem das abordagens finais aí da forma como for mais pertinente. Vamos lá, então. Beto Toledo, sua segunda pergunta. E uma segunda pergunta, essa inclusive eu estou fazendo para todo mundo, né? Gostaria de poder também fazer para o Renova e também para outra chapa, né? Para o Avante Meu Bugre, mas a gente sabe que claramente essas pessoas não vão dar entrevista para a Rádio Planeta Guarani. Mas já que eu não tenho a possibilidade de fazer para eles, fiz para o Rosselli, né? Pro meu Bugre Forte, agora eu vou fazer também para a chapa Pro Guarani. Peraí, Beto Toledo, peraí, você vai continuar com a pergunta já. Escuta aí, Rômulo, vai. Essa é a pergunta que o Beto queria fazer para você, vai. A gente tem aí o imobiliário do Guarani envolvido numa negociação com a MGM, né? Com o Roberto Graziano, isso não é novidade para ninguém, ou seja, ele é proprietário do imobiliário do Guarani, clube social, estádio e CT, e ele deve exatamente essas três coisas para o Guarani, né? Ele deve exatamente essa situação para o Guarani. E aí ele é uma das pessoas que pleiteia ser o dono, aparentemente ele tem interesse de adquirir a SAF do Guarani, assim que o Guarani se transformar em SAF. Queria saber a posição de vocês, a opinião de vocês, como vocês avaliam a possibilidade do Graziano ser devedor do Guarani, ou seja, o Guarani é credor do Graziano e ele ser detentor da SAF do Guarani, ou seja, ele vai ser dono
de uma empresa a qual ele deve. Como é que vocês enxergam essa situação aí? Grande abraço, pessoal. Excelente programa para todos vocês. Ó, tô devolvendo aqui a imagem, inclusive, deles. O Rômulo ouviu atentamente a sua pergunta, viu, Roberto Toledo? Olha lá, tá prestando uma atenção danada, viu? Vocês que respondam aí, vocês enxergam algum conflito entre essa coisa do credor e devedor? Porque ele é devedor do Guarani, né? E ser controlador da SAF sendo credor, não há um conflito de interesses aí? Eu acho assim, eu acho que que ele tem interesse, ele já demonstrou interesse, mas ele não apresentou nenhuma proposta, né? Eu acho que sem a proposta em mãos, obviamente fica difícil a nossa avaliação. O que a gente pode falar é que a gente estudou um pouco do como é a gestão do Roberto no São Bernardo, né? O São Bernardo hoje é um time que o Roberto basicamente ele investe todo o dinheiro dele no futebol, né? Então o São Bernardo hoje ele não tem estádio, o estádio é municipal. Sim. O centro de treinamento, se eu não me engano, ele acabou arrendando do Marcelinho Carioca, de um terceiro. Sim. Ele não tem categoria de base. E no futebol ele vem tendo muito sucesso na parte desportiva, né? Então praticamente ele vem concorrendo aí no último ano conosco nos 2 campeonatos. Conseguiu um acesso da Série C. Ele conseguiu um Série B. acesso e performou muito bem no Campeonato Paulista. A característica que a gente enxerga do Graziano, você analisando o time da Série C, é um time bem mais experiente, né? Então a média de idade é mais elevada. Então a montagem do time não é uma montagem onde demanda muito investimento, tá? Hoje no São Bernardo ele não tem tantas receitas como ele poderia ter no Guarani, então ele não tem muitas vendas de jogadores, até porque ele não bota muito jogador na vitrine, né? Ele não bota jogadores jovens para jogar. Acho que, se eu não me engano, o mais novo que jogou tinha 25 anos, enquanto tinham outros de 35, 30. Então, é difícil a gente fazer um comparativo da gestão do futebol do São Bernardo hoje, fazendo um paralelo junto ao Guarani, né? O resultado esportivo é muito bom, mas a gente também entende que é um clube que não tem pressão da torcida, não tem pressão da imprensa. Não tem dívida. Não tem dívida, né? Então todo o aporte realmente é para os salários ali dos jogadores, que nem adquirir os jogadores ele precisa. Ele é o dono, né? E não deve satisfação a ninguém, né? Não vai ter um protesto da torcida do São Bernardo na Exato. porta. E aquela situação que a gente até conversa, por conta do próprio Mirassol estar em evidência, né? Se você pegar o time do São Bernardo e jogar no Guarani, será que a gente subiria com esse time do São Bernardo? Sim. É difícil essa avaliação, né? Mas a gente entende que ele já tem adquirido know-how, né? Ele está inserido no meio do futebol, se eu não me engano, de 5 a 7 anos. Mas a gente, sem a proposta puramente dita, fica difícil da gente avaliar, né? O melhor dos mundos, e daí eu estou falando com o Eduardo Medina, seria uma proposta de terceiros, né? A gente tentar resolver realmente esse imbróglio. Eu acho que vira uma SAF com uma capacidade de pagamento interessante, que fizesse talvez um acordo com o Graziano, onde o Brinco realmente voltasse ao Guarani. Eu acho que esse seria um dos melhores. Ou que se construísse um outro estádio, mas Exato. que se construísse um estádio capaz, né? Exato, a gente resolver esse imbróglio de uma maneira rápida, né? Que eu acho que esse seria o melhor dos mundos. E talvez a gente trazer um terceiro, eu acho que seria bom para todo mundo, né? Eu acho que o encontro de contas dessa negociação judicial é um encontro de contas muito complexo de ser feito. E você trazer mais essa responsabilidade da gestão do futebol do Guarani para o Graziano, eu acho que seria muito complicada neste momento. Mas se a proposta for boa, se a gente ter acesso, a gente, obviamente, como Conselho Deliberativo, conseguir fazer com que a negociação seja boa para o Guarani, eu acho que a gente tem que pensar no futuro do Guarani. Esse é um dos poderes do novo Conselho Deliberativo, Exato. inclusive, né? Nortear essa negociação, né? O Conselho, a partir de agora, né, Vitor, ganha poderes para isso, inclusive. Né? Exato, é o primeiro filtro ali, né? Antes de levar para o associado, então o Conselho vai estudar a proposta, vai... E não apenas deliberar ou emitir parecer. O Conselho tem poder, inclusive, de pedir reforma de proposta, alguma coisa nesse sentido. Exato, enfim, ele vai ter uma força muito grande ali, inclusive na negociação, né, com o eventual investidor. Sim. Mas é isso que o Medina falou, assim, a princípio, o que o Beto apontou é muito importante a gente ter isso em mente, né, a gente ter esse debate. Existe mesmo um conflito inicial de interesses, né? Você vai imaginar como que o devedor vai se tornar o dono da coisa e passar a ser devedor para ele mesmo, mas uma eventual proposta que vier dele, a gente vai analisar o contrato, como eventualmente esse conflito pode ser superado, né, se é que pode. Então, vamos ver o que ele
tem a apresentar, se é que realmente vai apresentar, né? Mas se vier uma proposta, a gente analisará como conselho, vai, enfim, analisar a fundo, pedir explicações, conversar, debater isso. Eu acho que é importante também que isso seja debatido fora do quadro de associados também. Então, não é só os sócios ali patrimoniais que devem entrar nessa discussão. Eu acho que é importante envolver toda a coletividade bugrina, a cidade como um todo. E, enfim, a princípio eu também vislumbro esse conflito. Eventual proposta, talvez, do modo que o contrato seja feito, pode superar essa questão, mas nesse momento é difícil de vislumbrar mesmo. Então, o que nos resta agora é aguardar essa proposta para poder estudá-la, né? Sem a proposta em mãos fica um pouco difícil, né, comentar. Pera aí que eu tô sendo assediado aqui, viu? O Felipe Dumont disse que vai me entregar uma camisa do Pro Guarani pessoalmente. Olha lá. Eu acho que um ponto importante a respeito da SAF, né, é que assim... Olha o microfone. Dá uma levantadinha nele que ele para. Aí, pronto. Um ponto importante a respeito da SAF, eu acho que o Guarani, ele hoje talvez não tenha tanta pressa para um debate tão importante. Pois é. O Guarani, financeiramente, hoje, ele não está mais com a corda no pescoço. Eu acho que o Farney já tem feito um trabalho de planejamento para o Campeonato Paulista sem SAF, né? Então, eu acho que esse debate ele precisa realmente acontecer num tempo de maturação adequado. E mais uma coisa, né, Medina, que é um erro que muita gente comete. Um interessado em adquirir o controle de uma SAF do Guarani não necessariamente vai ter a proposta aprovada e já entrar no Guarani. O cara vai fazer uma transição. O cara vai fazer uma análise contábil, uma análise, né, documental, ele vai constatar qual é a real situação do Guarani para ver se os números apresentados são realmente aqueles que ele constatou e tudo mais. Isso demanda tempo, né? Então, assim, muita gente acha assim, vai virar SAF, o Guarani vai criar uma SAF, aí vendeu a SAF, pronto, amanhã eu quero o dinheiro no cofre. Não é assim, é um processo longo. Né? É por isso a necessidade da assertividade, desse amplo debate, do fazer com tempo, porque eu cheguei ao absurdo de ouvir, e quem me falou tem toda a minha credibilidade, que o Guarani chegou a planejar fazer 4 assembleias numa mesma semana para na 5ª assembleia aprovar a SAF. Né? Entende? Cara, isso aí me lembra muito as negociações parlamentares lá, onde o cara vira assim, os que concordam permaneçam como estão. Aprovada. Sim. Não pode ser assim. Não pode. Não pode. Foi o que eu falei, hoje não existe necessidade de ser assim, porque Sim. Você citou alguns exemplos ali onde você estava com a corda no pescoço, então você precisava de dinheiro para Eu precisava fazer. Para sobreviver, na verdade, né? E a gente... Eu tive que vender camarote para pagar salário, eu tive que vender cadeira vitalícia para pagar salário, eu tive que pedir, pelo amor de Deus, para associado antecipar o pagamento da anuidade para poder pagar a despesa do Guarani. Hoje o Guarani não tem mais essa necessidade, gente. Não tem. O Guarani não serve mais... O André Marconato, o Guarani não serve mais salsicha no refeitório. Viu? Na minha época servia, porque era o que tinha. Então, assim, eu acho que nós não temos a necessidade de acelerar esse processo, né, da maneira com que... Pelo menos imaginamos que não. Eu acho que o mercado fala por si só também, né, o Ortiz. Eu acho que o fato do Guarani estar trazendo alguns nomes aí que realmente você sabe que vão receber mais. Tem um alto né? nível, um valor salarial maior. No final das contas, a gente sabe que o mercado fala por si sim, só, né? Sim. Então, se as pessoas estão acreditando no projeto do futebol do Guarani hoje, é porque devem ter uma promessa ali de pagamento, né? Deve ter alguma coisa bem concreta por parte da atual gestão, né? Vamos fazer uma conta boba? Não, mas só vou dar o exemplo até do Rafael Donato, né? Sim. Rafael Donato, não é um jogador de 20 cruzeiro. Não, e é um jogador que ele é... Tem história, tem bagagem, é líder. E ele é especulado em diversos clubes, né? Houve interesses. Acho difícil dele vir para o Guarani se o empresário dele ele não sentir um projeto realmente consistente. E a gente sabe que um jogador de 36 anos, projeto consistente é a garantia de recebimento, né? Qual foi a maior previsão orçamentária do Guarani apresentada até hoje? 2024, 50 milhões de reais. A maior. O Guarani até então não tinha a recuperação judicial, não teve que arcar com a recuperação judicial por um ano inteiro. Não tem parcelamento tributário,
e essa é uma necessidade, né? Nós sabemos que já há, inclusive, o protocolo da negociação, esperamos que ele seja concretizado. Agora está tendo o refis municipal, o Guarani vai ter que aderir aliás, acho que o prazo terminou há poucos dias. Eu espero que o Guarani tenha aderido, né, ao municipal para poder pagar a questão do IPTU, né, e das dívidas municipais. Mas vamos fazer uma conta boba, Medina. O Farney, quando esteve conosco, eu perguntei a ele o seguinte: Farney, como será a folha do Guarani? Ela será maior ou igual? Ele disse, no Paulista, maior. Na Série C, igual. Mas contratando menos jogadores para a gente aumentar o teto. Né? O teto será maior, porque você vai ter 27, não 42 ali e tal. Né? Perfeito. Então imaginamos, o Guarani termina, e eu, ao contrário do Farney, eu coloco comissão técnica na folha salarial. O Farney trabalha apenas com atletas. Então eu vou imaginar que toda a comissão técnica e staff do Guarani custem mais R$300 mil mensais. Sim. É um valor aceitável, né? 300 mil ali. Botando todos aqueles 40 que integram. O treinador pesa mais, o auxiliar menos, o preparador físico menos, e assim vai, né? Progressivamente ou regressivamente. Imaginamos então que o Guarani vai gastar 2 milhões, porque eu estou falando de 1.350.000, que é o que o Guarani gastou na Série C, admitido pelo Farney, né? Ele fala 1.370.000, aliás. O Guarani vai gastar mais 350, nós já estamos falando aqui de 1.800.000. E se ele falou que vai ser maior no Paulista, 2 milhões. Não exagero. Sim. Nessa previsão, 2 milhões. Tá, mas é 2 milhões por um curto espaço. Tá bom, o menor contrato pode ser firmado por 90 dias, são 3 meses. Então, são 3 meses a 6 milhões. Né? 6 milhões de reais. Depois o Guarani terá 9 meses. Vamos manter o mesmo valor, 1.700.000. Não dá tanta diferença assim. Né? Então, nós estamos falando, arredondando em valores, de 24 milhões de reais. Só para o futebol. Só para o futebol. Mas as despesas administrativas do Guarani, que são salgadas, são pesadas. Mais o pagamento da RJ. Mais o pagamento da tributária, do parcelamento tributário. Mais o pagamento do parcelamento do refis municipal. Mais a folha administrativa, que são os funcionários, né, do Guarani Futebol Clube. 50 milhões não dá. O Guarani ainda não apresentou o orçamento de 2020. Aliás, o novo estatuto mudou, né? O estatuto anterior era setembro, né, a apresentação, e o novo parece que posterga essa apresentação, né? Sim. Então, sem o orçamento da atual gestão, sem a previsão, é difícil, né, da gente avaliar, né? A gente não sabe se existem receitas extraordinárias aí que a gente não está conseguindo vislumbrar agora. Né? A gente sabe que o futebol hoje, né, como negócio, ele tem remunerado, né? Você teve hoje incremento comercial vindo das bets, né? Você tem o Guarani, ele faz ainda parte da Libra, e a gente sabe que a Libra muitas vezes ela pode trazer uma remuneração extra. Na verdade, o Guarani já tem uma concessão da Libra que é uma cota de 5 milhões anuais, tá? Isso aí foi negociado à parte, né? No contrato, o Guarani e outros 3 clubes, entre eles o Sampaio Correia, inclusive, recebem esse valor, tá, da Libra. Sim. Mas ele recebe uma parte dos direitos de transmissão dos clubes da Série A, inclusive, sem mexer em nada. E daí, na verdade, a Libra ela precisa contabilizar quem são os times da Série A dela para fazer esse rateio. E aí tira um pouquinho de cada um para dar 5 milhões para cada um desses 3 clubes aí. Tá? Exato. Então, assim, a gente sem a peça orçamentária, a gente vai realmente cair no campo especulativo. Mas eu acho que você está próximo da nossa realidade em termos de despesa. Eu acho que as despesas do Guarani vão ali ficar entre 3 milhões e meio e 4 milhões e meio, viu? Por conta da RJ, e aí nós estamos falando de 45, vai arredondando 45 anos. Sim. Né? Sim. 45 anos. Vai precisar de uma coisa de receitas. E se você retroagir até o ano passado, 2024, a despesa do Guarani foi 52, porque o Guarani faz 40. Foi 54, né? O Guarani faz 46 de realização, né? De concretizado versus orçado. Foi 46 no balanço. E o Guarani termina com déficit de 8 milhões e pouco. É que assim. E mais uma coisa: tem que tirar 4 milhões e 200. Diminuir isso pela metade, porque o Graziano, se eu não me engano, é até maio, né? Até junho, perdão. Assim, o que eu enxergo também, né? Eu acho que daí entra no campo de gestão do futebol. É lógico, né? Que é difícil fazer essa conta precisa, né, Medina? Sim. Não, mas eu penso assim, que eu acho que
a gente precisa entender, e esse é um desafio, né? Porque a gente escuta muito se fala que o Guarani hoje está bem administrativamente, né? Eu acho que o Guarani está organizado administrativamente. O Guarani criou processos. Então você consegue enxergar onde estão os gargalos do Guarani e é muito notório que os gargalos do Guarani hoje estão vinculados ao futebol. Sem dúvida. E por que estão vinculados ao futebol? Porque são muitas escolhas ruins. É a operação mais cara do Guarani também. E não só isso, se você for pegar o ano de 2024, que foi um ano terrível em termos financeiros para a gente, até porque se no balanço você fala que você gastou 54, ainda você levou um monte de dívida para 2025. Não, e mais uma desse balanço de 2024 do Guarani, o Guarani redistribuiu, reapresentou, retroagiu em 4 anos, lançando um prejuízo de um operacional de mais 20 milhões diluídos em 4 anos anteriores. Né? Então imagina, como é que você reapresenta 4 balanços trazendo um prejuízo de 20 milhões? Como é que você conseguiu fazer a gestão? Peraí, está faltando um negocinho aqui no caixa. Falta só 20 milhões. Aí você soma mais 8 e pouquinho do déficit operacional do clube, você está falando de 30 milhões, cara. Sim. 30 milhões, 70% até 80% da previsão orçamentária, né, cara? É complicado isso. Mas quando a gente fala que o principal gargalo do Guarani é no futebol, o que a gente entende, né? Como negócio? É você escolher profissionais ruins, né? O Guarani, ele passa por desde 2024 até 2023 também. Você vai passando por reformulações durante o ano. A partir das janelas, né? O Guarani ele começa com um time no Paulista, daí não deu certo. Ele vai lá e muda durante o Paulista ainda ele já faz algum incremento, alguma movimentação. Ele muda tudo. Daí daqui a pouco, no começo do Brasileiro, ele não vai bem, ele muda tudo de novo. Sim. Então, se você for fazer... e é difícil hoje fazer essa análise hoje no nosso balanço, tá? Porque muitas vezes isso foi algo que eu já contestei, o encontro de contas ele não é muito claro. Né? É por isso que eu gostava dos analíticos, né? Com o sintético a gente não vai ter isso nunca. Sim. Então, assim, a gente não consegue mensurar o quanto essas escolhas ruins são punitivas aos cofres do Guarani, porque o fato de você contratar 2, 3 profissionais de futebol, o fato de você contratar mais de 50 jogadores aí por ano, isso tudo pune o caixa de tal forma que é muito difícil não dar prejuízo, porque você está trocando toda hora o time, né? Sim. Então, assim, a nossa expectativa, e o exemplo do Farney, ele é muito falado internamente, tá, Ortiz? Porque o Farney é um profissional que veio do Ipiranga, eu acompanhei a sua entrevista com ele, né? E eu acho que o Guarani precisava de mais Farneys. Concordo. E eu até termino a entrevista dizendo que eu queria que ele ficasse 10, 20 anos no clube. Pô. Porque você vê que é um profissional com um bom nível. Sim. Empenhado em aprender, tem uma humildade fantástica. É um profissional que está habituado com a divisão que nós estamos competindo. E que vai crescer junto com o Guarani. Que está com fome, que dá para ver que está com fome, só que vai passar por um desafio muito grande. Por quê? Porque ele não está na zona de conforto mais dele. Ele está disputando o Campeonato Paulista, que é um habitat diferente. Está vários degraus acima. Quando você fala ele contratando Fernando Miguel, William Farias e Rafael Donato, ele não estava habituado com esse tipo de ambiente no Ipiranga. Né? Mas a gente pensa o seguinte, eu quero um Farney no marketing, eu quero um Farney na gestão ali administrativa financeira, né? E provavelmente existem esses profissionais aí no mercado do futebol e a gente não consegue enxergar, né? Então, assim, porque a gente está procurando o bugrino e não o profissional. Exato. Esse é o nosso ponto primordial, né? Esse é o grande entrave do Guarani, sabe? A gente está procurando o bugrino para fazer, quando a gente tem que contratar o profissional para fazer. E não só isso, assim, quando a gente fala do Farney ser uma surpresa muito interessante, a gente também precisa ter convicção, né? A gente está falando de um campeonato paulista que são 8 jogos. Porra, ninguém conhece esse campeonato, cara. E não só isso, se a gente se parametrizar pelo campeonato paulista de 8 jogos, a gente não vai conseguir fazer time nunca. Porque em 8 jogos o jogador médio performa mal, o jogador... O time ainda nem virou time. O time não ganhou nem o conteúdo técnico e tático do treinador ali em 8 jogos. Jogos de 3 em 3 dias. E o mais estranho desse campeonato é assim, né? As 4 primeiras rodadas elas serão jogadas quarta e domingo, né?
E depois as 4 últimas, que é quando o time já tem algum preparo físico maior, vão ser só no final de semana. Sim. Dá para entender esse negócio? Então, assim, no fundo, o resultado financeiro também vem da falta de convicção na gestão do futebol. Né? Sem Se você dúvida. contrata o Vitor acreditando que ele é bom, cara, confia até o final. Lógico. Não dá para você ficar mudando. E parece ser uma coisa boba, né? Mas eu acho que você acompanha também diversos outros times. Até na gestão da saúde dos atletas, as mudanças interferem. Um treinador chega, joga de um jeito. O time está preparado fisicamente A carga de um treinamento jeito. é de uma forma. Você troca o treinador, muda todo esse contexto e daí tem jogador que passa a lesionar mais. Eu enfim. vivi mudança de treinador quando estava no Guarani, né? Assim, em 2020 e 2021 eu trabalhei muito integrado ao elenco. Olha, 2020 e 2021, Thiago Carpini, Ricardo Catalá, Felipe Conceição, aí depois vem Daniel Paulista, depois vem Alanal, e aí eu saio. Depois do Alan eu saio. É isso? Não, é Alanal, depois Daniel Paulista, perdão, inverte. Sim. Alanal, depois Daniel. São 5 treinadores. Sabe quanto tempo eu fiquei lá fazendo a coordenação do departamento de comunicação? 1 ano e meio. Em 1 ano e meio são 5 treinadores. E aí convivendo, foi onde eu mais efetivamente convivi com o atleta sente. Cada treinador tem uma carga de treino específica, né? E aí você perde a mão exatamente aí, porque o treinador chega imaginando que o trabalho foi conduzido daquela maneira. E aí ele implementa a sua carga de treinamento, pá, o jogador sente. Eu falo pro povo aqui, né? O povo até briga comigo às vezes, eu falo assim, a lesão é o acidente de trabalho do atleta, né? Não adianta, o instrumento de trabalho dele é o corpo. E a lesão é o acidente de trabalho, porque quando ele sofre a lesão, ele está impossibilitado de fazer o seu trabalho. Não adianta. Então, o Guarani, quanto mais substituições faz na sua estrutura futebol, mais prejudica o resultado do próprio futebol. Isso não é só por conceito. Isso é lógico até. Né? Imagina, o povo está acostumado com o Ortiz na Rádio Web Planeta Guarani. Eu tenho as minhas opiniões. Nem todo mundo gosta, nem todo mundo. Tem gente que, aliás, ouve e fica só xingando, né? Aí vem o Medina, né? Ô Medina, toca a rádio aí por 1 ano que eu estou enjoado desse negócio. Aí o povo vai acostumar com o que o Medina fala. Aí o Medina tocou 2 meses. Ô, Vitor, não aguento mais, faz a rádio um pouco aí, você fica mais 1 mês. Né? Aí passa 1 mês, você fala, não aguento mais, aí eu volto. Cara, eu boto um nó na cabeça do ouvinte, né? O ouvinte, por mais que goste da pluralidade, ele sente isso. O Guarani precisa exatamente de processo de trabalho, de continuidade de processo de trabalho, né? Para dar garantia ao atleta de que o projeto que foi vendido a ele na assinatura do contrato será cumprido. E aí, nesse ponto, assim, lógico, vou botar você numa curta saia justa e a última intervenção da entrevista. O Farney, depois a imprensa acabou explorando isso, depois ele falou também para o Bugrecast, mas ele fala aqui, né, na entrevista que me deu, e eu lamentei muito. Porque eu passei quase 2 anos sem entrevistar ninguém ligado ao Guarani. Né? E na entrevista que ele me deu, ele fala que se a oposição ganhar a eleição, ele está fora do Guarani. Porque ele é grato ao Rômulo Amaro, porque foi o Rômulo quem deu a oportunidade. Cara, toda a boa visão, todo o bom andamento do trabalho, para mim, foi colocado em xeque diante dessa afirmação. Porque eu até digo aqui, o cargo do Farney não é político. Né? E assim, eu vi depois da entrevista dele para o Bugcast, ele tenta se justificar e fala assim, eu me comparo a um secretário municipal. Não tem comparação. O secretário municipal é ligado ao partido político, ligado ao prefeito eleito. Então é um cargo político, ainda que seja alguém de confiança, mas é um cargo político. O cara que é do PT não vai botar um cara do PL para ser secretário, né, de segurança pública dele, pô. Né? Só para entender. Então, essa declaração do Farney, para mim, foi o ponto fora da curva nesse período todo que ele está no Guarani. Porque eu imaginei um Farney comprometido com o Guarani. E, para mim, ao ouvir aquela resposta, ficou minha impressão de que eu sou funcionário do Rômulo e não do Guarani. Eu fiquei muito triste com isso. Isso só reforça a nossa tese, né? Falei há pouco de tempo que o Guarani atrás. discute pessoas. É né? isso. Eu acho que o Guarani precisa ter um departamento estruturado onde o Farney vai ser uma peça relevante enquanto estiver, mas se ele sair, não vai acabar o departamento porque ele saiu, né? E eu acho que é o objetivo de qualquer uma das gestões construir isso, né?
Você depender de uma pessoa só é muito ruim em qualquer ambiente, né? Mas, É o que nós isso falamos precisa agora. sair do papel. É o que né? nós falamos agora há pouco até do Ricardo Moisés. Exato, né? exato. Centralizou tudo ali e tal. Quando saiu, caiu. Agora o Farney é a mesma coisa, né? Exato. E isso me deixou chateado, de verdade, porque eu tinha até então a visão do cara comprometido com o Guarani, né? E assim, depois ele complementa dizendo, eu não sei, a oposição não vai querer. Eu sou obrigado a fazer isso porque eu tinha a informação, eu tinha estado no lançamento da chapa do Felipe, né? E uma das perguntas que eu faço a eles lá é essa, né? O que vocês pensam do departamento de futebol, Farney Coelho, Elano e Matheus Costa? E a resposta deles não foi só do Felipe, não, foi do Felipe, do Sidney, do Periquito, que estava lá também, falou conosco, ele falou, não, nós confiamos no trabalho do Farney, o Farney é um grande achado para o Guarani, um profissional muito bem encaixado, e usaram o termo, ele só não trabalha conosco se ele não quiser. E aí quando ele dá essa resposta, eu até o interrompo, eu falo, mas então eu até abordaria esse tema contigo, mas já que você tocou, me permita me estender, né? Eu estive no lançamento da chapa da oposição e a resposta da chapa de oposição é que você é o homem de futebol deles, no caso da Vitória. Dava a chance dele dizer assim, olha, acho que isso é algo para a gente debater lá na frente, vamos esperar o processo eleitoral caminhar, depois a gente pensa nisso. Ele reafirmou, ele disse, não, se o Rômulo sair, eu estou fora do Guarani. A partir desse momento, ele já não pode mais dizer que não sabe que a oposição tem interesse na permanência dele, né? Então, ele acabou se colocando numa situação ruim. Para mim, esse é o único ponto fora da curva da gestão do Farney. Nesses meses todos de Guarani, eu já estou sem voz e nós vamos acabar aqui. Ó. Faz 3h20 que vocês estão falando comigo. Papo tá? bom. O papo é bom rápido, mesmo. O papo é bom mesmo. Eu gosto de falar, eu gosto desse processo de entrevistas exatamente por isso. A nossa sorte é que vocês não concorrem ao Conselho de Administração e eu não tive que interromper no tempo do Felipe. Né? Do Felipe acho que teve 3h09. Se eu estivesse entrevistando o Rômulo hoje aqui, eu teria que botar um reloginho para tocar 3h09. A gente passou. Mas aqui a gente já. passou porque vocês são Conselho Deliberativo, Então, vocês não competem em nada com ele mesmo, né? Nem com o Felipe, nem com o Rômulo. Então, Bugrino fala com o Bugrino, né? E espero, para você aí, torcedor do Guarani, Bugrino vota em Bugrino. Né? Então, vocês são bugrinos. Então, né, que esse pessoal possa tomar uma boa decisão no momento do voto, que o Guarani passe por um processo de reformulação, que o Guarani consiga ser rediscutido, redebatido, ainda aqui nos conselhos, né, no Conselho Deliberativo, depois no Conselho Fiscal, que isso chegue ao Conselho de Administração, mas aí eu já estou projetando as minhas pretensões e eu nem vou falar sobre isso aqui. Desejo a você, Medina, todo o sucesso do mundo, dizer que foi um prazer te receber aqui. Obrigado. Acho que é a primeira vez que a gente conversa, né? Você conversou comigo brevemente lá em Bragança, ainda bem que eu não fui antipático, porque tem gente que fala assim, esse cara é muito antipático e tal. E na verdade não é isso, é que geralmente eu estou trabalhando no estádio, né? Era o site, eu estava trabalhando. Então a resposta é mais curta, né? E tal. Ainda bem que você não me chamou de antipático, né? Mas vamos embora. Seja sempre bem-vindo, tá? Obrigado. Quando quiser voltar, a casa está aberta, manda um WhatsApp para mim. Fala, Ortiz, quero ir aí, vamos bater um papo, vamos falar do Guarani. Venha, sendo eleito ou não sendo eleito. Aliás, tem uma pergunta aqui que fala da sua impugnação. A sua candidatura foi impugnada? Então, na verdade, no ano de 2024, após o Guarani contratar o Toninho Cecílio, eu acabei me afastando do Conselho, pedi um afastamento do Conselho Deliberativo, né? E realmente hoje, por decisão da Comissão Eleitoral, eu estou afastado, estou como uma das lideranças ainda do Pro Guarani, né? Mas hoje realmente eu não estou apto a concorrer ao Conselho Deliberativo, né? Quero estar próximo deles, obviamente, né? A gente vai como grupo, acho que é importante, mas hoje eu não estou apto a concorrer. A gente até caberia recurso à própria Assembleia, mas isso é algo que a gente está avaliando ainda também. Tá, então você não será eleito, mas você é um dos mentores do grupo, um dos atores. Vai participar ativamente, estando eleito ou não, ele com certeza terá participação muito ativa. Creio eu, né? Será sempre lá o guia, né? A referência e tudo mais, nenhuma, né? O Medina é unanimidade lá no clube, né? Todo mundo conversa, gosta muito. Então depois você volta aqui para xingar a chapa Pro Guarani, já que eleito, tá bom? A gente espera que ele não nos abandone. Então, cara, foi um prazer, de verdade, tá? A casa tá aberta, isso aqui é simples assim mesmo. Tem gente que pensa que a gente tem uma mega estrutura, né? Não, cara, é a minha sala aqui com uma mesinha montada e os microfones postos ali, a gente faz assim.
O segredo é que é feito com amor, né? E aí tudo que é feito com amor rende, né? Obrigado, meu irmão. Sucesso para você lá na eleição. Sei que você não vai poder ser eleito, né? Mas sucesso para a chapa, porque eu sei que o sucesso da chapa vai ser o sucesso também. Né? Obrigado, Ortiz. Eu queria deixar um recado aí para o associado, para o torcedor bugrino, para que nos apoiem, né? Seja nos conselhos via sócio campeão, nas votações, seja o associado votando para o Conselho Deliberativo e Fiscal. Eu acho que é muito importante a gente colocar gente qualificada. Eu acho que o Pro Guarani se apresenta como um grupo muito qualificado para representar a coletividade bugrina. E você também, que é bugrino, que está um pouco afastado, um pouco desiludido com o Guarani, nos procure. Eu acho que a gente quer se tornar um grupo muito propositivo, apresentar projetos pró-Guarani. Então, a gente precisa de quanto mais braço, mais gente inteligente para estar do nosso lado, melhor. Vamos fazer um acordo aqui? Vocês vão ser eleitos, né? Alguém de vocês vai ser eleito. Né? Assim esperamos. Você acha que é o número 1? Não, eu sou o número 3, a impugnação do Modena eu posso ser o número 2. Você vai ser eleito, né? Assim então, eu vou fazer um desafio para vocês. Depois de cada reunião do Conselho Deliberativo, a gente bate um papo. Combinado. Seria Te mando para falar sobre as decisões tomadas ali e tudo mais. Combinado, Vambora? achou excelente. Topa? Ótima proposição. Porque a gente vai estar fazendo comunicação direta sem curva, né? Ótima proposição. É um compromisso que a gente assume aqui com você e com o Bugrino em especial. É uma forma de transparecer também ao torcedor, né? Exato, isso a gente preza muito. A gente falou que é o que nós somos, no fundo. Exato, né? Torcedor para torcedor. Então, menino, prazer enorme te conhecer. Menino, que você é bem mais novo que eu. Né? Obrigado por estar aqui, obrigado por ter confiado de vir até aqui. Porque tem gente que não vem aqui porque diz que eu sou ligado à oposição. E, na verdade, eu sou ligado ao Guarani. Né? Eu acho que eu antecedo o nome da chapa de vocês. Né? Eu sou pró-Guarani. Né? Eu sou ligado ao Guarani, cara. Perfeito. O Guarani é a minha vida, o Guarani é a vida da minha família. A minha família, o humor da minha família, a felicidade da minha família dependem de como está o Guarani. Tá? Então, obrigado por ter confiado, por ter vindo aqui, batido esse papo com a gente, se apresentado para o torcedor, né, para o nosso amigo ouvinte. Espero que o associado do Guarani que está aí do outro lado tenha gostado também do que ouviu, que tenha tomado partido, né, que possa fazer boas análises aí, porque gente que fala do Guarani com seriedade tem que ser enaltecida. O Guarani precisa de parceiros, mas ele também precisa de parcério. Tá? Então, parabéns, eu encontro muita seriedade nesse projeto. Espero que daqui a muitos anos a gente esteja falando de um Guarani bem diferente, que foi startado nesse momento aí, graças em parte ao trabalho de vocês e à participação de vocês, viu? Parabéns. Eu que agradeço, Ortiz. É uma honra estar aqui, como eu disse no começo, né? A gente fala para muitos bugrinos, a gente sabe que a audiência do Planeta Guarani é enorme. Nada, entre agora a comunidade. Tá Nada, o povo tá tudo viajando. Entre a comunidade bugrina é sempre grande. Então agora a gente tá sabe que repercute muito, né? A gente, eu vejo aqui o celular já está recebendo um monte de mensagem, pessoal comentando a entrevista, é bem bacana. A gente fica feliz por conversar do Guarani, né? Algo que a gente ama. Então, estando aqui entre 3 pessoas que amam o Guarani, o papo flui mesmo, a hora passa rápido. Não deu nem para perceber o horário que a gente já chegou aqui. Tá vendo, né? Já é quase meia-noite. Então, é impressionante. Mas, enfim, foi um prazer. A gente espera que no dia 14, domingo agora, o associado possa nos dar esse voto de confiança. O patrimonial lá votando na nossa chapa do Conselho Deliberativo na esfera do sócio patrimonial e o sócio torcedor votando nos nossos candidatos. Eu vou repetir aqui, se me der a oportunidade, que é a Raquel, o Thiago, o Vinícius e o Silvio, né? Então são esses 4. Qualquer sócio torcedor pode votar, não tem requisito nenhum de plano, de tempo de associação, então basta comparecer lá no dia 14. A gente pede esse voto de confiança de vocês, a gente se compromete a estabelecer uma comunicação mais direta. Uau. E a gente reforça o convite aí de bugrinos que ou se afastaram ou nunca participaram, independente de ser sócio patrimonial ou não, que nos procurem para fazer parte do grupo, de fato para propor ideias, trabalhar junto. Acho que o Guarani precisa nesse momento de união e a gente tem isso como premissa, né, como proposta. Então, no nome PRO já traz isso também de propósito, né, de profissionalização, proposta. Então, a gente buscou um nome que transparecesse essas ideias. A gente faz questão de colocar isso em prática. Então, o bugrino que assistiu a entrevista aí, gostou, acha que as ideias são parecidas com a dele, nos procure. A gente tem o Instagram, Pro Guarani. A gente pretende mantê-lo sempre atualizado, com informações. Sigam a gente lá. E, enfim, mais uma vez agradecer aí pela oportunidade de bater esse papo. E eu fiz o convite a vocês, seria legal, nós temos 4 chapas. As 4 chapas elegerão conselheiros deliberativos, né? Se cada chapa quiser mandar um representante depois da reunião, a gente senta aqui e faz um debate ainda melhor, né? Um defendendo um ponto, outro defendendo o outro, né? E a gente, quem ganha com isso é o torcedor. Pode falar, Medina, perdão.
É importante a gente fazer alguns agradecimentos, né? Ah, Durante faça todos. durante essa jornada, primeiro agradecer a todos que nos apoiaram, né? A gente teve aí pouco mais de 70 assinaturas durante toda essa jornada. E quando você assina, né, você está, de uma certa maneira... 70 assinaturas conseguidas em 2 meses. Vocês falaram, vocês começaram o trabalho em 2 meses. Exatamente. Você, de uma certa maneira, você está colocando sua credibilidade a nosso favor, né? Sem Então, dúvida. queria agradecer a todos que assinaram nossa chapa. Queria fazer também um agradecimento especial ao Dumont, ao Felipe, que correram, e o Alex, que correram pra caramba durante esse tempo. E agradecer também ao pessoal da confraria, que nos deu a possibilidade de conversar com alguns empresários bem legais. Então, Confraria é o pessoal do Cardela. exatamente, do Furlan, É o meu Márcio. advogado, viu? O Dr. Cardela é o advogado da Rádio Planeta Guarani, viu? Márcio Pegoraro, Alberto Furlan. Exato, Rodrigo Barros. Rodrigo Barros, meu diretor de marketing. Cara, o Romeu, a gente realmente nessa jornada, a gente conheceu muita gente legal que está remando para o mesmo lado. Então, assim, Legal. Não posso deixar de agradecê-los aí por todo o empenho, todo o apoio nessa jornada nossa. O Bruno Galani, o Fernando Secarelli. Bruno Galani acho que também, enfim, todo mundo que bastante colaborou. gente. Seria injusto aí, vai acabar deixando gente de fora, o próprio Thiago também, enfim. Mas todo mundo, acho que colaborou e se empenhou para que essa chapa seja viável. É quase que sai SAF, hein? Tô esperto aqui, hein? SAF no apagar da gente. Pessoal, peço desculpas a todo mundo aí do chat, cara. Quando a gente recebe entrevistado, a gente tenta não monopolizar a entrevista, mas esgotar o tema, né? E se a gente for buscar toda a interação do chat, a gente não consegue fazer isso. Então, acho que o pessoal conseguiu se entender bem lá no chat, né? Debatendo entre eles. Registrei algumas passagens aqui, não sei se foram todos, né? Todos tiveram seu nome citado. Nosso WhatsApp com pouca interação, porque o ouvinte da rádio já está adaptado a isso. Eu preparo ele falando, amanhã tem entrevista, então amanhã não manda mensagem porque eu não vou conseguir pôr no ar e tal, né? Obrigado a todos eles, espero que vocês tenham gostado. Tá, eu vou terminar aqui, porque a minha mulher também quer jantar agora. Né? Você falou 3 bugrinhos, não, tem a quarta, que está lá com a anaconda no estômago essa hora. Revoltado. O cheiro já até passou, quase matou a gente hoje. Ela chegou para fazer comida, né? E eu estou morrendo de fome. Bora, gente. São 23 horas e 40 minutos agora, então a gente encerra por aqui. Acho que é a entrevista mais longa da Rádio Planeta Guarani nesse formato atual. Muito obrigado a vocês pela confiança de estarem aqui, por baterem um papo sobre o Guarani comigo, com o nosso público todo aqui. E boa sorte, sucesso no pleito. Eu adoraria estar lá. Né? Em todos os processos eleitorais do Guarani eu estive, ou não, se não como sócio, ou como diretor do Guarani, ou nada nesse sentido, estive como imprensa. Mas hoje eu já não posso. Né? Nem como imprensa, sócio não sou mais. Então, vou torcer muito à distância. E não tenho o menor medo em dizer, torço muito para que vocês elejam o maior número de conselheiros possíveis, porque o Guarani precisa de gente que debata Guarani em alto nível, gente sem vício, gente sem aquela coisa do o líder do grupo determinou, então é isso que eu tenho que fazer. Não, o Guarani precisa de gente que pense por si e que pense no Guarani. Tá bom? Sucesso para vocês, viu, meninos? Gostei bastante. Obrigado, Ortiz, foi um prazer. Valeu, gente. Ó, nós vamos embora agora, tá? Eles estão se despedindo de vocês aí, nós vamos embora agora. Eu agradeço muito, como sempre. Peço desculpas por não ter conseguido registrar a sua interação, sua participação. Vamos embora, vamos descansar, vamos cuidar da vida agora. E amanhã eu volto na rádio. Amanhã, quarta-feira, eu volto com o Beto Toledo na Rádio Planeta Guarani para a gente falar um pouquinho da entrevista de hoje também e bater mais um papão sobre o Guarani, tá bom? Obrigado a todos pelo carinho da companhia, obrigado a todos pelas mensagens enviadas ao vivo, muito obrigado. Sem mensagem não tem programa. A você, corujeiro aí que ficou só acompanhando no YouTube, ou você que está aí depois vendo no YouTube, você que está na rádio depois, na reprise também curtindo, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso jeitinho de falar de Guarani. E eu sempre digo que quando o homem fecha uma porta, Deus abre uma janela, né? Então nos foi fechada uma porta hoje. Alguém perdeu a oportunidade de se comunicar com o torcedor do Guarani hoje. E alguém abriu uma outra porta, uma janela, e se comunicou com o torcedor do Guarani hoje na Rádio Planeta Guarani. Valeu, gente. Obrigado, viu? Abração. Até amanhã aí na Rádio Planeta Guarani.